Rádio Esportivo Brasileiro. Mais um destaque do Palmeiras no futebol da Bandeirantes. Que pela terceira vez nessa temporada, Ulisses, não vai ter Abel Ferreira no comando técnico, à beira do gramado. Isso porque o técnico foi expulso contra o São Paulo na última partida antes da data FIFA. Desde a chegada de Abel Ferreira em 2020, essa vai ser a 36ª partida sem o comandante no gramado, viu? Ele foi expulso em 31 ocasiões, acabou suspenso e outras 5 ele acabou desfalcando a equipe por causa de Covid. João Martins é quem mais uma vez estará no comando técnico à beira do gramado do Verdão. Mais do Grêmio no futebol da Bandeirantes, Everton. Que tem um problema na lateral esquerda, né, Ulisses? O Marlon, ele acabou tendo uma fratura no tornozelo direito, já passou ali por uma cirurgia, e quem vinha sendo utilizado na posição é o Caio Paulista, emprestado pelo Palmeiras. O Grêmio não optou por pagar a multa de R$1 milhão. Com isso, o jovem da base, Pedro Gabriel, de 18 anos, vai fazer a estreia dele como profissional nesta temporada 2026. Foram apenas 2 jogos no profissional do Grêmio no ano passado, disputou a Copinha nesta temporada e vai ganhar a oportunidade como profissional com Luiz Castro pela primeira vez daqui a pouco. O futebol da Bandeirantes traz Palmeiras e Grêmio, o líder do Campeonato Brasileiro. Muita gente ligado no microfone de Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado, Evelyn Macerra. Tá ligado no microfone de Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcendo. Alô, Vânia Santos também ligado. Palmeiras 4-0 no Grêmio, será? Obrigado. Alô, Gugu tá ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite, Matos Filho, Maria Fátima. Obrigado pela audiência, torcedor ouvinte do Brasil. O futebol da Bandeirantes traz esse jogão de bola, Palmeiras e Grêmio, todo mundo de olho no líder do campeonato. O futebol Bandeirantes vem para destacar mais uma do verde, mais uma do Palmeiras, Everton. Se o Grêmio tem um problema na lateral esquerda, o mesmo acontece com o Palmeiras. Eu diria, inclusive, Ulisses, que é o time brasileiro com o principal desfalque durante esta data FIFA, o Piquerez, né? Ele teve uma ruptura do ligamento no joelho direito e por isso passou por uma cirurgia, no tornozelo direito, e por isso vai desfalcar a equipe do Palmeiras por pelo menos um mês. A expectativa é boa por parte da comissão técnica alviverde para que ele esteja à disposição para a Copa do Mundo. Algo muito difícil, ele já passou pela cirurgia na última terça-feira no Hospital Albert Einstein em São Paulo e agora deve começar então sessões de fisioterapia para tentar retomar o condicionamento físico, Ulisses. O escolhido para a vaga dele, havia uma dúvida entre Arthur e Jefité. Jefité é quem está entre os titulares do técnico português. O futebol da Bandeirantes traz Palmeiras e Grêmio para você. O microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. O destaque, mais um da Bandeirantes, vem com o time do verde, mais uma do time do Grêmio. Palmeiras e Grêmio jogam. E esse Grêmio? E esse Grêmio que tem entre os principais destaques da temporada o atacante, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Carlos Vinícius. São 9 gols no Brasileirão, 11 na temporada 2026. E além disso, um alerta para a diretoria do time gremista, que está em busca de renovações de contratos de jogadores titulares. São 4 que estão perto de vencer, viu, Ulisses? O mais preocupante é o Arthur, que está emprestado pela Juventus até o meio do ano. Agora, Carlos Vinícius, artilheiro do time, Amuso, estão entre os jogadores que o contrato vence no fim dessa temporada 2026. Futebol da Bandeirantes para você. Hora de análise e opinião. Destaque da opinião Bandeirantes com eles. Leandro Quesada. Serjão, goleiro eterno na história do Verdão. E aí esperam o que do líder Palmeiras diante do Grêmio? Um abraço para vocês, boa noite. Grande abraço, tudo bem, Ulisses? Grande abraço, prazer estar com você em mais uma. Um abraço ao Everton, grande Serjão que está aqui ao meu lado para a gente analisar já esse jogo entre Grêmio e Palmeiras. Bom, o Grêmio faz uma campanha de oscilação até aqui, não é? O Luiz Castro está tentando acertar o time. Já a gente vai explorar um pouco mais essa perda que para mim é irreparável. Sem o Arthur, né? O time perde muita inteligência no meio-campo para ser mais criativo. E é um jogo de meio-campo, né? Porque você olha o meio-campo do Palmeiras, que meio-campo o Palmeiras tem, não é? Do lado do Palmeiras, Piquerez como vai fazer falta, né? A última vez que a gente observou o Piquerez fazer uma baita de uma falta, Sérgio, foi naquele jogo contra o Chelsea. O Vanderlan entrou, não segurou a peteca. Cobrou-se muito o Vanderlan, é verdade, mas quem é que tem esse nível para jogar na posição do Piquerez, né? Hoje vai entrar o Jefté, não tem o mesmo nível, então é uma perda também irreparável. Dependendo do que for acontecer, acho bom o Palmeiras se coçar no mercado
para tentar trazer alguém aí para esse setor, porque o Piquerez é fundamental naquele setor. Um cara que apoia bem, tem inteligência, é um bom chutador e na hora da marcação também auxilia o sistema defensivo. Vai ser um embate interessante hoje, principalmente contando com o Pavão, que vai cair para cima do Jefté, né? O Pavão não é, ou seja, o lateral, ao contrário, ele é um ponta atacante, mas o Luiz Castro deu uma inventada hoje aí, vamos ver como é que vai sair. Vai ser, acima de tudo, além da técnica, um duelo muito tático envolvendo o Palmeiras de um português contra um Grêmio de outro português, Sérgio. É isso aí, Quesada. Boa noite a você, boa noite aos amigos, o Everton e principalmente ao Ulisses e a todos que vão acompanhar esse grande jogo. E tem mais um duelo, né? Um duelo que para nós, como goleiro, é importante, o Everton. Esse eu deixei para você. Everton voltando à sua casa por muito tempo, eu imagino o que está passando na cabeça dele. Saiu do Palmeiras, logicamente, por cima, tem um carinho especial pelo clube, mas quando está dentro das quatro linhas, ele vai querer mostrar a qualidade que ele sempre mostrou, uma qualidade técnica. Chegou no Grêmio oscilando, isso faz parte, você tem que ainda ter a adaptação e você conhecer os amigos, o habitat ali do Grêmio. Ele foi aos poucos conquistando pelo profissional que é, a postura técnica e tática de um grande goleiro, de um grande profissional que é o Everton. E aí vai ter no duelo também a parte. Então, falando do Grêmio, com certeza você explanou bem. O técnico Luiz Castro tá buscando a melhor forma para enfrentar um Palmeiras que é muito forte, principalmente no setor de meio campo, aonde o Marlon Freitas e o Andrés estão jogando muito, municiando o ataque, e com o Flaco Lopes também aí no momento muito importante na sua carreira. Diria que hoje o Palmeiras tem um pouco de dificuldade, como você falou, e sempre vai ter quando não tem aí o Piquerez, que é um jogador especial para esta posição. Acho o Jefté um pouco inferior para você colocar e substituir, um pouco não, muito inferior para você substituir um atleta como o próprio Piquerez. Acho que o Arthur seria a minha opção hoje. Muito bem, Sérgio juntamente com o Leandro Quesada no Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Arena Barueri vazia, hein? Deve ter uns 5 mil torcedores aí na Arena Barueri. Claro, véspera de feriado, hoje quinta-feira santa, amanhã sexta-feira santa, não é mesmo? E o torcedor viajando, né? Castelo Branco parada, lotada. Mas eu vou dizer, com chuva nesse momento em Barueri. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Jogo 9h30 da noite, quinta-feira, véspera de feriado, é pra não ir ninguém. Ulisses, mas na Vila, como disse o Rogério Assis, tinha 14 mil pessoas. Claro, o povo sai de São Paulo, desce pro litoral. Então, por isso que a Vila tá lotada, mas o torcedor se movimentando ainda do lado de fora. Você ligado no Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Palmeiras e Grêmio e Palmeiras pra você. A bola rola daqui a pouquinho. Jornalismo Bandeirantes tem Lucas Taveira. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O presidente Lula afirma que vai anular um leilão de gás de cozinha realizado pela Petrobras. Segundo ele, o produto foi vendido às distribuidoras com preços até 100% acima da tabela, o que ele classificou como inaceitável. O presidente disse que o leilão ocorreu contra a orientação do governo e da própria direção da Petrobras, que era de não aumentar o valor do gás. A decisão ocorre em meio à alta internacional dos combustíveis, influenciada por conflitos no Oriente Médio, que pressionam também os preços aqui no Brasil. Volto com você, Ulisses. É o Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Palmeiras e Grêmio e Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro em campo. Pedro Coen vem no QG Bandeirantes e Esportes. Boa noite, Coen. Boa noite, Ulisses, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Além deste Palmeiras e Grêmio, às 9h30 tem Red Bull Bragantino e Flamengo no interior de São Paulo. 2 partidas já finalizadas. Você escutou aqui na Rádio Bandeirantes Santos 2, Remo 0. E na Arena Condá, em Chapecó, a Chapecoense perdeu a primeira em casa em 2026 pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro goleou, fez 4-0. Bernard, Reinier, Coelho e Dudu marcaram os gols da equipe mineira.
que agora ocupa a posição de número 10 na tabela do Campeonato Brasileiro, que inclusive tem o Palmeiras líder com 19 pontos em 8 partidas disputadas. O Fluminense vem logo atrás, também com 19 pontos, mas um saldo de gols menor é o vice-líder. O Bahia é o terceiro colocado, tem 17 pontos, mesma pontuação do tricolor paulista. O São Paulo, que é o quarto e pode perder a posição hoje em caso de vitória do Flamengo. O Atlético Paranaense é o quinto, tem 16 pontos e logo atrás o rubro-negro carioca com 14, mesma pontuação do Coritiba. O Coxa é o sétimo colocado. Na oitava posição o Vasco com 12 pontos e o Grêmio aparece em nono lugar com 11 pontos conquistados, mesma pontuação do Atlético Mineiro. O Vitória abre a segunda parte da tabela, tem 10 pontos em 8 jogos ao 11º. O Santos, com a vitória de hoje, subiu para a 12ª posição, tem 10 pontos, mesma pontuação do 13º Corinthians. O Botafogo é o 14º com 9 pontos, mesma pontuação do 15º Internacional. O Red Bull Bragantino é o primeiro time fora da zona do rebaixamento neste momento, tem 8 pontos. E abrindo o Z4, o Cruzeiro, que conquistou ontem a sua primeira vitória no campeonato depois de 9 rodadas, é o 17º com 7 pontos conquistados, mesma pontuação da Chapecoense, 18ª colocada. Na 19ª posição aparece o Mirassol com 6 pontos e fechando a tabela do Campeonato Brasileiro, na lanterna, o Remo, também 6 pontos conquistados. Hoje também é dia de Série B, Ulisses, já encerrado inclusive o jogo. O Operário saiu perdendo para o São Bernardo, aqui na região metropolitana de São Paulo, por 1-0. Romisson abriu o placar aos 2 minutos da primeira etapa. Pablo e Bosquilha marcaram para a equipe paranaense, que venceu fora de casa por 2-1. E hoje notícias importantes do futebol também. Aqui no Brasil, o Botafogo anunciou Franklin Carvalho como novo treinador da equipe. Ele, que já tem passagem pelo Fogão, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024 como auxiliar de Arthur Jorge, hoje técnico do Cruzeiro. E no futebol internacional, Gianluigi Buffon anunciou a sua saída da Federação Italiana de Futebol após a não classificação da Itália à Copa do Mundo. Ele disse no seu pronunciamento oficial que o principal objetivo era levar os italianos de volta à Copa do Mundo e não conseguiu completar o seu grande objetivo. O ex-goleiro foi campeão do mundo em 2006, atuando pela Azurra. Obrigado, Queen. O futebol da Bandeirantes em campo, equipe técnica, mesa de som, Michel Lopes, central técnica, Beto Rebeque, Caíme Martins no Twitter, Igor Nascimento, digital, Alessandra Awad, Timaço de Externa com Daniel Chingote e Rafael Pellegrini. O microfone Bandeirantes em campo, Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras, já, fique ligado, você sabe, futebol é na Bandeirantes, vem comigo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, rapaziada, alô, Márcia Clara, torcedora do time do Grêmio, ligada no microfone Bandeirantes. José Renato do Miciano, obrigado pelo carinho. Fora, Bel, mas que é isso, pô? Tá louco. O Zeus do céu tá lá, voltou a chover em Barueri, tá chovendo sim. Luiz Jesus Cunha, obrigado pelo carinho da sintonia, vai lamber sabão, Luiz. O futebol da Bandeirantes em campo, Marcos Jorge Antônio também ligado, obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. E o Mariceu também paquerando a Sabrina. O futebol da Bandeirantes vem já pra você, tem Palmeiras e Grêmio, fique ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vamos falar de nível técnico. O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pelo ESPN com o plano premium do Disney Plus. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder, você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. É o futebol da Bandeirantes para você. A Bandeirantes escala os times, começando pelo líder do Brasileirão. Vem Palmeiras, vem Everton Ramos. Quando surge o alviverde imponente no gramado. Os 11 do auxiliar técnico João Martins, com Carlos Miguel, goleiro número 1, Giai na lateral direita, veste a 4, Bruno Fux 3 e Murilo, capitão 26. Pela esquerda, Jefté tem a meia dúzia. No meio campo, Marlon Freitas 17, Andréas Pereira número 8, Alan 40, Maurício 18 e John Arias, camisa número 11. Lá no comando de ataque ele, Flaco Lopes, artilheiro do Verdão, camisa 42. O banco. De Lomba, Felipe Anderson, Kelvin, Gustavo Gomes, Sousa, Evangelista, Luigi, Emiliano Martins, Eric Belé, Larson, Luiz Pacheco e Arthur. Escalando o Grêmio Porto-Alegrense. Até a pé nós iremos. Os 11 do técnico português Luiz Castro, de Everton, goleiro número 1, Pavon na lateral direita, número 7, dupla de zaga para Gustavo Martins, meia dúzia, e Vieira, camisa 44, Pedro Gabriel, camisa 54 na lateral esquerda. No meio campo, Noriega 19, Juan Nardoni, camisa 5 e Monsalve, número 11. No ataque, Enamorado 99, TT 21 e ele, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Carlos Vinícius, camisa 95. O banco do Grêmio. De Gabriel Grando, Wagner Leonardo, Kahneman, Marcos Rocha, Dodi, Thiago Roger, Zortea, Riquelme, Amuso, Bright White e Gabriel Mack. O futebol da Bandeirantes confere a arbitragem do jogo. O árbitro é Bruno Aleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Os auxiliares também do Rio de Janeiro, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Thiago Henrique Neto Correia Farinha. O quarto árbitro também é carioca, Lucas Coelho Santos. E o VAR vem de Goiás, Caio Max Augusto Vieira. Hora de análise e opinião do microfone da Bandeirantes para você, para Palmeiras e Grêmio. Você ligado no microfone Bandeirantes, o líder em campo, Leandro Quesada e Sérgio, ídolo do Verdão. Pois é, eu estou aqui com o Sérgio, né, na expectativa de acompanhar esse bom jogo de futebol. Quantas histórias, hein, Sérgio? Palmeiras e Grêmio ali. Eu lembro até na época em que o Felipão estava do outro lado, hein? Nossa, o negócio
O negócio saía às vezes do prumo, hein? Eu me lembro muito bem de um jogo em 95, né? Nossa. Que eu participei lá daquele... foi 5-1, se eu não me engano foi 5-0 lá. E teve até aquele quebra-pau, Valber, Danley e... Gandula brigando com os jogadores do Palmeiras. Dr. Ambrósio, o famoso Dr. Ambrósio entrou no meio para proteger, foi uma briga. Mas, aquela época o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, as duas melhores equipes, se não me engano, do Brasil era Palmeiras e Grêmio, lutando aí para chegar numa Libertadores tão sonhada pelo Palmeiras e o Grêmio já também, quando passou dessa fase, chegou na final. Então, com o Filipão no comando, me lembro muito bem. Depois do jogo de volta no Parque Antártico, nós ganhamos 5-1 e esse gol quebrou, esse gol aí que acabou atrapalhando todo o nosso trabalho, uma equipe muito forte. Mas, quando jogava, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras e Grêmio sempre foi um clássico muito, muito forte. Ulisses, o Sérgio está falando de dois grandes times à época, né? Hoje o Palmeiras segue com um grande time. Na minha visão, o Sérgio, ele é favorito ao lado do Flamengo para ser mais uma vez campeão brasileiro. Eu não sei até onde o Fluminense vai ter esse fôlego, o próprio São Paulo que está fazendo uma campanha muito bacana, o Bahia, né? É início de campeonato e tal, não dá pra gente ter uma visão muito clara ainda do que vai acontecer, mas quando eu falo de Palmeiras e Flamengo, eu tenho muita certeza do que eu estou dizendo. Eu acho que são os dois times, os melhores, continuam sendo os dois melhores times do Brasil. Não dá para ganhar sempre, é verdade. Ano passado o Palmeiras não conseguiu ganhar nada, mas esse ano já deu aí, né, um indício de que não veio para brincadeira. O Flamengo continua sendo muito forte. E eu acho que Campeonato Brasileiro, se continuar desse jeito, quem tem elenco sempre vai estar à frente. Aí no mata-mata é diferente, pode dar um Corinthians e um Vasco numa final de Copa do Brasil, numa Libertadores a gente pode ter uma coisa diferente também. Mas brasileiro, não tem como fugir desses dois, né, Sérgio? Você coloca mais alguém aí? Não, eu tenho o brasileiro como uma maratona. Essas equipes que realmente aproveitam o momento, aproveitam o time entrosado, que é o Fluminense hoje, o São Paulo. Realmente, às vezes uma equipe de baixo, o próprio Curitiba está fazendo um bom trabalho, eles têm realmente que aproveitar este momento, fazer ali a somatória de pontos, para que ele possa, no meio dessa maratona, ele tentar administrar. Os clubes que a gente já conhece, como o Flamengo, Palmeiras, que estão na ponta em termos de organização, em termos de elenco, eles vão realmente trabalhando de uma forma mais tranquila, de mudanças, com estratégias, estudando realmente o campeonato pela a quantidade de jogos que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem. Então realmente o elenco faz com que essas equipes tenham mais tranquilidade para você manter os seus jogadores com qualidade para chegar nesta reta final, que é um campeonato brasileiro tão intenso, tão disputado, né? E antes de voltar para o Ulisses, você está falando de elenco, né? Ulisses e Sérgio, a gente vê o elenco do Palmeiras, que é um elenco muito respeitável, né? E muito respeitado, mas aí há uma contradição naquilo que eu falei, que a gente está falando aqui. Aí você olha especificamente para a lateral esquerda, tá faltando um cara ali para a posição do Piquerez. A gente lembrou até, Sérgio, o jogo do Mundial de Clubes. Aquele dia o Palmeiras deu um azar danado, né? Porque perdeu o Murilo, perdeu o Gustavo Gomes e perdeu o Piquerez, ou seja, jogou praticamente sem a linha inteira, né? Só do outro lado que estava, né, o titular lá. Então, quer dizer, quem que vem para a posição do Piquerez, né? A gente já falou que o Jefeté não é o cara, mas você lembrou que tem base aí, né? De repente começar a dar um pouco mais de espaço para a base, né? Sempre a base foi o suporte para uma grande equipe. O Palmeiras tem esse costume, logicamente, de buscar um jogador imediato para você suprir essa ausência que é tão pesada, é tão forte, marcante, que é o Piquerez. Você sabe que esse jogador ele flutua bem, ele sabe marcar, dá um suporte para a defesa muito grande. Então o torcedor, quando olha ali Piquerez, Gustavo Gomes, essa linha de 4 com o Murilo e o próprio Giai, é uma linha de 4 muito forte em termos de marcação. Este é o ponto forte do Palmeiras. E quando você tem o Marlon Freitas, Andrés na frente, que sai com essa bola dominada, com mais tranquilidade, então esse quarteto dá essa tranquilidade para essa equipe criar e chegar na frente com mais poder ofensivo. E aí você tem uma falta de um atleta que vai ter muito tempo fora, é realmente preocupante, porque você pode ter uma lacuna ali, um vazio, onde o Palmeiras pode sofrer. Então eu acho que tem que tomar providência o mais rápido possível, né? São dois jogadores que estão ali, que é o próprio Arthur e o Jefté, que na minha opinião, o Arthur, ele tá pedindo passagem, mas é este o momento. Acho que agora o momento é do Arthur, na minha opinião.
Ulisses, na hora que o hino está sendo executado, né? Só uma última passada aqui. Hoje o Jefté vai ter um trabalho danado, porque o Pavon está improvisado como lateral, mas vai ser atacante. E o Enamorado também cai ali por aquele setor, né? Ou de repente o TT se tiver uma inversão. Então hoje o Jefté vai ter uma prova de fogo para tentar marcar esse ataque, esses pontas da equipe do Grêmio, num duelo particular interessante envolvendo os atacantes do Grêmio e o lateral da Sociedade Esportiva Palmeiras, Ulisses Costa. Não, agora acabou o hino, você pode continuar agora. Desculpa. Vamos lá, a classificação do campeonato. Eu vi no final. Eu não estava com som muito bom, Mas é isso aí, Ulisses. Acho que é um jogo muito... Em relação a essa... o Sérgio, para você, viu, o Quesada, esse início de campeonato, estamos indo para a 9ª rodada do campeonato, eu já vi muitos clubes aí despontarem no início do campeonato, que não é o caso hoje do Palmeiras, nem do Flamengo, longe disso, né, que são 2 grandes clubes, mas já vi o Internacional despontar e cair. Eu já vi o Atlético Paranaense, no antepenúltimo campeonato, aí despontar líder até a 13ª, 14ª rodada e depois foi rebaixado. Para clubes que estão na frente aí de uma expressão um pouco menor, não que o Inter seja menor, mas não estava jogando um bom futebol, é até um pouco perigoso, um pouco ilusório isso, essa classificação momentânea desses clubes numa condição boa. Vocês não acham assim, não? Ah, sim, é muito cedo, né, Ulisses? Mas é o que o Sérgio falou, para esses times, estão fazendo uma campanha que eles não acreditam, por exemplo, São Paulo, vamos falar do São Paulo. O técnico lá, o Crespo, falou, se a gente conseguir 45 já tá bom, a gente não corre risco. Isso também ajudou também a queda do Crespo lá no São Paulo. São Paulo entrou no campeonato, não entrou para ser campeão, mas agora tem uma pontuação para brigar pelo título. Mas isso não quer dizer que ele vai ter fôlego até o final. É o que o Sérgio falou, o importante é criar a tal da gordura, né? Porque uma hora vai vir oscilação, virão aí 3, 4, 5 jogos sem vitórias, empates. Você tem uma gordura, você consegue ainda respirar. Acho que é nessa linha, né? Eu concordo com você e eu falei, um time como Curitiba, que está numa boa fase, tem que aproveitar. Você tem que somar o máximo de pontos possível para você, quando chegar ali na frente, como fez o Mirassol o ano passado, né? Ninguém acreditava no Mirassol, de repente saiu e aí foi conquistando, os caras falaram, o Mirassol tá chegando, e chegou lá na frente, conquistou até uma vaga na Libertadores, se não me engano. Sim. E agora sim, o São Paulo é diferente do Curitiba, o Inter mas o máximo de pontos que você conseguir agora nessa largada do campeonato vai ajudar para você não correr o risco lá na frente de você ter um possível rebaixamento, para você trabalhar mais tranquilo. Isso faz parte do campeonato. Então você estudar a tabela, estudar o campeonato é muito importante. E aí não é o caso do Palmeiras, mas o Palmeiras já tem praticamente metade dos pontos para fugir do rebaixamento. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro, na minha visão, tá? Eu acho que o Palmeiras é o grande favorito aí ao lado do Flamengo, mas olha só a pontuação do Palmeiras, né? A mudança que o Flamengo teve na comissão, agora com certeza Flamengo e Palmeiras briga para ser o campeão. É a matemática aí, Ulisses, que a gente faz. É verdade. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, no campo de jogo, Everton Ramos. Ulisses, aquela garoinha leve segue caindo aqui no gramado da Arena Barueri. Pro gramado artificial, nenhum problema não deve ser um impeditivo para os jogadores de um belo espetáculo. 11 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. A torcida do Palmeiras aparece de fato em menor número na Arena Barueri, onde o Verdão vem com um belo retrospecto. 11 jogos de invencibilidade com 10 vitórias e apenas um empate nesse período. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil, você descendo pro litoral, atenção, ouvido no rádio, olho na estrada, dá uma passada dos jogos que já foram do campeonato dessa 9ª rodada do Brasileirão, diz aí, alô, Coen. Ulisses, jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, além desse Palmeiras e Grêmio às 9h30, tem também Red Bull Bragantino e Flamengo. A Chapecoense perdeu a invencibilidade em casa para o Atlético Mineiro, que goleou, fez 4-0. E o Santos venceu o Remo pelo placar de 2-0. Jogos de ontem também, tivemos Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Mirassol por 3-2, Inter e São Paulo ficaram no empate, 1-1. O Cruzeiro conquistou sua primeira vitória, fez 3-0, conquistou seu primeiro triunfo, fez 3-0 no Vitória. E o Bahia fez o mesmo placar para cima do Atlético Paranaense. Coritiba e Vasco ficaram no empate em 1-1 e o Corinthians foi até o Maracanã e perdeu para o Fluminense 3-1, Ulisses. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. José Carlos Pereira de Santana, ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, José Renato Domiciano, também curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado, Marcos Bonvecchio, ligado no futebol de maior tradição do rádio brasileiro. Apito o árbitro, toca na bola, o time do verde, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar.
Se você quer emoção, vem comigo. Domina o time do Palmeiras. Bola foi chuta à esquerda, que é para ataque. Tenta chegar da bola. Recolheu no meio de campo. Maurício tenta agarrar, não consegue. Aperta o time do verde. Volta o time do Grêmio para ser jogador no seu campo de retaguarda. A abertura vem pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Toca a bola o time do Grêmio. Vem para o toque de bola contigo novamente com o BR. Ele domina, tenta o levantamento à frente. Afasta a zaga do Palmeiras, mas a bola sai. Em lateral para o time do Grêmio. Bater pela esquerda. Campo de ataque. Thiago Milan Ferreira. Ligado no microfone Bandeirantes. O Matheus Filho cortando o JP também ligado na Bandeirantes. Obrigado, torcedor. Alô, Renilda, ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui domina do campo de defesa. Everton vai ser, poder falar, vai ser jogando pelo Palmeiras, pelo árbitro, né? Mas não. Everton agora é do Grêmio. Ele vem pro toque de bola, tenta ser jogando o goleirão do time do Grêmio. Recolhe a jogada pelo campo de defesa. Alain, ele ganha pro time do Palmeiras, abre a jogada para Giai. Ele prende o lance pelo setor de direito no campo de defesa pro time do Palmeiras. Sai jogando curtinho com um toque de bola de Fux. Fux domina pro time do verde. Ele ergue a cabeça, vem pra cima da marcação, aperta, tenta Carlos Vinícius ganhar. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação, recolhe novamente o time do Palmeiras. Houve a falta. Tá parado o jogo, não. O árbitro mandou seguir. É bola pro time do Grêmio. Domina o time do Grêmio pelo setor de esquerda. Campo de ataque, bom toque de bola, Coutinho com TT. TT domina no campo de ataque, abre a jogada pelo setor de ponta, solta a jogada, Coutinho na intermediária, recolhe novamente Gustavo Martins. Ele tentou o passe, bola fica fácil, campo de defesa. Domina no campo de retaguarda para ser jogando o time do Palmeiras. Recolhe Jefete. Ele abre a jogada do setor de esquerda, campo de retaguarda, vai pro toque de bola, adianta demais, mas ganha lateral. Arias tentou partir, mas o árbitro tá dando o último toque dele na bola. É lateral pro time do Grêmio bater do seu campo de defesa, manual pro time do Grêmio cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de defesa, houve um choque, ele é melhor o juizão parar, hein? Ficou sentindo os jogadores dos times do Grêmio, Noriega por parte do Grêmio, Flaco Lopes por parte do Palmeiras. É isso mesmo, viu, Liz? Segue caído ali o Noriega, tá levando a mão ao tornozelo esquerdo, certa preocupação. O Flaco Lopes, ele tá ali ajoelhado no gramado, mas agora já de pé. Agora o jogador gremista, o Noriega, segue caindo, vai se levantando agora aos poucos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Aqui tá parado o jogo. Emerson Santana ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Thiago Gomila Ferreira. Thiago Gomilan Ferreira curtindo o som da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola do meio do campo de defesa. Tenta descer o time do Palmeiras. Abertura com o líder do Brasileirão que domina com Fux. Fux domina pelo campo de retaguarda. Estica a jogada para o meio de campo. Para a volta aqui na direita com Pavon. Pavon domina novamente para o time do Grêmio. Tenta partir do comando de ataque, afasta a zaga do time do Palmeiras. A bola volta curta com o Jefté. Jefté domina para o time do verde, abre a jogada para Arias. Já dá um tapa na bola, tenta partir do comando de ataque. Arias perde o lance, Pavon vem para tirar dele. A bola volta com Everton, que está jogando novamente para o time do Grêmio. Cabos Elétricos Sil, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Alô, Marcelo Carlos, ligado no microfone Bandeirantes. Marcelão Carlos curtindo o som da Bandeirantes. Você nas estradas do Brasil, véspera de feriado, ouvido no rádio. Atenção, olho na estrada, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina, tenta descer pelo setor de esquerda. Recolhe novamente o time do Palmeiras para ser jogando. A abertura vem pelo meio de campo com Marlon Freitas. Marlon Freitas domina na direita, tá aberto pedindo bola. Giai. A abertura vem para Giai, que melhorou muito. Vem para finta, tenta o toque de bola. Finta do primeiro, finta do segundo. Levou para a linha de fundo, esticou demais. Ela vai embora. Tá parado o jogo, marcado o tiro de meta pro Grêmio bater. O Giai evoluiu muito, hein, Quesada, hein, ô Serjão? Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada até porque a disputa, ela ficou um pouco menos intensa. Teve uma época que tinha ali Marcos Rocha e Mike. Agora é ele e Kelvin, né? Ele, Kelvin, ele se mostrou agora que fisicamente um pouco mais forte, ajuda no setor defensivo. Então o Giai hoje é o preferido do Abel. Alô, Rodinei, José Volpe, ligado no microfone Bandeirantes, amém, você também. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, a abertura foi feita à frente com o Jefté. Ele prende o lance, vai em frente à marcação, vai pra finta, perde a jogada Pavon. Pavon até agora no jogo ganhou todas, hein, papai? A bola volta no toque de bola, recolhe Pavon. Ele arma a jogada do campo de defesa, contigo novamente no setor intermediário, tenta TT. Ele domina a jogada pelo seu campo de retaguarda, TT tenta o toque de bola, vem pra tocar da bola. Chega Alan, toca na bola, põe pra fora em lateral pela direita, campo de defesa novamente pro time do pau do Grêmio, bater lateral pro time do Grêmio bater. O torcedor do Palmeiras, Everton, obrigado por tudo. Isso é legal, esse reconhecimento, né, Serjão? Você que foi ídolo do Verdão. Sem dúvida. E o Everton, como eu falei antes, né, um jogador que passou, fez história, é ídolo do clube hoje. E sem dúvida nenhuma, você jogar a posição que eu já joguei,
com grandes goleiros, Roberto Catani, Valdir Moraes, Leão, vários outros, né? Marcos Veloso. E você fazer história não é fácil não. Parabéns ao Everton, hoje continuando fazendo um bom trabalho no Grêmio. E você pegou as vacas magras, enfim. Não foi fácil não. Eu lembro. A bola volta do toque de bola, domina novamente o time do Palmeiras, sai jogando contigo no meio de campo. A abertura vem com toque de bola. Recolheu Marlon Freitas, gira a jogada na intermediária, campo de ataque para Murilo. Murilo abriu da esquerda, bom toque de bola para Jefté. Tentou chegar bem por baixo. De novo, o Pavão põe para fora em lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. O tempo não para, Bandeirantes marca. José Bezerra, vai lamber sabão, Zé Bezerra. Alô, Maria Clara, obrigado. Torcendo pro Grêmio, curtindo o som da Bandeirantes. Você confere, jogado 6 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua pra você, 0 Palmeiras, 0 Grêmio no microfone Bandeirantes. Quem vem pra falar é você, diz aí, alô, alô. Bola rolando também, Bragança Paulista para Red Bull Bragantino 0, Flamengo 0. Com esse empate parcial, o Palmeiras volta à liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 20 pontos. O vice-líder é o Fluminense com 19. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pela carinho da sua sintonia. E domina vem para o toque, ele para contigo no setor intermediário, vai para a finta, recolhe a jogada novamente. Domínio do campo de defesa, vem para tocar a bola novamente. O time do Palmeiras, falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda como se fosse um mini escanteio. A Fonder preparou o que há de melhor para o gestor e o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na Feicom. Rogério Assis transmitiu a vitória do time do Peixe 2-0. 2-0 para o Santos diante do Remo. A bola falta para a equipe do Palmeiras bater, se posiciona para a cobrança de falta o time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, falta para o time do Verde bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Andréas Pereira vem para a cobrança de falta como se fosse um mini escanteio na esquerda, partiu, bateu direto pro gol, ela vai embora. Bateu pessimamente mal. Tiro de meta novamente para a equipe do Grêmio Batera. Ele tentou surpreender o experiente o Everton, né? Tentou encobrir o goleiro do Grêmio, mas pegou mal demais na bola, direto pela linha de fundo. Tiro de meta pro Grêmio. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Ricardo Gama, tá ligado, nosso síndico, prefeito aqui do Only. E também prefeito aqui do Duquesa de Goiás, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. O João também, filhão dele tá lá, grande João, obrigado pelo carinho da audiência. Saindo da Vila Belmiro, ligado no microfone Bandeirantes. Aqui do Mira vem pro toque de bola, área, recolhe para o time do Palmeiras, o líder do Brasileiro, desce com Freitas. Marlon Freitas abriu de esquerda para Alain. Alain é bom de bola, domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, escapa da marcação, tentou o toque de bola contigo novamente. Giai tentou bateu no zagueiro, voltou pro Giai, foi dominar, escorregou e perdeu. A bola volta com o time do Grêmio, Giai estica a perna, põe para fora. É lateral novamente para o time do Grêmio bater pela esquerda, campo de defesa, lateral para o time do Grêmio cobrar do seu campo de retaguarda. Verri vem para a cobrança, Verri vem para a cobrança de lateral para o time do Grêmio. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina no toque de bola contigo novamente, o time do Palmeiras tenta descer curto no meio de campo. Recolhe Freitas, vem para o toque de bola contigo novamente, domina Freitas, recolhe a jogada, atrapalha pelo meio de campo, curto novamente com o Maurício. Ele domina para o time do Palmeiras para ser jogando no meio de campo, recolheu para Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, gira a jogada, já solta para Andréas Pereira que mete pelo meio de campo para Alan. Alan domina novamente para Freitas, tem aberto o Giai pela direita, enfiou para Giai para a ponta direita do campo de ataque. Ele abre no corte de cabelo, tigelinha do Giai. A abertura vem pelo comando de ataque, apertou novamente Freitas, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, vem para cortar, tentou o domínio. Não teve Flaco Lopes, a bola volta novamente com o time do Palmeiras. Aí não ganha não, porque é Murilão. Murilão recolhe para o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa. É bola para o time do Verde descer do campo de retaguarda. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão, se é Nakata. Pode contar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 9h30 de bola rolando, 9h30 de bola rolando. Este é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do líder do Campeonato Brasileiro.
Verdão em campo, líder do Brasil. Palmeiras 0, Grêmio também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Chega mais, Coen. O Santos venceu o Remo pelo placar de 2-0. Mais cedo você acompanhou na Rádio Bandeirantes esta partida e saiu da zona do rebaixamento. Chegou aos 10 pontos e agora ocupa a 12ª posição no Campeonato Brasileiro. Bandeirantes. Marcelo Carlos ligado no microfone Bandeirantes. É isso mesmo, Marcelo Carlos, tá certinho. A bola volta do toque de bola do meio do time do Palmeiras para ser jogando com toque de bola de toque curtindo na intermediária de Pereira. Andréas Pereira domina para o time do Palmeiras, abre para Marlon Freitas. Ele tenta o levantamento à frente. Marlon Freitas está pensando que é o Gerson. Tá querendo lançar toda a bola, hein? Que coisa. E arma a bola para o time do Grêmio, que desce pela direita do campo de ataque. Bola foi solta à frente, vem para o domínio novamente. Jean recolheu novamente, abriu para ele, Namorado. Ele domina do campo de ataque, vem para a finta para o time do Grêmio. Partiu para a linha de fundo, bateu pro gol. Ela sobe demais. Tiro de meta para o time do Palmeiras, batera. E para o Palmeiras tomar um cuidado nesse lance que o Namorado consegue escapar pelo lado esquerdo, livre de marcação. Tinha campo para tentar algo diferente, ele prefere bater pro gol. Manda longe demais, direto, linha de fundo, tiro de meta, Verdão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Gilma no Dalmo, lá no Guarujá, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Está na com o Arthur Palmeirense, torcendo pro Verdão. Grande Arthur, forte abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. O El Namorado do Grêmio é o melhor jogador que o Chico Garcia acha. Não pelo futebol, mas pelo nome. O Chico gosta do Chico Garcia. El Namorado, Chiquinho. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras. A abertura foi feita à frente, tenta o domínio no meio de campo. Arias passar, não passa. A bola volta pelo direito do campo de ataque, tenta o Titi. Ele domina para o time do Grêmio, vem para frente em cima da marcação, recolheu, balança em frente à marcação, vai pro drible, aperta a zaga do time do Palmeiras. Jeff vem para ganhar. Ele tira para o time do Verde, liga a jogada com toque de bola de Arias. Arias já domina, girou no meio de campo para Maurício. Maurício tem tranquilamente atrás para ser jogando. Marlon Freitas recolhe pelo meio de campo para Alan. Alan domina para o time do Palmeiras, ultrapassa também aquele vídeo do campo, vem para o toque de bola contigo do setor intermediário, abriu na ponta novamente para Flaco Lopes, ele desceu, escapou do dinheiro, do primeiro vai para finta, outra finta, adiantou na bola prensada, a bola vai voltar com o time do Grêmio, que vai deixar sair, a bola bate no Flaco, em lateral, pela direita do campo de defesa, para o time do Grêmio, Porto Alegre se bater. Leonardo Vieira Souza também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado torcedor pelo carinho da sua sintonia. Kaique de Arruda, forte abraço para você, torcedor brasileiro. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. O time do Grêmio pode ser mortal, domina Flaco Lopes, tenta o levantamento à frente, tocou mal pro Maurício, a bola volta do toque de bola para Arias, ganhou presente novamente, cruzamento na área, vem para afastar o time do Grêmio, a bola sai para a linha de lado, não precisava fazer isso, tem que tomar amarelo, hein? Tava fora o Gustavo Martins, tem que tomar amarelo, não valia nada, ele chegou chutando Arias por trás, hein? Calçando Arias e empurrando ali. Covardia do Gustavo Martins, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina do campo de ataque, domina o time do Palmeiras, tenta descer curtinho com o Fux. Fux domina pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, já soltou pelo setor de direita para Giai. Giai dominou, lançou à frente no comando de ataque, vem para a finta, aperta novamente, ganha a jogada no meio de campo. Recolheu novamente o time do Palmeiras, Freitas bateu pro gol. Marlon Freitas passa à direita. Tiro de meta para a equipe do Grêmio bater. E numa bela jogada, né? Sim, o time do Palmeiras não consegue chegar tocando bola. O Marlon Freitas arriscou de pé na direita, mandou à direita do gol do goleiro Everton. Linha de fundo, segue 0-0 Arena Barueri. Leonardo Riso, rei do pôquer, tá lá com o cachorro dele na Noruega, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Grande Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. Camarote, lá no Allianz, meu amigo. Fanzone, o melhor camarote para você curtir os jogos. Do time do Palmeiras, falou em Fanzone, deu sorte para o time do Palmeiras, ganhou o Maurício. Recolhe a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque para Arias. Arias dominou o bico da área, balançou, vem para a finta, tá dentro dela, saiu dela, girou, tentou o toque de bola, vem para a tabela, desce o time do Palmeiras, perigosamente, Arias bateu pro gol, a bola vai embora, o Alan pegou. Tentou no carrinho, o Alan pegou o Everton. O Arias quase abre o placar do jogo numa bela tabela no meio. Que enfiada de bola pro Arias, Arias pro Flaco. O Flaco soltou, ele desceu da esquerda, bateu. O Everton toca na bola e na sequência um shot fraquinho, mas muito fraquinho do Alan em cima do Everton. E numa bela jogada. Pegou na mão. Para de ser mentiroso, Everton. Pô, e ele salvou o que seria o primeiro gol do Palmeiras, hein?
Uma bela defesa do goleiro gremista, que na sequência o árbitro de fato marcou uma falta ali do Alan pra cima dele, meio mandrake, viu, Ulisses Costas? Mas bela jogada trabalhada pelo Palmeiras, jogada perigosa na tabelinha do Flaco Lopes e o John Arias quase abrindo o placar na Arena Barueri, 0-0. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Pode respeitar, porque o líder está em campo. Você confere, Palmeiras e Grêmio, placar do jogo 0-0. Na Bandeirantes é com você, Quen. O Botafogo anunciou hoje seu novo treinador. Trata-se de Franklin Carvalho. Ele que já tem passagem pelo Fogão nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, à época como auxiliar de Arthur Jorge. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Futebol raiz é o que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B da ESPN no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, o Jefferson Pereira curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado na Bandeirantes, alô Josué Gomes em Votuporanga. A Votuporanguense tá demais, hein, Josué Ramos. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado, Rony. Curtindo o som da Bandeirantes, Daniel Sena também tá ligado. Dali Porco torcendo pro time do Palmeiras, tentando ser o time do Grêmio. Bola aqui que ninguém vai disputar, não. Recolhe no campo de defesa do time do Grêmio. Vem pro toque, levar contigo no campo de retaguarda para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. 16 jogados, primeiro tempo. Quesada, Sérgio falam na Bandeirantes de 0 pro Grêmio, 0 pro time do Palmeiras. No momento em que o Grêmio tá tentando o primeiro ataque aí, Ulisses. Vamos ver. Não. O que acontece? Não, você tá de sacanagem. Zicamos. Você parou o teu... Não, peraí. Eu tenho uma história no Rádio Esportivo Brasileiro. Você achou que o Grêmio ia fazer um grande negócio nesse ataque, é isso? Não achei nada. Então eu vou te dizer, o que tá acontecendo é o seguinte. Para não atrapalhar o narrador, porque eu tenho time. O Monsalve, eu vou dizer pra você, hein. O Monsalve, cara, ele fez a maior besteira da vida dele, deu na canela dele. E tem gol no Campeonato Brasileiro, hein, Quen? Tem sim, Ulisses, gol no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo abre o placar em Bragança Paulista. Não. O Bragantino abre o placar. Bragantino abriu. Perdão, ao contrário. O Bragantino abre o placar em Bragança Paulista contra o Flamengo. Agora 1-0 para a equipe do interior de São Paulo. Tá aí, Bragantino, 1-0, gol de Pita. Em Bragança Paulista, Pita fez um golaço, diga-se de passagem. Dominou na entrada da área. O Rossi saiu, ele meteu por cobertura. No meio do gol, um golaço do Pita, placar que interessa diretamente ao time do Palmeiras, em Quesada, hein, Sérgio? É um baita resultado pro Palmeiras, né? Agora, nesse jogo especificamente, o Palmeiras tá buscando aí o controle do jogo. Time do Grêmio bem defensivo, bem lá atrás, né, Sérgio? Isso dificulta ao máximo as ações do Palmeiras. E o Palmeiras tem duas saídas, ou chute de fora da área, ou fazer essa tabela rápida para envolver melhor a defesa do Grêmio, como nesse lance perigoso aí do Arias. Deu certo, né? Só faltou aí uma finalização um pouco mais precisa, Sérgio. O Arias, ele vem buscar essa bola, o Maurício fazendo a inversão de posição, juntamente com o Alan, e o quarteto na frente funcionando muito bem, não guardando posição. Então a participação desses jogadores é importante. O Palmeiras é muito ofensivo, mas se resguardando, porque o Grêmio também é um contra-ataque mortal. Tem que ter muito cuidado. O Giai evita descer, porque sabe que do outro lado tem um jogador muito rápido, que é o Enamorado. Então acho que o Palmeiras está fazendo um trabalho brilhante, controlando o jogo e indo para cima com perigo no gol do Everton. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem pro toque de bola do Palmeiras. Bola foi solta à frente. Alan driblou. Vem para tirar o zagueiro. Ele põe para a linha de fundo. Tá marcado. Escanteio pro Palmeiras bater na direita. E o Palmeiras chegando mais uma vez pela direita, Ulisses, com o Alan dando uma canetaça para cima do Monsalve. A marcação chega rasgando. Andréas Pereira pega a bola. Escanteio, Palmeiras no jogo.
Cabos elétricos Sil, é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Se posiciona para a cobrança de escanteio. O time do Palmeiras, escanteio, vem para a cobrança. Andréas Pereira. Escanteio para o Verdão, o líder do Brasileirão. Flamengo perde por 1-0 para o Bragantino. Levantamento na grande área, subiu o zagueiro, cortou. Se o Palmeiras fizer um gol, fica bom demais para o time do Verde. Domina, recolhe Murilo, prende a jogada, abriu para o setor de esquerda. Jefté tentou o passe de bola contigo na intermediária. A bola foi tocada para dentro da grande área. Murilo matou no peito, vai fazer o gol, girou, tentou o drible, perdeu, voltou no toque de bola. O árbitro parou. Marcou que falta, impedimento do Murilo. O que ele deu, velho? Ele marcou alguma coisa ou falta em cima do Juan Nardoni? Isso, falta em cima do Nardoni, falta do Murilo. Murilo reclama bastante com o Bruno Arleu de Araújo, não concordou com a marcação de falta. Posse de bola, Grêmio no campo de defesa. E aí, foi falta? Que sabe, Sérgio? Foi sem querer, né? Mas sem querer também é falta, né? Ele chutou ali, o cara botou a perna na frente, sem dúvida nenhuma, foi falta. Falta do ataque do Palmeiras. Para você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor brasileiro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress. Dúvida, Carlos Vinícius tenta a finta, foi puxado pelo Fux. Falta, entrada da área pro Grêmio bater. Ele é perigoso, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols. A marcação do Palmeiras não tá dando espaço pro Carlos Vinícius. Dessa vez o Bruno Fux é quem agarra, derruba o atacante gremista. Falta marcada perigosa. O Grêmio tenta o primeiro na Arena Barueri. Mauro Rubinato ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Grêmio bater, é falta perigosa pro Grêmio cobrar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos melhores times do nosso continente na ESPN, plano premium da Disney Plus. Se posiciona para a cobrança, se posiciona para bater falta o time do Grêmio. Tem falta perigosa o time do Grêmio. Para você ligado na Bandeirantes. Tá deitado atrás da barreira do time do Palmeiras, Maurício. O Grêmio tem falta a ser cobrada. Se posiciona para a cobrança de falta. Vem bola batida para dentro da grande área. 0-0 para carta o jogo. Falta cobrada, batida em cima da barreira. A para volta com o time do Grêmio que domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já domina novamente o time do Grêmio para ser jogando. Carlos Campos em Iracemápolis ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domina no campo de ataque. Tenta o toque de bola contigo novamente o time do Palmeiras. Alan não alcança. Tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Grêmio bater na esquerda. Arremesso lateral, o Palmeiras não conseguiu sair jogando, não conseguiu a tabelinha ali, o Alan, a bola foi muito forte para ele e na sequência estava reclamando de uma cotovelada ali, o Monsalve, alarmando inclusive que o Alan teria dado essa cotovelada, o Bruno Arleu de Araújo não foi na dele. Você ligado na Bandeirantes, a Vonder preparou o que há de melhor no setor da construção civil, grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado esperam por você. Na Feicom, que começa na próxima semana. Aqui tá parado o jogo, tá marcado bola no campo de defesa. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Volta do toque de bola, Marlon Freitas ganha para o time do Palmeiras, mas está jogando completamente errado. Péssimo passe dele. O Leonardo tá ligado na Bandeirantes. Leonardo Vieira Souza tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola, tenta descer com o time pelo setor de direita. Campo de ataque, já domina para o time do Verde. Vem pra finta, entrada da área, deu toque de bola para Alan. Ele domina no campo de ataque, girou, balança em frente à marcação, tenta ganhar no corpo o jogador do time do Grêmio. Alan passou por dois, ficou no chão, pediu a falta. O árbitro mandou seguir. Aí vem Jair na marcação, aperta na marcação para a volta de graça com o time do Palmeiras que agradece. Domínio do campo de ataque, Marlon Freitas dominou, recolheu novamente, abriu para Andréas Pereira, volta a jogada para a direita, vem para o toque de bola novamente o time do Palmeiras, recolheu Andréas, soltou na direita para Giai, levou para a linha de fundo, vem cruzamento na boca do gol, Flaco tentou, não conseguiu, sobrou Arias, tentou chegar, também não consegue, Jefté, ele toca a bola, volta pelo campo de defesa com Marlon Freitas, que domina para ser jogando no seu campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, peças para o carro, moto, o caminhão, é na Cata, marca líder em suspensão, pode contar. A bola volta do toque de bola do time do Palmeiras, vem para finta Arias, abriu boa bola para Jefté, tentou a finta, evita a saída, ganha a jogada novamente para Arias, recolheu pelo setor de esquerda, capa de ataque, vai para finta Arias, balançou no meio de dois, lindo drible, ergueu a cabeça, tentou bater cruzado, seria para o Maurício no meio das pernas do zagueiro, pegou do Grêmio. Que lance do Arias!
Belíssima jogada pelo lado esquerdo, né? Passa no meio de 2 marcadores, Ulisses. E aí ele tenta tocar pro meio. Deveria até ter batido pro gol. A melhor oportunidade ali na jogada. Quase o primeiro do Palmeiras na arena. Craque, hein? E... joga muito, velho. Esse cara é impressionante. Lembra eu nos bons momentos da minha vida. Tá rindo o quê? Hã? Não, você tá rindo, você tá dando gargalhada. Não, o que eu achei... Eu também tô dando. Você também? Olha, vocês estão corretos. Pois não. O cara é muito bom, né? Que jogada é de quem joga na rua, né? Lá da Colômbia, né? Ele passou no meio dos dois, do TT e do Pavão. Incrível. Tem mais Palmeiras aí, Ulisses. E vem para o jogo o time do verde, bola foi solta para Marlon Freitas, domina pelo comando de ataque, vai para finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, Giai domina, abre a jogada no comando de ataque, recolheu, empurra a jogada, dominou novamente, Andréas Pereira meteu para Giai, vai sair o gol do Palmeiras, bateu Everton, segura o goleiro do Grêmio. Agora a bela jogada trabalhada pelo lado direito, né? Com uma tabelinha do Andréas Pereira pro Giai, o Giai acaba batendo pro gol, recuando pro goleiro do Grêmio. A bola volta com o time do Grêmio, boa jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola contigo novamente, do menino namorado, vai pra finta, recorre a jogada pelo esquerda, bola batida, gol! Carlos Miguel espalma, ele põe pra fora, Carlos Ribeiro Borba, curtindo o sonsaço Bandeirantes, na Infinity Pay, quando os fãs vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Quesada, recebendo uma mensagem do outro lado do mundo, de Leonardo Rizzo, o rei dos camarotes. Grande. Falou que você deixou uma dívida em Vegas. Foi um negócio maluco. Não deixei não. Lá a gente ganhou um cascalho, né? Joguei $100 e ganhei 400. Quando eu quis jogar um pouco mais, o Léo falou, segura. Porque aí a primeira, né? O primeiro risco de você perder tudo que você ganhou. Aí eu economizei o dinheiro e a gente gastou com o jantar. Fizemos a coisa certa. A bola volta no toque de bola contigo novamente, era marcada falta pro time do Grêmio bater. Sei não, hein, cara. Eu vou dizer que estava impedido, mas se não tivesse impedido era pênalti pro Grêmio, hein. É da rola. É futebol da Bandeirantes para você, viu, Ulisses Costa? Se tivesse impedido, se não tivesse impedido era pênalti, porque ainda bem que estava impedido. Estava com o pé em cima da linha, foi tocado, mas o impedimento já havia sido marcado. Domina pelo campo de defesa, recolhe contigo novamente no setor intermediário, sai jogando o time do Grêmio. Recolhe o time do Palmeiras, prende com a Marlon Freitas, abre a jogada para a ponta para Andréas Pereira. Andréas Pereira domina, vem pro toque, levada contigo na intermediária com o Giai prendeu para Marlon Freitas. Ele domina para Flaco Lopes domina pelo time do Palmeiras, abre o compasso para bater pro gol e gira. Tentou lançamento para ninguém, recuou pro Everton. Sai do gol e pratica Felipe, boa defesa. Tava fora da área. Vai trocar o óculos, o Mariceu roubou. Tava fora da área, o que tava com o pé em cima da linha da área. Vai trocar o óculos, vai no oftalmologista, o Mariceu. A bola volta no toque de bola, não sabe piciroca nenhuma de futebol. Agora vem o toque de bola novamente, domina. Recolheu Flaco, que passe forte pro Alan. Linha de fundo, tiro de meta pro Grêmio. O Palmeiras erra muito, hein, o Quesada, hein, Serjão? Essa decisão aí final não tá, né? Do passe ou do chute não tá legal. E aí é com todo mundo, né? Você vê no lance anterior, o Arias estava sozinho perto da marca do pênalti, né? O cruzamento tinha que ter sido para ele. E agora o Flaco, Sérgio, era só ter dado um totó ali pro Alan, né? Deixaria o Alan numa situação muito boa. É no time certo, né? Quando ele coloca, ele passa essa bola, ele passa muito forte, aí o gramado muito liso, e ele acaba perdendo aí o passe e uma oportunidade muito grande. O Palmeiras na finalização, ele tá chegando muito afobado, não tá conseguindo finalizar bem. E vem para o jogo, domina do campo de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras pela direita com o Giai. Giai cruzou, levantou, boca no gol nas mãos do Everton. No alto ele sai para fazer a firme boa defesa. Eu vou dizer um negócio para você, o Bragantino tá dando uma canseira no Flamengo que eu vou dizer para você, hein. Que coisa louca, o Bragantino vence o jogo 1-0 contra o Flamengo em Bragança. Mas tá dando uma canseira pro Flamengo. Viva na pele a Libertadores, a Sul-Americana. Assista os maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. A bola já volta no toque de bola, recolhe contigo novamente no setor intermediário. Aperta, tenta o toque de bola contigo novamente no meio de campo. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. O Serginho Japa ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da audiência.
domina no campo de ataque, tenta o toque de bola novamente, recolhe curto no campo de defesa, tenta o levantamento à frente, é namorado, tentou chegar, a bola não chega, a bola volta do toque de bola, Coutinho novamente, recolheu novamente no campo de defesa, domina no campo de retaguarda, vai para a finta, prende o lance novamente, o time do Palmeiras para sair jogando no seu campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, domina no campo de defesa, o time do Palmeiras tenta descer com o Jefté, ele prende o lance pelo setor de esquerda, quebra ataque, abriu a jogada para a ponta, nossa, completamente errado o passe dele, na esquerda vem para ganhar Pedro Gabriel, ele recolhe para o time do Grêmio, tenta o levantamento na ponta, tenta descer novamente o time do Grêmio, lançamento na grande área para ninguém, tranquilo, Fux sai jogando com Freitas, Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, já tenta partir para o comando de ataque, ele vem para a finta, vai para o drible, abriu para Maurício dominou para Arias, ele é o talento do time do Palmeiras aqui na esquerda, Arias domina, vem para finta, a bola escapa. Sai do gol tranquilo, Everton para fazer a defesa e o Maurício ficou reclamando de uma falta no meio do caminho do Juan Nardoni. Isso mesmo, Ulisses. Falou que foi atropelado pelo Nardoni, caído no gramado reclamando com o Bruno Arleu de Araújo. Queria falta, o Bruno Arleu não deu a marcação da falta e na sequência o John Arias acabou perdendo o embate no campo de ataque, posse de bola, Grêmio na defesa. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes Cabos Elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, pois não. Esse jogo vertical do Marlon Freitas é o que o futebol brasileiro precisa, a seleção também. A gente viu o Danilo fazer isso no jogo, né? O Danilo do Botafogo que jogou na seleção contra a Croácia. É pegar essa bola, dominar e avançar uns 10, 12, 15 metros. Né? Você já coloca uma base ofensiva muito legal, né? Como vai acontecer nesse lance agora aí. E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi solta com toque de bola de Arias domina para Alan, os dois talentos de ataque do Palmeiras dominam, Alan bateu pro gol, Everton no meio do gol, mas será que os jogadores do Palmeiras não estão confiando no Everton? Pô, jogaram tanto tempo com ele, bateu uma bola daí ele pega, hein, Sérgio? Ele tá muito bem na partida, o Everton é muito técnico, né? E eu acho que o Palmeiras tá querendo surpreender o Everton. E um chute de fora da área aí é perigoso. Agora, Ulisses, o Palmeiras inteligentemente puxa o Grêmio pro seu campo de defesa e consegue neutralizar e sair pro contra-ataque. É um estilo de jogo do Palmeiras. Ele começa a pressionar, não deu certo, ele começa a recuar para pegar o time adversário aí um pouco mais desatento. A bola volta, Josinaldo Isaías de Lima ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário do time do Palmeiras, abertura para Fux. Fux domina, ameaça o cruzamento, vem para o chuveiro, Fux levantou para Flaco, na cabeça do Flaco, mas antes viu o zagueiro tira. A bola volta com o time do Grêmio, dá um pico na bola novamente, Noriega. Ela volta curtindo no campo de ataque para o time do Palmeiras que tenta descer com o Giai. Giai balança de um lado, outro ganha a jogada para o time do Palmeiras, toca a jogada pelo setor de esquerda para Fux. Fux abre a jogada, recolheu contigo no meio do campo, Marlon Freitas abriu, já domina do campo de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, Maurício, ele ganha novamente no toque de bola, Murilo soltou, jogada para o toque de bola de Flaco Lopes, abriu bom lance, Jefté deu para trás, vai sair o gol, bateu pessimamente mal pro gol, o John Arias, mas parecia que estava marcado impedimento. Isso mesmo, Ulisses, impedimento do Jefté, ele recebe o passe do Flaco Lopes, faz ali uma bela jogada, mas nada valia, né? Na sequência o John Arias acaba desperdiçando e mandando pela linha de fundo, mas já marcado irregularidade no ataque pela esquerda do Verdão. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir 32 minutos de bola rolando 32. É o primeiro tempo de jogo girando o placar do Campeonato Brasileiro. Em Barueri, Palmeiras 0, Grêmio também 0. Alô, Oquen. E no interior de São Paulo segue Bragantino 1, Flamengo 0. A equipe do interior vai chegando à 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 11 pontos e empurra o Santos, que era o 12º à 13ª colocação, e o Corinthians à 14ª posição, os dois com 10 pontos. Volta do toque de bola do time do Palmeiras, tentando ser curtido do setor intermediário com Flaco. Se caprichar, sai gol, são 3 do Palmeiras contra 4 do Grêmio, vem chegando o Jefté, também pede Arias, abertura para Arias dominou na esquerda, deu para trás, para ninguém. O time do Palmeiras também displicente, o Arias não pode errar uma bola dessa, não tinha ninguém na marcação. Ele tocou em cima do zagueiro do Grêmio, hein? É a falta de capricho que a gente tá comentando aqui, eu e o Sérgio. Essa bola final, né, uma bola mais caprichada para trás ali, ele conseguia pegar um atacante chegando de frente. Isso não aconteceu. O Arias foi muito displicente nessa jogada. E apesar do ferrolho do Grêmio aí, o Palmeiras ainda cria espaço, né? Encontra espaço. Falta o capricho, é o que você está falando aí.
E vem pro jogo, tipo o Grêmio, cruzamento na grande área. Vem pra tirar inteligente, mas muito inteligente. Já explora a marcação, explode em cima da marcação do Pedro Gabriel. Vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para o time do Palmeiras bater. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras tenta descer do campo de retaguarda. A abertura foi feita à frente pelo setor de direita. Já domina Rogério Assis, transmitiu a vitória do Santos 2-0 no Remo. Domina o time do Palmeiras, Arias ganhou. Vai para dentro da grande área. Lance lá atrás feio, hein? Sei não, hein? O Pedro Gabriel deixou o cotovelo, me pareceu, no Giai. Tá caído com a mão no pescoço, o Giai pegou no gogó. E uma pressão nesse momento, Ulisses, dos jogadores do Palmeiras pra cima do árbitro, do Bruno Aleu de Araújo. Na sequência já da jogada, o Giai reclamava bastante e ali, de uma possível cotovelada, o árbitro agora paralisa o jogo pro atendimento ao jogador palmeirense. Não, tem que dar amarelo, não foi agressão, mas foi uma falta feia, foi no pescoço do homem, hein, o Sérgio, hein, caçada? Acho que amarelo tá bom, vai, para também não esticar muito a conversa. Os jogadores são bem belos artistas, né, ou péssimos artistas, né, que às vezes vai no peito, o cara coloca a mão na garganta, eu nunca vi isso, né? Hoje não, que nem o Everton, né, pegou na mão, né, Sérgio, ele colocou a mão na cabeça. Nem tocou, hoje eu tava vendo o jogo até do Santos hoje também. O cara toca no tornozelo, no joelho, o cara sente o rosto. É engraçado. Ele tá uma febre hoje, de uma encenação que eu vou te falar, viu? Acho que pegamos isso aí dos argentinos, viu? É muito mimimi, né? Antigamente não aguentava bordoada. Lembra quando a gente jogava, Sérgio? Era bola bolinha, né? O rapaz, o cara jantada. Hoje os caras... Você relou no uniforme, o cara tá chorando. Você parecia com quem quando atacante, você jogava? Eu? Era uma mistura do que com o que, por exemplo? O Hugo de Leão. O Walter, que era do Goiás, Vartão. Mesmo estilo. Depois do hambúrguer. Era bolacha, refrigerante, hambúrguer e correria. Tubaína. O bagulho era louco, velho. Ô, rapaz, mas marcava o campo, hein? Em alta velocidade, marcava o campo. Deixava o trilho, viu? Porque era um peso. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Grêmio, tenta descer no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Cara, eu tô, rapaz, com a febre aqui, eu não tô mentindo não, eu tô mal, péssimo, viu? Tá louco, derrubadaço, mas vambora. E vem pro jogo, o time do Palmeiras, levantamento foi feito à frente, sobe de cabeça, tira dali, Verri. A bola volta no toque de bola contigo novamente com o time do Palmeiras. Já domina no campo de ataque, bola batida pro gol, empolgou o garoto. Ô, Andrés Pereira, bateu mal, linha de fundo. Tiro de meta pro Grêmio, né, Ulisses? O Palmeiras que tenta chegar aí em 2 vezes em sequência pelo lado direito. Primeira marcação, tirando o cruzamento, a bola sobra pro Andrés Pereira de muito longe. Tentou surpreender o Everton, mas mandou direto pela linha de fundo. Tiro de meta, Grêmio. Ô, Everton, tira outra foto pro YouTube, que essa aí você tá com a capa de chuva, tá horrível a foto. Tira a capa de chuva e bate uma foto melhor. Tá Vou fazer isso agora. Isso, por gentileza. A bola volta do toque, ele vai na recolhe com o time do campo de defesa do time do Palmeiras com o John Arias. Recebeu de presente a bola Arias. Ele ganhou, soltou para Maurício dentro da área. Fecharam a porta para ele. A bola volta com o Everton que sai do gol para fazer a defesa. Tava tentando a jogada ali pelo lado esquerdo do Maurício e a marcação do Grêmio reclama de uma possível irregularidade, de uma possível falta do Palmeiras na jogada de ataque, nada marcado pelo árbitro do jogo. O Gustavo Martins ficou ali batendo boca. Eles são machões, os jogadores do Grêmio, chegam junto, a hora que alguém chega neles, eles ficam bravos. É impressionante. Vai lamber sabão, Gustavo Martins. Os jogadores do Grêmio, Gustavo Martins, chega, bota, são violentos, aquela coisa toda. Aí um cara divide com ele mais forte, eles reclamam. Os jogadores do Grêmio, a mania do Chico Garcia é igualzinho. Ele é igualzinho. E o namorado não é o namorado, porque é o namorado de Chiquito. Aí parado o jogo. Na sequência, depois de muito reclamar, o Gustavo Martins vai lá e empurra com as 2 mãos nas costas do Maurício. Falta marcada, campo de ataque pro Verdão. É o futebol da Bandeirantes e tem notícia maravilhosa para a torcida do Palmeiras, hein? A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na Feicom.
É Vonder, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes. Tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater da intermediária. Já tem notícia muito boa pro torcedor do Verdão, para você ligado no microfone da Bandeirantes. Esse aí já passou pelo Corinthians, passou por tudo quanto é lugar e tá aí, ó, fazendo gol. Tá louco? É o Pitti. E aí? É isso aí, Ulisses. 2-0 para a equipe do Bragantino em Bragança, que faz o segundo com Gabriel Pitbull, ele mesmo que tem passagem pelo Palmeiras, Corinthians, Internacional e outros clubes do Brasil. A bola volta do toque de bola, domina novamente o time do Palmeiras, tentou o domínio, não consegue, perde a jogada o time do Verde, recolhe no campo de ataque, perde a jogada, domínio do campo de ataque, ele namorado, Alan não conseguiu ganhar, enamorado, prende o lance, já domina, enamorado, levou para a linha de fundo, vem pro cruzamento, Giai, vem para tirar dali, futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil, a bola volta do toque de bola, recolhe o time do Palmeiras, tentou descer, toma uma falta, vai pintar o primeiro amarelinho do jogo, dá o primeiro amarelinho do jogo. Primeiro amarelinho do jogo. Pro camisa 54, Pedro Gabriel. Falta pra cima do Giai nessa tentativa de jogada. Aí agora, depois de muito tempo, Bruno Arleu de Araújo saca então o primeiro cartão amarelo da partida. Esses jogadores são estranhos, né? O Pedro Gabriel, ele puxa o Giai pela camisa, derruba o Giai, o árbitro dá amarelo e ele reclama. Ele precisa fazer um curso com o Chico Garcia de arbitragem. Tá louco, merecidíssimo amarelo, hein, Serjão? Hein, Quesada? Sim, e o Vieri passou ali e ainda reclamou também, né? Isso fica na reclamação. Não, claríssimo, amarelo bem dado, né, Sérgio? Bem dado. E já na jogada no meio campo, em cima do Maurício, aquele empurrão, já era pra ter amarelo também em cima do jogador do Grêmio. O Grêmio chega forte e não pode reclamar, porque tá muito bem na partida do Palmeiras. A bola volta com o Jefté, tenta o cruzamento, vem para ganhar escanteio, Pavon põe para fora, escanteio para o time do Palmeiras, bater da esquerda. O Palmeiras estava tentando chegar mais uma vez pelo lado esquerdo com o Jefté e o Pavon chega rasgando pela linha de fundo, tem escanteio, John Arias bate pro Verdão. E vem para a cobrança John Arias para bater escanteio para o time do Palmeiras, escanteio para o time do Palmeiras, bater 0-0, o placar do jogo, o Verdão quer o primeiro gol, Murilo na grande área também tem Fux. Maurício conversa com o árbitro agora. Tá levando uma chamada do Bruno Arleu de Araújo, que agora autoriza a cobrança. Já trocou a foto ou não? Já vamos mandei pros Twitter. Isso aí. É bola! Escanteio, Arias bateu fechado na boca do gol. Subiu. Nossa, 2 jogadores do Grêmio na bola, velho. Quem tocou por último foi o Verri. Escanteio, Palmeiras direita. Faltou uma conversa entre os dois jogadores do Grêmio no campo de defesa. Escanteio já batido pelo Alan. Escanteio. Peço desculpa pra você que tá ouvindo a Bandeirantes, eu tô feinho na foto mesmo hoje, viu, filho? Tô numa febre aqui que eu vou dizer um negócio pra você. Garganta tá doendo, mas vambora. Domínio do campo de ataque, recolhe o time do Palmeiras, bola foi chuta pra Alan. Dominou, levou pra linha de fundo, cruzou, travou o zagueiro. Põe pra linha de fundo, escanteio novamente no campo de ataque. Escanteio no campo de ataque pro time do Verde bater. Nardoni foi quem chegando, rasgando ali a marcação do Alan. Andréas Pereira, encarregado da cobrança. E vem para a cobrança, vem para o levantamento. Juniel tá curtindo o som da Bandeirantes, escanteio cobrado. Grêmio muito bem nas bolas aéreas, a zaga do time do Grêmio. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta. O time vem para o toque de bola, toda a bola nas mãos do Everton. Giai meteu a bola na mão do Everton. Aí o Everton meteu a bola na velocidade, pôs para fora. Lateral para o time do Palmeiras bater. Manual que Maurício bate para o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa com Fux. Fux domina, tenta inverter a jogada pelo setor de esquerda para Flaco. Flaco domina pela direita no campo de ataque, escorrega, dá o tapa na bola. Como ele é bom de bola, hein? Melhorou muito o Flaco, dominou 1-2 na sua marcação, levou para a linha de fundo, foi puxado Flaco. O árbitro marca a falta cometida pelo Pedro Gabriel, que já tem amarelo. E que tá reclamando bastante com o Bruno Arleu de Araújo. E de fato fez falta, né, Ulisses? Mesmo caído, o Flaco Lopes consegue. Ele tem um escorregão, ganha a jogada e na sequência a falta marcada. O Palmeiras na bola parada vai tentar o primeiro na Arena Barueri. Ô, Sabrina, que maldosa você, Sabrina, que tem que perder nada, minha filha. É bola no campo de ataque, a falta novamente pro time do Palmeiras bater pela direita, falta pro Verdão cobrar. Big Dog curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Se posiciona, vem para a cobrança novamente de escanteio. É falta, me desculpem, pro time do Palmeiras bater, vem Ala para a cobrança de falta pro time do Palmeiras. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A falta vai sendo cobrada, tenta o levantamento à frente, falta, partiu pra bola. Andréas partiu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Marlon Freitas.
pro time do Palmeiras. Marlon Freitas para abrir o placar do jogo. Na cobrança de falta perfeita do Andréas Pereira. Colocou a bola como se fosse com a mão na cabeça dele. O Marlon Freitas subiu, cabeceou e meteu no fundo da rede. Tá aí pra você, tá aí pra você. Agora, Verdão 0, Grêmio. Palmeiras na frente, Marlon Freitas, que cobrança de falta do Andréas Pereira. Palmeiras 1-0, 0 pro time do Grêmio. Chupa Chico Garcia. Aí, Verdão na frente. Gol emoção maior do futebol. E essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção. Marlon Freitas, que você proporciona a torcida do Verdão. Palmeiras mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 0, Grêmio. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você, Everton. E se era um Palmeiras que errava muitos cruzamentos, que via a marcação do Grêmio se sobressair pelo alto, nessa não teve jeito. Como se fosse com as duas mãos, Andréas Pereira faz o cruzamento certeiro na cabeça de Marlon Freitas. É o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Ele toca de cabeça pra dentro da rede e lá dentro o Everton ainda toca na bola, mas não consegue evitar. O Palmeiras faz 1-0 na Arena Barueri. 1-0 pro time do Palmeiras do futebol da Bandeirantes. Verdão bonito na frente. Peças para o carro, moto, caminhão. É Nakata, marca líder em suspensão. Se é Nakata, pode contar, torcedor brasileiro. E aí? Quesada e Serjão. Essa bola parada aí do Palmeiras, ela é muito perigosa, né? O Andréas é um excelente, um exímio batedor. E aí é treino, obviamente, né? Encontrou o Marlon Freitas numa situação muito boa. Marlon sozinho ali, né, Sérgio? Sozinho. O único que tentou subir um pouquinho foi o Carlos Vinícius, mas enfim, nada poderia fazer. E uma cabeçada, uma testada fortíssima para abrir o placar. Não resolveu por baixo, mas por cima na bola aérea, o Palmeiras faz 1-0, Sérgio. Merecido, né? O Palmeiras numa bola parada excelente, como você falou. A cobrança do Andréas, onde o Marlon ele busca o espaço. A defesa tenta acompanhar e ele chega perfeito na bola e faz a cabeçada indefensável para o Everton, porque ela é muito próxima. Você vê que o Everton toca na bola, mas ele está indo para dentro do gol. É uma bola muito difícil. Então o Palmeiras mereceu esse gol, está jogando melhor. E agora vamos ver como é que fica esse cenário. O Grêmio tem que sair, buscar mais o jogo. O Palmeiras também sabe jogar no contra-ataque e está jogando bem. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Parado o jogo, marcada a falta para o time do Grêmio bater. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos melhores times do nosso continente. Na ESPN, pelo plano prêmio do Disney Plus. Levantamento à frente da grande área, tenta chegar o Grêmio. Falta no Carlos Miguel. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Aí parado o jogo, tá marcada a falta. Falta no Carlos Miguel? Isso, o Carlos Vinícius. O jogador foi de costas em encontro dele. Obstruiu ele, exatamente, Ulisses. De Carlos para Carlos, né? Isso aí, o Carlos Vinícius para cima do Carlos Miguel. Palmeiras, 0 Grêmio. Verdão é mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai vencendo o Flamengo por 2-0 em Bragança Paulista. O Bragantino vence o jogo. Intervalo, Bandeirantes vem com ela. Ana Martins. Alô, Ana, boa noite. Boa noite, Ulisses. Valeu, Ulisses Costa, com todas as emoções. Direto da Arena Barueri, de Palmeiras 1, Grêmio 0. Sufoco aí, mas no finalzinho dessa primeira etapa, o Palmeiras abriu o placar, já que não pôde jogar no Allianz Parque hoje, jogou na Arena Barueri. Já tem opinião, destaque para o jogo aí com a nossa dupla de craques. Hoje comigo o Sérgio, um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, integra aqui o nosso time, e o nosso querido Leandro Quesada. Quero ouvir agora o Everton Ramos, está lá observando a saída das equipes do campo nesse primeiro tempo. O que você está vendo por aí, Everton? Boa noite para você. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite para você e para o ouvinte acompanhando o intervalo inteligente da Bandeirantes. Jogadores saindo rapidamente após o intervalo assim do Bruno Arleu de Araújo. Agora o detalhe, o torcedor nas arquibancadas, claro, fazendo bastante festa. Primeiro tempo não foi fácil, Palmeiras com muitos erros, né? No toque de bola, em cruzamentos. E aí, já no apagar das luzes do primeiro tempo, o primeiro gol de Marlon Freitas. Com a camisa do Verdão, o Palmeiras vai seguindo nessa toada. Ana, nos últimos 14 jogos, já pegando o recorte para esse primeiro tempo por aqui, o Palmeiras só perdeu um
no Campeonato Brasileiro, um duelo contra o Vasco e todas as derrotas do Verdão nesta temporada 2026, 3 jogos fora de casa. Então é um Palmeiras que vai mantendo um domínio dentro de casa, vencendo a parcial por 1-0 e, claro, mais líder do que nunca deste Campeonato Brasileiro. É impressionante, Everton. Concordo com o Quesada. A gente falava mais cedo aqui sobre um favoritismo em relação a Palmeiras e Flamengo. Para mim, mais ainda em relação ao Palmeiras, que só tem a crescer aí até essa reta final. Tem chão aí, esse Brasileirão, até porque tem muitas competições também para o Palmeiras disputar, mas acredito que é um dos grandes favoritos. Hoje, se emplacar esses 3 pontos, abre uma liderança grande aí em relação às outras equipes, né? Já, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vou voltar com você de novo, Everton. Começando aqui, então, com os nossos comentaristas, com a nossa dupla de craques, né? Vou começar pelo Sérgio, destaque para esse primeiro tempo. O Palmeiras que conseguiu barrar, né? Essa marcação aí do Grêmio no último respiro da primeira etapa, a jogada de uma bola parada que trouxe esse primeiro gol. Esse é o caminho para o segundo tempo. E como é que o Grêmio tem que reagir aí nesse segundo? Sérgio, boa noite. Boa noite, Ana. Um Palmeiras que controla as ações do Grêmio. Ele não deixa o Grêmio sair do setor defensivo. Ele consegue, o Palmeiras com Marlon Freitas, Andrés e o próprio Alan, ele vem controlando as ações ali no meio de campo. O Maurício participando muito bem. E, claro, a rotação do Flaco Lopes, juntamente com o Arias, faz com que esse meio de campo, juntamente com o ataque, envolva a defesa e os volantes do Grêmio, com muita maestria. Esse toque de bola refinado, pelo lado direito, às vezes com o Giai e às vezes aqui com o Jetfé, né? Ele consegue neutralizar, ali, consegue chegar com muito perigo no setor defensivo do Grêmio. Everton muito bem na partida, é uma bola que não é defensável, infelizmente para ele, mas para o Palmeiras, felizmente, não saiu um gol de bola parada. Controlando as ações, o Palmeiras tem um certo equilíbrio. Quando ele tenta e nas finalizações não foi muito bem, ele consegue voltar, começar a jogar as ações, trazendo o time do Grêmio para o seu setor defensivo, e ele começa a sair no contra-ataque com Marlon Freitas e Andrés. É um time que tem essas duas opções dentro da partida. Então o Palmeiras realmente é muito ofensivo e ao mesmo tempo muito controlador da partida até agora. Tá certo, Sérgio. Daqui a pouco, depois do intervalo que a gente vai fazer, dentro do nosso intervalo inteligente, o Sérgio traz mais opiniões aqui e, quem sabe, previsões aí para esse segundo tempo que rola já na Arena Barueri, com a narração de Ulisses Costa, com toda a nossa equipe. Tô com o Leandro Quesada, que prazer, Quesada. Fala, Aninha, tudo bem? Tá com você mais uma vez. Daqui a pouco também nosso apito final, com o nosso gabarito, nossas notas para os nossos craques, craque da partida. Bom, a gente falava também aqui durante o jogo, você pontuou muito bem sobre faltar um capricho nessa finalização. Armar boas jogadas, né? O Palmeiras fazer todo o trabalho ali, mas faltava estar mais aciado, né? Nessa finalização. Ainda com essa abertura de placar, com esse jogo, que deu um respiro nesse intervalo, falta tudo isso para esse segundo tempo em relação ao Palmeiras? É só olhar para a cadeira onde está sentado o Sérgio, que ele se incomoda na hora em que você está esperando, como torcedor palmeirense, aquele toque refinado para arrematar e fazer o gol, e aí a decisão é errada. Ou o toque é curto, ou o toque é longo, ou em vez de ser pelo alto é por baixo, ou vice-versa, entendeu? E o Palmeiras criou para fazer mais do que esse um gol. E criou para fazer o gol com a bola rolando, né? É que saiu ali, também não adianta reclamar, porque acho que esse é um expediente também. Se tá difícil, tem que ter uma bola aérea aí para tentar complicar a vida do adversário. Foi uma batida realmente excepcional do Andrés para a entrada do Marlon, já analisado aí pelo Serjão. Mas assim, o placar de 1-0, para mim, foi pouco perto daquilo que o Palmeiras criou, né? Contra um time que veio para se defender. Claramente o Grêmio está na Arena Barueri para se defender e levar um pontinho precioso para casa. O Sérgio falou um negócio interessante. Vamos ver no segundo tempo se não muda a postura. Se mudar a postura é melhor para o Palmeiras, porque aí o Palmeiras se retrai e joga no contragolpe. Aí no contragolpe você tem o Arias, você tem o próprio Flaco, que é um cara bom de contragolpe, você tem o garoto Alan, né?
Então, de repente, pode estar o jogo aí pro Palmeiras. Eu não queria estar na situação do Grêmio, porque assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se ficar lá atrás, vai tomar outro gol. Se sair, pode correr o risco de tomar 2 e, de repente, pintar uma goleada. Mas desculpa, viu, Pedro Cohen, que é gremista, mas muito fraco esse time do Grêmio. Que isso, um time que só se defende. Enquanto o Palmeiras tenta atacar, depois se retrai um pouco para tentar pensar um outro jeito de jogo, faltou o capricho e propôs o jogo desde o primeiro instante, o Grêmio é um time muito fraco. O Grêmio não deu um chute contra o gol do Carlos Miguel, Sérgio. Que é isso, cara? Deu né? O Carlos Miguel. Deu Mas assim, você falou bem. Mas sem aquele perigo, sem aquele negócio... Você falou bem. Eu acho que a ideia do treinador ele é chegar aqui, ele conter realmente o ímpeto e aquilo que o Palmeiras se propõe a fazer, que é atacar. O Palmeiras é uma equipe que não se contém em só trocar a bola. Ele consegue criar jogadas, oportunidades, tanto do lado esquerdo e do lado direito. A gente vê isso. Mas quando você cria bastante, isso é bom. Mas o que o Palmeiras está pecando é na finalização. Isso aconteceu nesse jogo. Por isso, uma jogada e uma boa cabeçada do Marlon Freitas fez o Palmeiras sair na frente nesse primeiro tempo. Para o Grêmio, seria importante você conseguir um 0-0. E aí o Palmeiras começa a ficar um pouco desesperado e vai para cima. Então é essa a proposta do Grêmio para esse jogo. Se defender e pegar o Palmeiras no contra-ataque e tentar aí conseguir os 3 pontos. Mas o Palmeiras, sabendo disso, vai saber se defender agora com um resultado positivo. É um outro tipo de jogo agora, tá? O Grêmio vai ter que sair e aí a gente espera que o Palmeiras saiba se defender e sair pro contra-ataque. O jogo do Palmeiras, Aninha, para fechar. Esse é o jogo pro Palmeiras. Então o Grêmio que se ligue para não tomar uma pancada aí no segundo tempo. Vai ser difícil pro Grêmio pode vir mais, inverter né? isso daí. É isso, a gente veremos já. É o nosso intervalo inteligente na Rádio Bandeirantes. Lembrando que você acompanha com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Falamos do nosso gremista aqui, o Pedro Cohen. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, ele vai atualizar resultado da outra partida da 9ª rodada do Brasileirão. Em instantes, voltamos para mais 45 minutos de Palmeiras e Grêmio com a narração de Ulisses Costa na Rádio Bandeirantes. Já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente
Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vamos falar de nível técnico. O Brasileirão Série B tá de volta na ESPN. Assista a mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pelo ESPN com o plano premium do Disney Plus. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. Ferramenta ideal, é bom trabalhar com Vonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. A falta vai ser cobrada, tenta o levantamento à frente, falta, partiu pra bola. Andréas partiu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Marlon Freitas. Marlon Freitas pro time do Palmeiras. Marlon Freitas para abrir o placar do jogo. Tá aí então, de volta com o nosso intervalo inteligente, ao som de Ulisses Costa narrando o primeiro gol do Palmeiras. Marlon Freitas marcou e abriu o placar. Palmeiras 1, Grêmio 0. Vamos para o segundo tempo já. Vou até chamar aqui o Everton Ramos, porque as equipes estão voltando, né, Everton? Por enquanto, só o Palmeiras, viu, Ana? O Palmeiras voltando e aparentemente sem mudanças, no aguardo dos jogadores do Grêmio. Tá certo, Everton, te chamo já. Vou com o Pedro Cohen, porque tem rodada do Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada, com mais um jogo acontecendo simultaneamente. A partida entre Bragantino e Flamengo, né, Pedro? É isso aí, Ana. O Bragantino vai vencendo o Flamengo por 2-0, 2 golaços, inclusive um do Isidro Pita e outro do Gabriel. Esse mesmo, aquele ex-Palmeiras, ex-Corinthians, jogou no Inter, Botafogo também. E além dessas duas partidas, né, o Atlético Mineiro venceu a Chapecoense por 4-0 hoje mais cedo às 7 horas, no mesmo horário você escutou aqui na Rádio Bandeirantes. Santos 2, Remo 0. Neste momento, com essa vitória parcial, o Verdão vai chegando a 22 pontos e tem a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o segundo com 19, o Bahia é terceiro com 17, mesma pontuação do quarto, São Paulo. O Flamengo, com a derrota parcial, estaciona na 6ª posição com 14 pontos e o Bragantino vai chegando à 11ª posição com 11 pontos. Mesma pontuação do Grêmio, que neste momento é o 10º colocado, Ana. Tá certo, então. Obrigada pelas informações, viu, Pedro? O Palmeiras consegue até aqui uma vitória importante e a expectativa é que se mantenha aí nessa liderança isolada. Lembrando que logo após a partida tem o apito final na Rádio Bandeirantes com informações para você. A gente vai falar desse jogo entre Palmeiras e Grêmio, vamos repercutir também Santos para você aqui. Eu vou chamar ele que já está a postos para narrar esse segundo tempo. Solta a voz e vem Ulisses Costa. O árbitro apitou, a bola rolou, se ela rolou, deixa ela rolar. O futebol da Bandeirantes em campo, você ligado no microfone. Mudou. Vai na tradição do rádio esportivo brasileiro. Mudou o Grêmio. 3 mudanças, Ulisses. Sai o camisa 19, Noriega, para a entrada do 17, o Dodi. Sai o 11, Monsalve, para a entrada do 37, Gabriel Mack. E por último, saída do TT com a 21 para a entrada do Amuso, camisa 9.
Não, repete as alterações, por favor, para mim, por gentileza. Vamos lá. Vamos 19, Noriega vai embora para a entrada do 17, o Dodi. O 11, Monsalve foi embora para a entrada do 37, Gabriel Mack. E a última mudança, saída do TT, 21, para a entrada do 9, Amuso. 9, Aluso. Amuso. Amuso. E aí, Quesada? E aí, Sérgio? O Dodge volante, o Noriega, né, já estava perdendo todos os combates no meio-campo. Gabriel Mack é um ponta, ainda jovem, não é? Jogador da base do Grêmio. Tem uma experiência muito grande de que ele resolva as coisas pro Grêmio. E o Amusa também, em pouco tempo, era titular, né? Jogador da Bélgica, joga de ponta, pode ser o 9 também. São as mudanças para tentar fazer essa roda girar ofensivamente melhor, Sérgio. Com essas mudanças, o Luiz Castro vai para cima. Ele tenta, pelo menos, dar uma pressionada no Palmeiras, tirando um pouco esse ímpeto, né? Do Palmeiras vir para cima. Então acho que o Grêmio agora vai partir pro jogo e vai tentar empatar essa partida. É a hora, como eu falei, do Palmeiras ter essa posse de bola, tentar sair no contra-ataque e, mais uma vez, com o resultado na mão, é saber administrar esse resultado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, domínio do Grêmio 1-0, Verdão. Mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro, pois não? Temos mais uma mudança também aí na nossa foto do YouTube. Depois eu quero a sua análise, tá bom? Melhorou. Já vi aqui, tá com o colete de repórter do Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda. Achou que melhorou, Quesada? Pra mim tá a mesma coisa, mas tá bom. Tá aprovado, tá aprovado. A sua melhorou? Deixa eu ver aqui. Vai lamber sabão. A bola volta no toque de bola. Coutinho novamente vai comprar uma peruca. A bola foi solta pelo setor de esquerda. Afasta a zaga. Vem para tirar o time do Palmeiras que domina. No campo de ataque, Flaco passa pessimamente em Everton. Mandou muito mal na bola o Flaco e deu aí um contra-ataque pro Grêmio. E vem para o jogo o time do Grêmio pela direita. Abriu com a passe. Bola batida. Gol. Carlos Miguel faz a defesa. Bem no campo direito, o goleirão do time do Verdão faz a firme defesa para o time do Palmeiras para ser jogador do campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. No meio do campo de retaguarda para ser jogando. Já vem para a posse de bola curto novamente. O time do Palmeiras tenta arrancar a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Palmeiras cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. O Pedro fez pouca falta na frente do Bandeira. No Flaco Lopes e o Bandeira não deu nada, velho. Puxou pelo cangote. E aí agora ele acaba dando a falta para cima do Bruno Fux no campo de defesa do Palmeiras. Falta ali do TT, posse de bola pro Verdão. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. E do meio do campo de defesa, tenta descer contigo novamente, recolhe pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Palmeiras. Abertura frente, Alan balançou de um lado ao outro, toma falta, não caiu sozinho. É bola campo de retaguarda para ser jogando novamente a equipe do Grêmio. Do meio do campo de ataque, levantamento à frente, vem no peito, Giai, domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Abra a jogada com Fux. Fux domina e sai jogando no seu campo de defesa. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil. Se assim você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 4 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Palmeiras 1, Grêmio 0 na Bandeirantes. É você. Alô, Quen. Bola rolando também para o segundo tempo de Bragantino 2, Flamengo 0. 3 minutos do segundo tempo por enquanto. Além de ser importante para o Palmeiras esse resultado, também é importante para a torcida do São Paulo, já que se o Flamengo vencesse a partida, ultrapassaria o tricolor na tabela do Brasileirão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina o time do Palmeiras. Flaco Lopes, número, tentou bater na bola, bateu em cima do zagueiro, voltou para ele, cruzou, levantou na boca do gol, passou por todo mundo, voltou de primeira. Nossa, pegou pessimamente na bola o Jefete. Ele bate errado, a bola volta com o time do Grêmio, que tenta descer do campo de defesa, já recolhe contigo do campo de retaguarda. É bola do campo de retaguarda, novamente o time do Palmeiras. Entrada da área, dominou Arias ganhou do primeiro, do segundo, perdeu no terceiro. É bola pro Grêmio, o Pulgar tem que ser expulso no jogo do Bragantino e Flamengo. O Pulgar agrediu o jogador do Bragantino com um soco na nuca, na orelha, no rosto.
Eu tô vendo tudo, aqui não escapa nada. Que coisa, hein, Coen? Tem que meter o vermelho nele. É isso aí, Ulisses. O árbitro, inclusive, foi no VAR, acabou de tomar a decisão, tá voltando pro campo. Fez o sinal ali da marcação, tá esperando os jogadores do Flamengo. Olha o Palmeiras, Flaco domina, entrada da área, girou, tentou, passe de primeira, afasta o zagueiro. E aí, Quesada, foi bem ou não? Foi bem, você foi bem. Cartão, né? Deu cartão, né, Pedrinho? Exatamente, vermelho pro trocou. Pulgar, pô. Pulgar tá expulso depois de uma agressão no jogador de camisa número 23 do Bragantino. Tá certinho. Ele é cheio de bater esse Pulgar, ele bate acho que na mulher antes de ir pro jogo, viu? E você vê que a câmera fecha nele, isso a gente não pode admitir, né? A câmera fecha nele e você vê que ele vai na maldade mesmo, né? Você percebe que o cara vai na cara do cara. Exato. Ele é maldosinho, malandrinho. Sérgio, vou falar pro seu negócio, eu fico pensando aqui cá os meus botões, Sérgio. Esses caras aí naquela época, querendo chegar a bota, bater. Véio, eu me lembro do Antônio Carlos, o Clebão, essa galera aí. Não, esses batiam o nego respeitar com a Pulgar. Tem uns caras que batem aí, velho, que eu olho e falo, meu Deus, que sorte esses caras têm na vida. É verdade. Pega o Edmundo pela frente, um Serginho Chulapa. Vai bater nesse centroavante pra você ver o que dá. Rincon. Lembra disso, hein, Sérgio? Lembro. Rincon, vai bater no Rincon. Você tá doido. Os caras colocavam eles no bolso, esses caras aí. Bolinha, tudo bolinha. É futebol da Bandeirantes pra você. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A volta do toque de bola tenta descer novamente o time do Grêmio. Abertura no meio de campo, Coutinho na intermediária com Dodge. Dodge domina, tenta o levantamento, Dodge no comando de ataque. A bola volta para Alain. Alain recolhe pelo comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação, Alain desceu, escapou, Maurício Pertil, tem Arias perdendo, Alain demorou, soltou pro Arias recolheu na esquerda, deu pro Alain, abriu pra Maurício, bateu pro gol, se soltar, tem o Flaco, dominou Maurício. O árbitro deu toque de mão do Maurício, hein? Ulisses, e eu vou ser sincero pra você, nessa jogada eu vi toque de mão do marcador do Grêmio dentro da área. O Maurício tá ali suplicando e reclamando da marcação da falta do Bruno Arleu de Araújo, que acaba interrompendo um bom ataque do Palmeiras. Souza Lima, grupo Souza Lima. Que coisa, hein? Vou dizer pra você. É o futebol da Bandeirantes. Eu não vi o lance, mas confio no seu depoimento, hein, então. Não foi falta, então, do Maurício, que não dominou com a mão, não. É futebol da Bandeirantes, o Vivaldo Junqueiras, Enildo Alves de Brito, curtindo o sonsaço, Bandeirantes Matos Filho. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro, vem pro jogo do Vira Carlos, recolheu pro time do Grêmio, girou a entrada da área, bateu! Carlos Vinícius! Gol! Do Grêmio! Pro time do Grêmio, o Fux deu bobeira na marcação, mas que bobeira ele deu. Ele deixou o Carlos Vinícius dominar, girar, não foi na marcação, distanciou-se demais. Ele teve espaço para bater no canto direito do goleiro Carlos Miguel, a meia altura. O Grêmio empata o jogo. Agora um pro Grêmio, um pro Palmeiras. Tá aí, Carlos Vinícius, o detalhe do gol é todo seu, diz aí Everton. Ele é embaçado e ele é perigoso, Ulisses Costa. Precisou de um vacilo da defesa do Palmeiras, dessa vez do Bruno Fux. A marcação do palmeirense, inclusive, reclama com o árbitro, queria uma irregularidade no lance, mas ele domina, gira e bate de pé na esquerda. Carlos Vinícius, 12º gol dele na temporada, 10º no Campeonato Brasileiro, artilheiro absoluto do Brasileirão 2026. O Grêmio empata na Arena Barueri, 1-1. E aí? Sérgio, Quesada. A gente cantou a bola, né? O Palmeiras vai jogar diferente, o Grêmio vem com tudo para tentar buscar esse empate, e aí o Palmeiras deu um espaço que não havia dado até esse momento, né? Agora, mal o Fux no lance, o Murilo observou, mas aí era mais o Fux do que o Murilo, né, Sérgio? E aí com o Carlos Miguel não se brinca, um lançamento açucarado e um lance normal, legal, pro empate do Grêmio na Arena Barueri. O centroavante nato, um centroavante que protege, briga em busca do gol, jogou praticamente sozinho no ataque do Grêmio, fez essa diferença, envolvendo o Fux, muito mal na jogada, Fux não sabendo proteger,
2-1 e não conseguiu conter aí o Carlos Vinícius, que foi muito bem na jogada e tirou o Carlos Miguel também aí um belo chute de esquerda. E o time do Palmeiras reclama que não foi falta que ele deu, como já disse aí o Everton, do Maurício. A bola não pegou na mão do Maurício, a bola pegou na mão do jogador do Grêmio, ele errou, entendeu? É isso, né, Ulisses? É isso que o Palmeiras reclamava. Do Palmeiras reclamavam da origem da jogada, porque o árbitro interrompe ali um ataque palmeirense que acaba gerando o gol de empate do Grêmio. Ei, pintou goleada, hein? Pintou goleada, hein, gente? A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado esperam por você na Feicom. É Vonder. Ei, Barbosão, hein? A bola volta no toque de bola, domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras para sair jogando. É bola no campo de retaguarda, Flaco Lopes domina, tem áreas para tentar partir. Flaco Lopes é segunda, puxado, houve a falta. É falta para a equipe do Palmeiras bater o campo de defesa. Pois não, Coen. Lucas Barbosa faz o terceiro do Bragantino lá em Bragança Paulista, que agora vence o Flamengo pelo placar de 3-0 em casa. Vai chegando a 11ª colocação do Brasileirão com 11 pontos e o Palmeiras, com esse empate parcial, vai a 20 pontos, segue na liderança isolada do campeonato. O Vitão, que veio do Internacional, parecia uma árvore na subida do Barbosa. Tá enraizado, a raiz no chão, tá? Não sobe de jeito nenhum. 3-0 Bragantino no time do Flamengo, 3-0 para o Bragantino, aqui um Palmeiras, um Grêmio. Domínio pelo comando de ataque, o time do Palmeiras vem para o toque de bola pelo setor de esquerda, prende o lance o time do Verde. A abertura vem para o toque de bola de Jai, domina pelo comando de ataque, vem para a finta, tempo o toque, continua na intermediária para Marlon Freitas. Marlon Freitas domina novamente para o time do Palmeiras, Murilo. Ele vem para o cruzamento para Flaco Lopes, cabeceou para dentro da grande área, subiu o zagueiro, vem para tirar a bola, volta no toque de bola de Arias. Arias domina, prende, girou, bateu pro gol em cima da marcação, a pancada do Alô. E o time do Palmeiras perde pênalti, o árbitro está dando lateral para o Palmeiras bater. Eles queriam um toque ali no bate-rebate, na tentativa do chute do Marlon Freitas, no braço do Cristaldo. Eu vi no peito, viu, Ulisses? Mas aí a marcação do Palmeiras costas, reclamando de um possível pênalti. Vieri ali nas costas dele. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata, marca líder em suspensão, se é na Cata, pode contar. E aí, Sérgio, e aí, Quesada, 1-1, jogo empatado, meu filho. A bola foi nas costas, o Palmeiras novamente, como falei, deu mole, né? Com a entrada do Amuso, melhorou 1000% aí o ataque do Grêmio. Vai lá, Ulisses. E vem para o jogo o time do Grêmio, bola foi solta pelo setor de esquerda, cá para ataque, Pedro Gabriel levou para a linha de fundo, vem cruzamento na grande área, Pedro Gabriel dominou, cruzou na boca do gol, toque de cabeça, tentou ali de cabeça o Carlos Vinícius, fácil para Carlos Miguel, seu xará sair de fazer a defesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. No campo de defesa, o Bragantino vai vencendo 3-0 em cima do Flamengo. O Bragantino vence. Abertura pela direita do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Palmeiras tenta descer. Abertura vem para Jai, domina para o time do Palmeiras. Já recolhe no comando de ataque, tenta a finta, tenta o toque de bola. Dominou curtinho, recolheu Andréas Pereira recebe a jogada curtinha de Fux. Andréas Pereira vai para o lançamento pela ponta direita no campo de ataque. Ganhou Giai, cruzou na boca do gol. Vem para tirar. Verri, ele põe para a linha de fundo. Quem tocou na realidade foi o Gustavo Martins. Escanteio. Isso mesmo, o zagueirão Gustavo Martins foi quem chegou por lá. O Giai conseguiu evitar a saída da bola pela linha de fundo. Rasga a marcação, Andréas Pereira bate escanteio. É o futebol da Bandeirantes, escanteio, Andréas Pereira para a direita, escanteio para o Verdão, levantamento na grande área, passa por todo mundo, bola volta com o time do Grêmio, que tenta descer, aperta na marcação, tentou ganhar John Arias, a bola volta Coutinho para Everton, que sai para fazer a defesa. Ele ganha ali a dividida do jogador do Pavon, mas a bola fica sobrando ainda por o goleiro do Grêmio. O Everton acaba saindo e ficando com a bola tranquilamente, Ulisses. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo Plano Prêmio e Disney Plus. A bola volta para Arias. Lançamento na área de primeira. Pode fazer o golaço. Ai não, Arias. Você não pode errar. Furou. Mas o que é isso?
Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Você viu o lance que eu falei do toque de mão que não foi do Maurício, que o árbitro errou e originou o gol do Grêmio? Vocês viram aí, o Sérgio Quesada? Nós estamos falando, o Everton foi muito bem. Ele viu em cima do lance aí, cara. Que erro, e aí? Mais um erro no campeonato. Faz parte. Uma hora é para um lado, outra hora é para o outro, né? E Ulisses, segundo também que eles estavam reclamando, parece que o cara bate a bola e o Everton pega com a mão. Tem um lance ali também, que ele sai jogando e o Everton pega essa bola com a mão para repor novamente em jogo. Então tem umas duas confusões ali e eles estão reclamando por isso. Mas eu acho que no problema total do gol foi realmente a falha do Fux na marcação, ele e o Murilo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Na hora do gol também do time do Grêmio, o jogador do Grêmio pegou a bola com a mão e recuou pro Everton. O Everton pegou com a mão e saiu pro jogo. Vocês viram isso também ou não? Foi isso que eu falei. É isso que o Palmeiras está reclamando também. A bola volta no toque de bola, domina contigo no setor intermediário, você ligado na Bandeirantes, vem verde, já domina do campo de ataque, vai pra finta, prende a jogada contigo no setor intermediário, árbitro do toque de bola no campo de defesa, recomeça novamente o time do Palmeiras para ser jogando, Quesada, Serjão e o jogo! Eu projetei outra coisa pro Palmeiras no segundo tempo, né? Ficar mais à espreita, usando o contragolpe e tentar fazer o segundo gol para matar o jogo, mas o que aconteceu foi o contrário, né? O Grêmio só tinha uma alternativa, que era se lançar ao ataque, e deu certo. Agora, contou muito com uma falha defensiva, né? Porque é uma bola super longa que saiu ali dos pés do zagueiro Gustavo Martins, e aí o Carlos Vinícius mais esperto que a dupla de zagueiros do Palmeiras para mandar essa bola para o fundo da rede. Aí já não é uma questão nem coletiva, acho que é mais individual, né? Da leitura dos zagueiros em relação àquilo que está acontecendo, Sérgio. A bola volta com o time do Palmeiras, tentou o toque de bola, perdeu, pois não, Sérgio? A entrada do Amuso melhorou muito, então o Luiz Castro foi muito bem nas suas mudanças, colocou o time do Grêmio mais para frente, e aí ousou, né, na jogada, aí com o centroavante que é brigador, faz o pivô e vai para cima, a jogada individual, foi para cima e fez o gol. Agora o Grêmio está saindo para o contra-ataque e o Palmeiras tem que mudar, na minha opinião. A bola volta no toque de bola, recolhe Arias, recolheu para o time do Palmeiras, vem para a finta, tenta o toque de bola, Arias, fechar a porta para ele, Jefete pede a jogada, a bola vem pelo meio de campo, curtinho para Marlon Freitas, autor do gol do Palmeiras, 1-1 Palmeiras e Grêmio, o árbitro parou. Marcou a falta no Arias. Ulisses. Não é namorado? Isso, e para desespero do torcedor do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha vantagem na jogada com o Marlon Freitas com o campo aberto, livre de marcação até para um arremate. O árbitro volta atrás, marca a falta em cima de John Arias, posse de bola, Verdão, na bola parada, tenta o segundo. O gol do Grêmio, eu vou falar para vocês 1 milhão de vezes, o gol do Grêmio totalmente irregular, tá? Eu vou mostrar para vocês, você vai ver. Irregular o gol do Grêmio. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da Silva Sintonia. Vem para a cobrança de falta, é falta novamente para o time do Palmeiras bater. Verdão vem para cima, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Se posiciona novamente no campo de ataque. Recolhe novamente o time do Palmeiras, é falta pelo setor de esquerda. Vem levantamento para dentro da grande área. Andréas Pereira para a cobrança, o Palmeiras quer o gol da vitória. O Flamengo perde por 3-0 para o Bragantino. Falta cobrada, levantamento na boca do gol. Tocou de cabeça. Vem para tirar, Verri, põe para fora. Escanteio, Palmeiras direita. E foi um corte providencial, porque 2 jogadores do Palmeiras estavam por ali. John Arias bate escanteio, tenta o segundo, Verdão. Escanteio, Arias vem para a cobrança. Ele deixa a jogada com toque de bola, Coutinho com Anan. Abriu, levantamento na grande área. Andrés Penner partiu. A bola passa por todo mundo. Flaco Lopes evita a saída pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Flaco Lopes domina para o time do Palmeiras. Ele vem para o toque de bola, Coutinho no setor intermediário. Recolhe o Verdão. Marlon Freitas dominou, girou, bateu pro gol em cima da barreira. E ao bater, ele arma contra-golpe. Cabos Elétrico Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode contar. A bola volta, vem pro toque de bola novamente, batida, gol, a pancada, Carlos Miguel. Impressionante, impressionante, meu irmão. Mas que paulada. Que paulada. Meu Deus. Carlos Miguel foi no ângulo buscar essa.
Mudou o jogo o time do Grêmio, hein? Num belo contra-ataque, né, Ulisses? Do enamorado, o lançamento pro lado esquerdo, buscando o Amuso, ele corta atrás por dentro e manda no ângulo. Belíssima defesa do Carlos Miguel, tem escanteio o Grêmio. Escanteio para o time do Grêmio bater para você ligado no microfone Bandeirantes. Escanteio cobrado, bola direta. Furou o primeiro homem da barreira, a bola voltou com o Grêmio, bola batida, gol, vai embora. Tá marcado o chute de Pedro Gabriel, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. No momento em que o Verdão mexe, a saída do camisa meia dúzia, Jefité, para a entrada do 56, Arthur. E aí? Pô, mas o Sérgio pediu isso antes do jogo, né? Tá fazendo alteração aí com quantos minutos aí? 60 minutos já tá. Olha o Miguel do Jefité, saindo mancando. Tá de brincadeira. E o Ulisses, Palmeiras não muito bem na marcação, o Palmeiras dá espaço, não tá legal na marcação no setor defensivo. E você vê, né? Ele troca um lateral para lateral. Então você vê que ele começou o jogo errado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta descer pelo campo de retaguarda. Vem tentar a finta em cima da marcação novamente. Já domina, vem pro toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda. Domina novamente o time do Grêmio para ser o seguinte. A abertura vem pro toque de bola de Everton. Everton domina pelo campo de defesa, tenta abrir jogada para o comando de ataque. Parte para bate. Everton levanta para o comando de ataque. Sobe de cabeça, vem para tirar o Murilo. Murilo afasta o perigo, a bola volta no toque de bola novamente com o time do Grêmio. Já tenta descer em velocidade. Vem Marlon Freitas para a marcação. Já ganha a jogada. O time do Grêmio vai para cima do time do Palmeiras para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A abertura foi feita à frente no comando de ataque, tenta o toque de bola, Coutinho, bola batida, gol, vai embora. Ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Aqui parado o jogo, bola no campo de defesa. E o Everton para a bola, dá um migué, né? Põe a bola pra frente assim, fala, eu vou cobrar falta. Quem cobrou a falta foi o jogador do Grêmio. É um absurdo isso aí, cara. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você da Feicom. É Vonder. E vem para ganhar a jogada. Recolhe o time do Palmeiras para ser jogando Flaco Lopes. Domina para o time do Verde. Abre a jogada pelo setor de esquerda. Recolhe no meio de campo. Maurício domina, tem Arias. Partiu, soltou para Arias na velocidade. Tentou chegar em cima da marcação. Tocou o zagueirão. Pavão tira. Volta para Everton. Everton dá o tapa na bola para ser jogando para o time do Grêmio. No peito domina Gabriel Martins. Vem para o toque de bola para o time do Grêmio. Rasga a jogada, tenta o levantamento à frente, a bola sai. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa, manual para o time do Palmeiras cobrar. Futebol pede uma boa ideia, a cachaça é 51, uma boa ideia do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, 23 minutos de bola rolando, um para o time do Palmeiras, um para o time do Grêmio. Domínio do time do Palmeiras, sai jogando novamente com toque de bola de Fux. Fux domina, inverte a jogada pelo setor de esquerda, capra ataque para Arias, deu tapa na bola, errado. Arias também caiu muito de produção em tiro de meta Grêmio. Perdeu uma boa oportunidade agora, até porque estava livre de marcação, erra no domínio de bola, ela se perde pela linha de fundo, tiro de meta para o Grêmio. O Palmeiras prepara mudanças, daqui a pouco uma delas é Sosa, o paraguaio vem aí, uma outra tirando a blusa neste momento, mas daqui a pouco então duas mudanças no Alviverde. Muito bem, Felipe Anderson, para te ajudar aí. Ô Ulisses, vou trocar o óculos, Felipe Anderson e Sosa daqui a pouco. Já trocou a foto, a próxima é trocar o óculos. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta com o time do Palmeiras com o Maurício. Se caprichar, o Palmeiras faz gol. Dominou o Maurício, bateu pro gol. Passa a esquerda do gol, perto demais do gol, vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Grêmio bater. Pro torcedor do Palmeiras que há muito tempo não vê o time chegar, né? E aí o Maurício então tenta sozinho definir. Ele arranca e bate de perna esquerda pela linha de fundo, levando muito perigo ao gol do goleiro Everton. Tiro de meta pro Grêmio. Eu vou dizer uma coisa pra você, ele buscou o cantinho esquerdo, se vai a gol, hein? Quesada, Sérgio. Foi um tiro maravilhoso, né? Agora você falou no primeiro tempo, né? Tá todo mundo arriscando ali. Parece que não estão confiando muito no grande o Everton, né? É curioso isso, mas foi um belo chute desferido ali pelo Maurício. Maurício e vem pro toque de bola, tenta descer o time do Grêmio. Pois não, Sérgio? Maurício muito bem. Essa bola não dava pro Everton chegar, não.
A bola volta, tenta o toque de bola novamente. O time do Palmeiras, Pavão vem para tirar para o time do Grêmio. Sai jogando no campo de defesa, Pavão. Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata. Marca líder em suspensão, se é Nakata, você pode contar. Do time do Palmeiras na pinta de ai. Ganhou o lance, tentou de calcanhar. O passe seria bom no meio. Chegou o Flaco na dividida, põe para fora, lateral Grêmio esquerda, campo de defesa. No momento em que a gente vai ter as duas alterações, está saindo o Maurício com a camisa 18, ele que inclusive fez sua estreia pela seleção paraguaia durante esta data FIFA, entrando com a 7, o Felipe Anderson. Sai Maurício 18, entra 7, Felipe Anderson. E a outra mudança, a saída do 42, Flaco Lopes, também esteve em campo no duelo da Argentina contra a Mauritânia na semana passada, para a entrada do camisa 19, o paraguaio Sosa. E aí, Quesada, Serjão? Velocidade do Sosa, experiência do Felipe Anderson, né? Tem que começar a dar aí um pouco mais de fôlego a esse time do Palmeiras, e mantendo essa ideia, né? De jogadores de ataque, agora sem aquela referência que é o Flaco Lopes, mas com jogadores interessantes, ainda com o João Arias, com o Alan e agora a entrada do Sosa. A bola volta no toque de bola, Felipe Anderson venha para o time do Palmeiras, já parte para dentro da grande área, vai para finta, perdeu a bola, aperta novamente, Felipe Anderson vem para ganhar na bola dividida, ganha lateral, o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras bater. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, se posiciona no campo de ataque, tenta o toque de bola contigo na intermediária, voltou o Palmeiras, vai sair, bola batida, Marlon Freitas! Freitas de novo! De novo! O Verdão vai mais líder do que nunca no futebol do Brasil. Marlon Freitas para fazer o segundo dele no jogo, o segundo no Palmeiras. Pro desespero do Chico Garcia, tá aí Chico. Marlon Freitas marca esse nome, meteu 2 do Grêmio. Agora o placar do jogo é Palmeiras 2-0 pro time do Grêmio, 2 Palmeiras, 1 pro Grêmio, bola dá na bochecha, bola dá na bochecha, bola dá na bochecha direita da rede, Verdão 2, 1 pro Grêmio. No futebol da Bandeirantes, Marlon Freitas resolveu fazer o gol de novo. E o foco globou, o futebol da Bandeirantes é aqui, diz aí, Everton. Para desafogar o torcedor do Palmeiras. E se ele não tinha desencantado até hoje, uma noite de 2 gols. Marlon Freitas, se no toque de bola o Palmeiras não vinha chegando, todo mundo arriscava de fora da área. A marcação do Grêmio tira de dentro da área e a bola vai nos pés de Marlon Freitas, pedindo para que ele a chutasse. E ele manda de perna direita no canto direito. O Everton nada pôde fazer. O Palmeiras está de novo na frente em noite de Marlon Freitas, 2-1. 2-1 pro time do Palmeiras. E melhor ainda vindo no Palmeiras, tá pintando goleada, hein? Super time, vou dizer pra você, hein? Super time tomando goleada, hein? O melhor elenco do Brasil tomando goleada em Bragança, hein? Coen. Exatamente, Ulisses. Henry Mosqueira faz o 4º do Bragantino, que agora vai vencendo o Flamengo pelo placar de 4-0. E com esse segundo gol de Marlon Freitas, o Verdão chega aos 22 pontos e abre 3 de vantagem para o vice-líder Fluminense. Amarelou. Futebol da Bandeirantes para você, pois não. Cartão amarelo para Gustavo Martins, em falta em cima do Felipe Anderson, amarelo para o zagueiro do Grêmio. E aí, merecido? Merecido. Que jogador esse Marlon Freitas, hein? Aí eu olho pro meio campo da seleção e falo, será que não cabe não, hein? Será que não cabe? Não tô exagerando, não. Um chute de primeira, fantástico arremate, sem chance pro goleirão Everton, esse companheiro aí de Palmeiras. Que golaço, que belo gol do Marlon Freitas. Sérgio. Ele chuta do rebote, essa bola pega no chão e ganha velocidade. Sem chance pro Everton. Agora, não foi por conta da mudança, tá? O Felipe Anderson entra muito bem nas 2 bolas agora que ele chegou e pegou. Já foi pra cima, mostrou no serviço. O Sosa também. Mas, na minha opinião, é justo o resultado. O Palmeiras fez por merecer. O Grêmio teve 2 lances ali. Agora o Grêmio recua novamente. Tem nova mudança aí. Mas o Palmeiras vacilou na sua defesa. Por isso tomou o gol.
é controlador do jogo, consegue aí com o Marlon Freitas o melhor em campo, fazer um belo gol e colocar o Palmeiras aí na frente do placar. E mexe o time do Grêmio. Isso mesmo, tá saindo 99 enamorado para a entrada do dinamarquês Bright White, camisa 22, Bright White na vaga de enamorado. E aí, Quesada? O Bright White ficou aí um tempo afastado, né? Veio para ser o substituto do Soares. Esse tempo afastado atrapalhou bastante os planos dele e também do Grêmio. Olha, é um jogador que tem qualidade, né? De repente pode ser esse cara aí para tentar o Grêmio buscar um empate que na altura do jogo já seria um baita resultado, né? Buscar o empate e sair com um pontinho precioso da Arena Barueri, né, Sérgio? Até porque o Grêmio ele se defende bem, mas o Palmeiras ele tem controle da bola, só basta administrar. Agora o Grêmio tem que sair para cima porque já está perdendo. Se não buscar um ataque e tentar surpreender o Palmeiras, ele vai tomar mais um. Gol do Flamengo anulado, do Bragantino anulado, é isso? 3-0 Bragantino, certo, Coen? Exatamente, Ulisses. Gol anulado lá em Bragança Paulista, segue 3-0 agora para o Bragantino. Vocês viram o lance aí, ô Sérgio e Quesada? Não vi. Tô prestando atenção só nisso, Ulissesinho. Quesada, então tá bom. Vou falar um negócio pra você. Vou estar de olho em você no jogo. Se você te olhar pro lado num jogo comigo, eu vou acabar com você. Nem você fica no WhatsApp, vendo sites. Não, eu não faço isso não faço esse tipo de brincadeira. Isso é verdade, quem faz isso sou eu. Eu só tô vendo o jogo que eu tô transmitindo, eu gostaria de estar vendo o Flamengo, mas vou ver depois. Tem aqui o monitor que tá aqui pro Pedrinho, eu tô vendo aqui atento. Quando a bola pega no corpo do jogador e na mão depois voltou a ser falta? Que eu saiba, não. Foi o lance do Grêmio que você tá falando, né? Que a bola bate no jogador do Grêmio. Tô falando do lance do Flamengo aqui. Porque do Grêmio também foi assim. E bem, Verdão Souza domina pela direita do campo de ataque. O toque de bola foi feito à frente. O Souza. É ruim esse cara, hein, velho? No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Vou dizer pra você esse Souza, hein, velho? Esse Souza eu vou dizer pra você, hein, Chico Garcia? Chico fala que ele é craque. Se fosse brasileiro, era capitão da seleção brasileira, o Chico fala, o Chico Garcia. É o futebol da Bandeirantes pra você. E o torcedor aqui na arquibancada ficou se perguntando se ele tentou bater pro gol ou tentou cruzar. Olha a bola se perdeu pela linha de lado. Moral, bateu o Marlon Freitas, desvia na zaga, vai embora pra linha de fundo, escanteio o Palmeiras na esquerda. Desculpa aí, Everton. Não, sem problema, Ulisses. Prioridade toda sua. Palmeiras que recupera a bola ainda no campo de ataque com o Marlon Freitas. Tá tentando, porque não o terceiro. A bola desvia no meio do caminho. Agora o Bruno Arleu de Araújo cobrando ali rapidez do Andrés Pereira na cobrança do escanteio pro Verdão. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista com os maiores times do nosso continente. Na ESPN, pelo Plano Prêmio, no Disney Plus. É bola do campo de ataque. É bola para a equipe do Palmeiras bater escanteio para o time do Verde, que quer o terceiro gol no jogo. Andréas Pereira para a cobrança pelo setor de esquerda. Escanteio Palmeiras. Andréas partiu, bateu fechado na boca do gol, nas mãos do Everton. Segura o goleiro do Grêmio. Mais uma bola recuada pro goleiro do Grêmio, pro Everton, que não teve nenhuma dificuldade nessa. Tentou sair com rapidez, o árbitro tá marcando ali uma irregularidade, pedindo pro Everton, inclusive, repor com mais calma. Ele tava cobrando velocidade anteriormente. Agora, mudança no Grêmio, Ulisses. Vamos lá. Tá saindo o camisa 5, Juan Nardoni, pra entrada do Zortea, camisa 50. E aí, Caçada? E aí, Sérgio? Zorteia vem aí. O Zorteia é um moleque da base. Parece que o Palmeiras tá jogando contra um time uruguai. Vou falar pra você o Grêmio, hein? Tem os sobrenomes diferentes aí. Zorteia é volante da base, é brasileiro, da base do Grêmio, né? Entrando no lugar do Nardoni, é isso? Nardoni, que também, vou te falar, como foi firme o Nardoni, hein? Aquela entrada no primeiro tempo lá, né, poderia ter complicado a vida do Grêmio, né? Deixou o braço também no jogador palmeirense. É igual o Ibanes na seleção brasileira, né, Sérgio? Ibanes na seleção brasileira, quase infarto. O nome já parece que é uruguaio. Pelo amor de Deus. E a gente tá acostumado com esses nomes, assim, nem sabe. E a cor da camisa, né, do Grêmio também, ela tá muito clara, parece uma camisa realmente do Uruguai. A bola volta com o time do Palmeiras, domina do campo de ataque, vem pro toque de bola com o time do setor de direita, Marlon Freitas domina pro time do Palmeiras, deu na direita, errado, passe. O Souza tentou partir, vai embora, bola para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe
Grêmio bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E domina novamente no toque de bola. O time do Grêmio tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. No toque de bola, Murilão. Ele subiu de cabeça, tirou áreas, vai para cima da marcação. Bola volta com o time do Grêmio que domina no campo de defesa. As costas e o Andréas Pereira. Vem para a marcação. Marlon Freitas também fura, derivado. Recolhe o time do Grêmio, tenta descer. Vem pro toque. Gabriel Mack tentou cruzamento. A bola desvia, vai para escanteio. Tá parado o jogo, Murilo põe pra fora, escanteio pro time do Grêmio bater. Chegou bem a marcação do Palmeiras pra tirar por ali na bela descida do Gabriel Mack. Tem escanteio, o Grêmio quer empatar o jogo na Arena Barueri. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Você nas estradas do Brasil, ouvido no rádio. E olho na estrada, preste atenção. Uma boa Páscoa para a família brasileira. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Escanteio pro time do Grêmio bater. Escanteio vai ser cobrado. Levantamento à frente, afasta de cabeça, vem para tirar novamente. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Domínio do campo em ataque o time do Palmeiras. Vamos ver, Sousa. Ele entrou agora no jogo. Solta que é melhor, filho. Solta no área. Ele preferiu enfiar a jogada do outro lado, errado. Mergulha, tira, põe pra fora. Escanteio pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. O Sousa tava escapando pelo lado esquerdo do campo de ataque, livre de marcação, e na hora de passar acabou errando o cruzamento. Só que ele contou com a ajuda do Pedro Gabriel, botando de cabeça pela linha de fundo. Tem escanteio Palmeiras, Andréas Pereira na bola. Andréas Pereira vem para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, para você ligado na Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança de escanteio, 37 minutos de bola rolando. Andréas Pereira, Verdão quer o terceiro gol no jogo. Vem Andréas Pereira, Verdão quer o terceiro gol no jogo. Escanteio para o time do Palmeiras, bater de esquerda, levantamento na grande área, o toque de cabeça, afasta a zaga. A bola volta, entrada da grande área, bom passe de bola, Coutinho na intermediária do Arthur. Cruzamento na boca do gol, Everton vem para tirar. Domínio do campo de defesa. Para o jogo, já prende novamente o time do Palmeiras. A abertura da esquerda, Arthur desceu para a linha de fundo, vem para o cruzado. Nossa senhora, excelente o cruzamento dele. A bola volta com o time do Grêmio. Arias vem para a marcação, aperta para o time do Palmeiras, no bate e rebate, bola volta com o Grêmio, que sai jogando no campo de defesa. O tempo Lucas Evangelista e Kelvin. Você confere, jogados 37 minutos de bola rolando, 37. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua pra você. Palmeiras 2, Grêmio 1 na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí, Queen. Resultados de hoje do Campeonato Brasileiro. O Santos venceu o Remo pelo placar de 2-0. Você acompanhou tudo aqui na Rádio Bandeirantes. A Chapecoense perdeu a invencibilidade em casa. Perdeu por 4-0 para o Atlético Mineiro. Além deste 2-1 do Palmeiras em cima do Grêmio, o Bragantino vai vencendo o Flamengo na rodada das 9h30, Ulisses. Bandeirantes! Mexeu. Isso, a primeira mudança no Palmeiras é a saída do Alan, 40 para a entrada do 30, Lucas Evangelista. A outra mudança é a entrada do Kelvin com a 12 no lugar do John Arias, camisa 11, saindo bastante aplaudido, o colombiano do Palmeiras. E aí parecia que não tinha mais fôlego, hein, o Quesada, Sérgio? Tava com a língua para fora. Agora lá começa o professor já começa a dobrar novamente os laterais, né? Fazia isso, uma parte da torcida do Palmeiras não gostava na época do Mike e do Marcos Rocha. Lembra, Sérgio? Lembro muito bem, ele tá fazendo essa jogada. O Palmeiras ele controla o jogo, tem a troca de passes. E é importante dizer que esses dois jogadores jogaram muito, né? O Alan e o próprio Arias fizeram a diferença. Agora o Palmeiras é mais defensivo, é um time mais descansado em campo, para impedir um pouco essa descida e esse controle de bola do Grêmio. Se souber administrar até o final, o Palmeiras consegue levar esse jogo. Público. É o futebol da Bandeirantes, pois não. 13.572 presentes na Arena Barueri para uma renda de R$ 475.972,50. A Wonder
preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na Paycom. É Vonder, torcedora brasileira. A para a volta do toque para tenta descer contigo no campo de defesa. O time do Palmeiras para ser jogando. Já domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Fux domina, tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Para foi solta à frente. É para Felipe Anderson. Vem a cobertura do Pavon. Ele ganha a jogada do campo de defesa e sai jogando no campo de retaguarda. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. O tempo não para. Bandeirantes marca. 40, hein? 40, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Esse Sousa também, eu vou falar pra você, ele parou o jogo, arrebentou com o Palmeiras, pô. Que coisa. Continua pra você. Ih, que pegada, hein? Vai pintar amarelinho aí. Falta no Sousa. O Dodge, que chegada do Dodge, hein? Chegada forte, né, Ulisses? Pelo alto ali parece até uma solada pra cima do Sousa. Levou a pior o paraguaio do Palmeiras. Cartão amarelo para o Dodge, camisa 17 do Grêmio. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata, marca líder em suspensão. Pode contar. E aí, falta aí pro time do Palmeiras. Isso, Ulisses. Falta pra cima do Sousa. O Palmeiras já sai jogando bola no campo de ataque. A bola volta do toque. Ele para tenta descer novamente o time do Palmeiras com o Murilo. Murilo abre a jogada pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Arthur. Ele domina para o time do Palmeiras para sair jogando. Prende Felipe Anderson. Empurrado. Aquela coisa toda. O juizão mandou seguir, hein? Jogou bem o Palmeiras, Sérgio Quesada. Até agora. Muito bem. Controlando as ações. Vacilou no gol, né? Mas o Palmeiras foi controlador do jogo o tempo todo. Agora o Palmeiras está com essas mudanças, controlando, mais defensivo, trocando as suas ações. O Marlon Freitas muito bem, o craque do jogo, com o Andrés passando ali, trocando essa bola. Agora a gente espera que esse time, na reta final, consiga controlar o jogo e não deixar o Grêmio avançar, né? É um abismo, né? A diferença entre Grêmio e Palmeiras realmente é um negócio incrível. E o Palmeiras não precisou de muito para construir essa vitória. Mais uma, não é? E mantendo aí uma posição muito confortável nesse início de Campeonato Brasileiro. Se tivesse caprichado um pouco mais na assistência, poderia estar fazendo uns 3, 4-1 no placar, sem exagero nenhum, Ulisses Costa. Poderia. Vou dizer que eu vi o Paulinho. Quando o Paulinho volta, como é que tá a situação desse garoto, hein? Hein, Everton? O Paulinho vindo aqui bancada ao lado não, bem distante do Vitor Roque. Então, Ulisses, a questão do Paulinho tem chamado e tem repercutido bastante, principalmente fora dos gramados também, porque havia uma expectativa de que ele voltasse até antes dessa data FIFA. Ela agora mudou para depois da data FIFA, que já acabou. Ele tem alternado entre trabalhos no gramado, em que inclusive tem servido de coringa em alguns trabalhos táticos feitos pelo técnico Abel Ferreira. Mas essa semana, por exemplo, não foi ao gramado, fez trabalhos no setor de fisioterapia. Então, ainda não há uma data exata para o Palmeiras ter Paulinho em campo novamente. E vem para rasgar já, então pica na bola, tira dali, peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata, marca líder em suspensão. Se é na Cata, pode contar, torcedora brasileira. 43 minutos, você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. A bola volta no campo de defesa para ser jogando. Já recolhe novamente para vir para o toque de bola curta no setor intermediário. Domina o time do Palmeiras, tenta arrancar, não consegue. Fux vem, ele ganha, não se corta para o time do Palmeiras. Tenta o levantamento, põe para fora, lateral novamente para o time do Grêmio. Batendo pelo setor de esquerda, 2-1. Palmeiras vence o jogo, 2-1 para o time do Palmeiras. Domina do seu campo de defesa, tenta descer contigo novamente o time do Palmeiras. Recolhe para o comando de ataque, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, tenta o toque para contigo no setor intermediário. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Lançamento errado para o Palmeiras, na esquerda descia livre de marcação. Sousa no meio. Gente, o Sousa, um abraço para o Luiz Carlos Paccioni lá na linda cidade, né? de Araçatuba, curtindo o som da Bandeirantes. Vamos ver, Sousa, então vai sozinho agora. Ele domina, vem pro toque de bola, soltou da esquerda, que ataque, aperta o time do Palmeiras. Felipe Anderson ganhou, vai pra fim. A bola escapa dele, volta com o time do Grêmio, que tenta o domínio, vem pra tocar da bola, vem pra tirar dali, Marlon Freitas deu sorte, o time do Grêmio. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, no comando de ataque, tenta descer, recolhe, Amuso domina, vem pra frente em cima da marcação, faz o break, balança de um lado, o outro perde o lance, aperta novamente o time do Palmeiras, vem pra cima, bola volta com o time do Grêmio, que recolhe do
do campo de defesa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Sul-Americana e Libertadores. Na ESPN pela Disney Plus. A bola volta do toque de bola, recorde contigo do campo de defesa. Matheus Filho também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes. 45 e parado o jogo. Isso, no momento em que o Bruno Arleu de Araújo confirma e também o quarto árbitro, Ulisses. 5 minutos de acréscimo, vamos até os 50. A bola volta do toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras, se lançar na esquerda é boa. Domínio do comando de ataque, busca a jogada, Felipe Anderson. Enfiou, linda bola para Kelvin, tá dentro da grande área, cruzou na boca do gol! Errado o cruzamento dele. O Evangelista não chegou, bola muito na frente. Domínio Evangelista, vem pro toque de bola para o time do Palmeiras. Palmeiras perde, aprende a bola. O árbitro tá parando, marcando que impedimento. Tá marcando um lance irregular do Palmeiras no ataque, o impedimento, Ulisses, mas o que chama a atenção é que de fato... Isso. Na verdade, ele dá saída de bola. Ele disse que o Felipe Anderson não conseguiu evitar a saída de bola aqui pelo lado do campo, no cruzamento do Kelvin, que pareceu até ser um pouco forte pro Evangelista. O Evangelista cai, o torcedor do Palmeiras ficou esperando para ver se ele ia reclamar de pênalti, mas acabou caindo sozinho o volante palmeirense. É que o Felipe Anderson, a hora que o Evangelista toca a bola nele na lateral do gramado, ele está completamente impedido. E aí o Felipe Anderson nem foi na bola, deixou ela sair. Certo, Quesada? Certo, Sérgio? Certo, agora você vê a coisa do capricho no cruzamento ali, né? O cruzamento poderia ter sido... Ali, não sei se foi um cruzamento, ali parecia mais um chute. É claro que o Lucas Evangelista já chega tropeçando na bola também, né? Mas essa, Sérgio, é a base do nosso comentário, né? O capricho, com um pouco mais de capricho, o negócio poderia ter sido bem mais suave do que foi até o momento para Palmeiras 2, Grêmio 1. O Kelvin tinha que caprichar mais nessa bola, né? Até porque o Evangelista chega cansado, ele tropica e cai sozinho. Agora o Palmeiras, ele tá jogando no contra-ataque, faz bem. O Grêmio tá se jogando aí para tentar achar o gol. E o Palmeiras tem que aproveitar esse contra-ataque, né? A bola volta no toque de bola, domina o time do Grêmio para ser jogando você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, lançamento à frente, muito forte. A bola vai embora para a linha de fundo. Vou falar pro seu Luiz Castro, vai à loucura no banco do Grêmio, hein? Mas olha, Ulisses, não conseguiu acertar o time até agora, hein? Uma campanha bem mediana, né? Com parada FIFA e tudo, hein? Com parada FIFA e tudo. Mas você sabe que essa história de parada FIFA, Sérgio e Ulisses, é assim: time ruim não melhora. Time bom pode, de repente, atrapalhar e estragar, né? É verdade, já vi isso aí nesse jogo que a gente passou aí. Por exemplo, o Corinthians é um desses, né? Foi lá e na parada FIFA não conseguiu aí fazer um bom jogo contra o Fluminense. Aí tá marcada a falta do Souza, tá parado o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Parece que os caras voltam da parada FIFA, alguns times voltam em slow motion, né? Ficam preguiçosos, né? Aperta o botão ali, também tem essa impressão, Uma pena, porque o discurso dos técnicos qual é, Ulisses e Sérgio? Precisamos de tempo para treinar. Pô, só nesse ano, vamos ser sinceros, já tiveram aí umas 2 paradas, né? O Corinthians teve 2 paradas por causa da eliminação do campeonato, por isso não acertou o time. Agora a parada FIFA também não acertou o time. E a gente escuta o pessoal falar assim, vamos fazer, recuperar o jogador, né? Porque eles acabam não colocando o atleta para jogar, para dar uma recuperação. Aí tem a parada FIFA, você não entende. Na minha época não tinha esse negócio. O jogador às vezes estava contundido ou não, os caras pegavam, né? E tratavam, ia pro jogo. Hoje não, tem que botar o jogador para recuperar. E às vezes o cara não tem nada. Invasão no campo de jogo, hein? É isso mesmo, quer dizer, um torcedor Palmeiras pode ser punido ou não? Pode ser punido. E o torcedor descalço, inclusive com a camisa do Palmeiras, foi lá, abraçou o Felipe Anderson. Agora está conseguindo ser contido pelos seguranças aqui do estádio. Mas então o jogo paralisado por causa dessa invasão aqui na reta final. Maurício Silva ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A Lucilice também curtindo o sonsaço. Bandeirantes aqui vem pro jogo o time do Palmeiras para ser jogando. O time do Grêmio tem bola no campo de defesa. Deixa eu ver se o árbitro vai crescer mais um minuto ou não. Vai terminar o jogo. Palmeiras mais líder do que nunca no Brasileiro.
Vem levantamento à frente no comando de ataque. Aperta novamente o time do Grêmio, tenta descer, não conseguiu, bola batida, gol! Em cima da marcação do Evangelista, volta para Felipe Anderson. É experiente, balança, gira, volta para Evangelista. Evangelista domina para o time do Palmeiras, vai para finta em cima da marcação no primeiro. Lançamento na velocidade pro Sousa Pavon. Ele ganha para o time do Grêmio e sai jogando no seu campo de defesa. Domínio do campo de retaguarda, vai terminar o jogo. O árbitro consultou o seu cronômetro. Domina, tenta Murilo de cabeça, vem para tirar a bola, volta com a equipe do Palmeiras com Kelvin. Kelvin domina, parte em velocidade para o meio de campo na intermediária. Recolheu, toca de lado a bola para gastar o tempo para o time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes. Palmeiras está chegando a 22 pontos, Fluminense 19. Bahia 17, São Paulo 17, Atlético Paranaense 16, Flamengo 14, Curitiba 14, Vasco da Gama 12, Atlético Mineiro 11, Grêmio 11, Bragantino 11, Vitória 10, Santos 10, Corinthians 10, Botafogo 9, Internacional 9, na zona de degola, Cruzeiro 7, Chapecoense 7, Mirassol 6 e Remo 6. Ergue o braço o árbitro. É fim de jogo. Em Barueri, Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, isolado de forma isolada. Palmeiras. 2-1 pro Grêmio, 2 de Marlon Freitas do jogo. Na Bandeirantes vem o apito final com ela. Alô, Ana Martins, chega mais. Valeu, Ulisses. Ulisses Costa contou a história de Palmeiras e Grêmio nessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que acompanha a gente também com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Hoje na Arena Barueri, 2 gols do Marlon Freitas, né? Tava ali agora, para quem acompanhou o jogo com imagens, agradecendo, né, pela partida que fez, o grande destaque da equipe do Palmeiras. Do lado do Grêmio de Porto Alegre, o artilheiro do Brasileirão, Carlos Vinícius, anotou mais um e com isso, Palmeiras assume uma liderança isolada, confortável no Brasileirão, pelo menos até a próxima rodada, que já está aí batendo na porta, né? Os dois, Palmeiras e Grêmio, jogam no próximo domingo. Palmeiras encara o Bahia lá na Arena Fonte Nova. O Grêmio pega o Remo, que é o lanterna do campeonato, perdeu hoje para o Santos mais cedo, em casa, nesse domingo de Páscoa. Destaque final aí, lá no campo com o Everton Ramos, está quase saindo para se deslocar para a zona mista, né, Everton? É isso mesmo, Ana. E para delírio dos pouco mais de 13 mil torcedores do Palmeiras, que vem de uma forma não tão fácil quanto parecia que seria, o Palmeiras conquistar mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro. Jogadores confraternizando bastante no centro do gramado, e chamou a atenção que logo após o apito final do Bruno Arleu de Araújo, o Marlon Freitas se ajoelha. O nome do jogo: 2 gols, os 2 gols da vitória do Palmeiras por 2-1. E não é só porque foi uma vitória que não tem reclamação, viu? Consigo ver aqui ao menos 2 jogadores do Palmeiras, um deles, o Maurício, reclamando com o trio de arbitragem. Aparentemente, João Martins também tá por ali, endossando essa reclamação. O Palmeiras, a gente sabe, os jogadores reclamaram bastante de uma irregularidade no início da jogada do gol, que acabou gerando o gol de empate na altura do jogo da equipe gremista. Mas a verdade é que por aqui o Palmeiras chega a um recorte, Ana, de nos últimos 14 jogos, 12 vitórias, 26 jogos de invencibilidade jogando em casa, 12 só aqui na Arena Barueri. O Verdão mais líder do que nunca deste Campeonato Brasileiro. Obrigada, Everton. Daqui a pouquinho, na edição do apito final aqui na Rádio Bandeirantes, a gente volta com você já na área das entrevistas ali para falar mais desse Palmeiras e Grêmio. Palmeiras, com certeza, bem favorito nessa temporada do Brasileirão 2026. Com os nossos comentaristas, hora de escolher o protagonista da partida, é o craque do jogo. O craque do jogo. Vamos lá então, que eu acho que se tem um protagonista hoje, ele tem nome e sobrenome, né? Vou começar com o Sérgio aqui. Quem foi o craque para você, Sérgio? Unânime dizer, né? O Marlon Freitas, no começo ao fim, não mudou taticamente e fisicamente. Eu notei que ele não deixou cair o ritmo, principalmente físico. É um cara que controla bem as jogadas do Palmeiras, ele controla o meio campo, consegue fazer as jogadas e fazer o seguinte: chegar com perigo no gol adversário, tanto por cima como por baixo. Foi hoje, né? Finalizando um rebote e de cabeça. É um jogador que posso dizer que, como o próprio Quesada falou, é uma dó, porque a gente sabe que faz falta um cara como esse na seleção.
Infelizmente, não temos essas condições para em cima da hora, né? Mas é um grande atleta, um grande jogador que consegue fazer com que o Palmeiras tenha o domínio do jogo, ele cadencia e hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, Marlon Freitas, o melhor em campo. Pois é, seria um sonho ali pensar num meio campo verde e amarelo ali com o Marlon Freitas, né, na tua situação. Quesada, e pra você, Lelê, quem foi o craque da partida? Marlon Freitas, né? Esse cara foi excepcional hoje, né? Eu gosto muito do Marlon, desde a época do Botafogo. Ele fez um meio campo muito legal, tava lembrando aqui com o Sérgio Aninha. Era Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique. Que timaço, hein, do meio pra frente, hein? Pois Não é. à toa esse time conquistou o Brasileiro e foi campeão da Libertadores da América. E o Palmeiras acertou em cheio. O Palmeiras fez umas contratações, as últimas foram excelentes, né? Eu não gostei muito lá de Facundo, de Sousa, desses caras realmente eu não gostei. Do ano Mas passado, essas últimas foram a dedo, escolheram a dedo, né? Trazer o Andreas Pereira. Antes, né? O Andreas Pereira Começou desde o ano ali, passado, né? Começou ali. O Andreas, inclusive, por causa de grana, vamos chamar o Andreas Pereira só depois do Mundial. É melhor você investir no Andreas Pereira antes do Mundial para ele jogar o Mundial e não gastar dinheiro com os caras que não resolvem nada. O Andreas no Mundial teria sido bem melhor do que a gente, né, do que a gente viu aí no meio-campo do Palmeiras, que faltou realmente um cara mais cerebral. Mas Andreas Pereira, Marlon Freitas, John Arias são contratações. Você pode cavocar aí nos clubes brasileiros, dificilmente você vai encontrar 3 caras que tenham sido contratados desse nível e para dar certo, né? Porque são 3 caras que deram certo. O Arias com até menos rodagem, você pode dizer que o Arias também já deu certo. Então, e se trouxer o Danilo, que era do Palmeiras, saiu e tá no Botafogo e vai pra Copa, aí o Abel, Sérgio, acerta esse time de vez, porque ele monta um meio campo com Danilo, Marlon e Andrés. E aí lá na frente você pode escalar quem você quiser. Você tem John Arias, tem Alan, tem Vitor Roque, tem Flaco Lopes, logo tem um Paulinho voltando. Pra segurar esse Palmeiras, olha, os caras vão ter que... E o Flamengo vai ter que jogar mais do que jogou hoje, tomando essa pancada aqui histórica do time do Bragantino. E só golaço, né? O gol do Pita em cima do Rossi foi qualquer coisa. Golaço também de fora da área do Gabriel. E a chegada de cabeça ali do Lucas Barbosa para marcar o terceiro gol. Mas eu continuo, apesar da derrota do Flamengo pro Bragantino, eu continuo dizendo que para mim Flamengo e Palmeiras são os 2 times que vão brigar ao longo do campeonato para ver quem que vai ser o campeão brasileiro de 2026. Favoritos, a gente sempre pensa naquela linha de raciocínio que os times vão se poupando aí nesse começo, chega na reta final que apertam, né, os jogos por conta das outras competições, das Copas, enfim. E aí o circo se fecha e o Flamengo sempre dá uma respirada. Sérgio, seu destaque final aí para esse jogo, para a gente se despedir de você. Eu gostei muito do jogo pelo lado do Palmeiras e uma equipe coesa, só não gostei muito hoje do Fux, mas entendo que isso é ritmo de jogo, é um zagueiro que gosta de avançar, sair para o jogo, e o resultado de 1-0 você não pode se expor tanto, você tem que ter cuidado. E ele relaxou um pouco na marcação e aí foi surpreendido. O Palmeiras envolveu o Grêmio do começo ao fim e soube administrar quando teve resultado na frente. Agora tem que se destacar, Ana, que eu também vou tirar o chapéu para um jogador do Grêmio em especial, que é o Carlos Vinícius. O que esse jogador está mostrando nesse campeonato, que é um centroavante da moda antiga, que é brigador, que vai para cima e que sabe fazer gol. Olha, eu tenho certeza, se ele continuar assim, vai ter uma briga muito grande para os times grandes querer esse jogador, hein? Sim, artilheiro já do Brasileirão, né? Tem tudo para se destacar aí nessa temporada de 26. Sérgio, obrigada. Nos encontramos aí na próxima transmissão. Você ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, né? Mais uma vez. Obrigado, Ana. Um ótimo trabalho para vocês aí. Foi um prazer estar do lado dessa fera. Você que é a fera, Sérgio. Você é um baita de um cara. Agradeço a todos aqui, Ulisses. E estimo melhoras aí, Ulisses. Eu sei que você não tá tão fera, mas você mandou muito bem. Tá dodói, né? Um abraço a todos aqui da bancada. A idade chega, né, Sérgio? Pra todos. Graças a Deus que chega, né? Tem uns que não chegam. Mas o cara acha que é garotão, né? Sabe, quando o cara acha que ainda é garotão? Eu falo pra ele. Ulisses, ele não me ouve, sou ele não fã me dessa ouve. fera, Ulisses Costa. Tamo junto. Obrigada, Sérgio. 11h32, você tá na Rádio Bandeirantes junto com a gente. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vonder, na construção civil, ferramentas é Vonder. Visite-nos na Feicom. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. E Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol! Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! A falta festa do Cabrada, tenta o levantamento à frente, falta, partiu pra bola. Andréas partiu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Marlon Freitas. Marlon Freitas pro time do Palmeiras. Marlon Freitas para abrir o placar do jogo. Na cobrança de falta perfeita do Andréas Pereira. Colocou a bola como se fosse com a mão na cabeça dele. O Marlon Freitas subiu, cabeceou e meteu no fundo da rede. Tá aí pra você, tá aí pra você. Agora, Verdão 0, Grêmio. Palmeiras da frente, Marlon Freitas, que cobrança de falta do Andréas Pereira. Palmeiras 1-0, 0 pro time do Grêmio. Chupa Chico Garcia. Aí, Verdão na frente. Com emoção maior do futebol. E essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção. Marlon Freitas, que você proporciona a torcida do Verdão. Palmeiras mais líder, mais líder, mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 0, Grêmio. Na Bandeirantes, quem vem pra... Obrigado pelo carinho da sintonia. Torcedor brasileiro vem pro jogo do Vila Carlos. Recolheu pro time do Grêmio. Girou a entrada da área, bateu. Carlos Vinícius, gol do Grêmio. Carlos Vinícius pro time do Grêmio. O Fux deu bobeira na marcação, mas que bobeira ele deu. Ele deixou o Carlos Vinícius dominar, girar, não foi na marcação, distanciou-se demais. Ele teve espaço para bater no canto direito do goleiro Carlos Miguel, a meia altura. O Grêmio empata o jogo. Agora um pro Grêmio, um pro Palmeiras. Tá aí, Carlos Vinícius, o detalhe do gol. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona no campo de ataque, tenta o toque, levada contigo na intermediária. Voltou o Palmeiras, vai ser o gol da batida, Marlon Freitas. Marlon Freitas de novo! De novo! O Verdão vai mais líder do que nunca no futebol do Brasil. Marlon Freitas para fazer o segundo dele no jogo, o segundo do Palmeiras. Pro desespero do Chico Garcia, tá aí, Chico. Marlon Freitas marca esse nome, meteu 2 do Grêmio. Agora o placar do jogo é Palmeiras 2-0 pro time do... Daí é 1, 2, 3 gols para essa partida. Palmeiras com 2, o Grêmio com 1. A gente começa o apito final, a edição dessa já sexta-feira de feriado, né? Aliás, quinta-feira, né? Não, já virou. Já me perdi aqui, ainda não, né? Falta um pouquinho. Ainda não, falta um Você pouquinho, é uma mulher Quesada? à frente do seu tempo, Eu já estou à frente do meu tempo. Você já está na sexta-feira. Eu já estou quase na meia-noite, 11h37. Pera lá, você está falando para um público em todo o planeta. No Japão, por exemplo, já é sexta-feira.
Na Austrália já é sexta-feira. Pois né? Me salvou. Te limpei a barra Isso aí. que é parceiro. Seja quinta ou sexta, estamos começando o apito final na Rádio Bandeirantes. Para você que acompanha a gente também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Em todo mundo, os nossos ouvintes. Eu vou mandar um beijo aqui para o meu parceiro Dido, radialista, tá curtindo a jornada esportiva aqui da Bandeirantes. Dido, um beijo para você. Obrigada aí pela audiência sempre, tá? Aliás, o apito final que hoje vai trazer não só todos os destaques dessa partida que a gente acompanhou aqui entre Palmeiras e Grêmio, mas também o desenrolar dessa rodada número 9 do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer já, chamar inclusive o Pedro Cohen para trazer os resultados, né, dos jogos que aconteceram nessa rodada. A gente vai falar também de Santos e Remo, como é que foi o Neymar. Quero perguntar para o Quesada aí se, mesmo com a assistência, o passe, a bola no pé do Tassiano, se o Neymar tem uma chance aí nessa listinha do Ancelotti, ele que estava lá nos Estados Unidos. A gente vai falar disso, tem o gabarito da partida, as notas para os jogadores, tudo isso e muito mais a partir de agora no apito final com ele, Leandro Quesada, junto comigo, né, Quesada? Tudo bem, Aninha? Prazer estar aqui com você, né? Já estivemos aí com o Ulisses Costa narrando essa vitória do Palmeiras 2-1. Com os meus comentários e também do Serjão, ex-goleiro do Palmeiras, e as informações do Everton, que já vai estar voltando com a gente, né? Mas o que a gente comentou, eu acho que a gente sintetiza da seguinte maneira. Foi uma vitória por 2-1, poderia ter sido mais, mas qual foi o momento que o Palmeiras sofreu no jogo? Só um, né? Quando o time do Grêmio consegue chegar ao empate num lançamento que saiu lá da defesa do zagueiro Gustavo Martins. E aí uma indecisão da dupla de zagueiros, do Murilo e principalmente do Fux. E aí o Carlos Vinícius é um jogador muito esperto, né? Mandou pro fundo da rede, um belo chute, sem defesa pro goleirão Carlos Miguel. Mas ali foi o único momento que o Palmeiras passou algum tipo de sufoco. Porque no primeiro tempo, o primeiro tempo foi todinho do Palmeiras, inclusive com 1-0 na jogada de bola parada do Andrés, né? Para o cabeceio do Marlon Freitas, e outras oportunidades, pelo menos duas ali com o Arias, né? O Arias fez até um bom início de jogo, depois teve uma queda e acabou sendo substituído. E no segundo tempo o Palmeiras mostrou que é um time também da reação, né? Porque você imagine, nessa situação, toma o gol de empate e consegue ir para cima e buscar o gol, né? Então isso é um time que reage, né? E reagir é fundamental e para quem está tentando conquistar um título e tal, e o Palmeiras vai conquistar e vai brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. Então acho que o poder de reação do Palmeiras foi muito legal. Numa entrada muito boa do Felipe Anderson, que encontra ali o companheiro sozinho, e depois na sobra aí foi uma falha da defesa do Grêmio, porque foi uma sobra ali, deu uma espanada, e na sobra o Marlon Freitas pegou um chute de prima, um chute preciso no canto esquerdo do Everton, marcando aquele que seria o placar final 2-1, gol da vitória, e os dois gols dele, né, na noite, sendo o craque da partida, eleito por mim, pelo Sérgio aqui, por nossa equipe, o melhor jogador em campo. Palmeiras vai firme, vai forte, são 9 rodadas do campeonato, certo, Aninha? 22 pontos, puxa vida, esse número é impressionante, são 27 em disputa e 22 conquistados, o Palmeiras só deixou 5 para trás, isso é um número absurdo. Absurdo. Se a gente pensar no que aconteceu no Campeonato Brasileiro passado, não estava nessa pegada, né? Vamos dizer assim. Não. E você falou de ação e reação, né? Se a gente pensar, foi ação, reação do Grêmio e ação do Palmeiras. Foi bote, rebote, bote de novo, né? Impressionante. Buscou um resultado contra um time que veio para a capital paulista, mais precisamente para Barueri, para buscar um empate. O Palmeiras teve algumas dificuldades em alguns momentos para romper essa marcação. Quando rompe a marcação, aí faltou o passe mais justo, né? Ou por cima ou por baixo, em vez do passe longo, passe curto, né? E vice-versa, tal. É um capricho, né? Que a gente falou muito nesse termo, eu, Sérgio, e você também aqui no intervalo ainda, né? Quando o jogo já estava 1-0. Mas esse Palmeiras é muito cascudo, né? E não é de hoje, o Palmeiras já é cascudo desde a chegada do técnico Abel Ferreira, é um time muito, muito frio, entendeu? Ele sabe jogar o jogo.
Ele ataca muito o Grêmio, aí vê que o Grêmio não está dando muito espaço. O que acontece? Comando vem ali do banco, vamos todo mundo para trás. Aí o Palmeiras recua e chama o Grêmio para cima para buscar o contragolpe, entendeu? Então é time bem treinado, é outra história, não tem jeito. Vai perder, vai ganhar, mas vai mais ganhar do que perder. E é assim que se constroem elencos campeões, né? A campanha realmente do Palmeiras é praticamente irretocável nesse início de campeonato. Vai ser difícil alguém parar aí o Palmeiras, hein? Até mesmo o Flamengo. Daqui a pouco, Lelê, vou te perguntar, inclusive, sobre essas contratações aí que refletiram em muito nessa crescente do Palmeiras. Eu vou chamar, antes de chamar o Everton Ramos para ver como é que está a situação lá na região das entrevistas, eu vou chamar aqui o Pedro Cohen só para atualizar os resultados dessa 9ª rodada, né, Pedro? Conta pra gente aí como é que foi essa rodada 9 do Brasileirão. É isso aí, Ana. Todos os jogos já encerrados desta 9ª rodada, inclusive teve briga generalizada lá em Bragança Paulista após o apito final de Bragantino 3, Flamengo 0. O De La Cruz foi tirar uma satisfação ali, aí um membro da comissão técnica da equipe de Bragança tenta afastar ele, os jogadores não gostam e começou uma briga generalizada. O fato é que o Bragantino venceu por 3-0, assim como o Palmeiras, que venceu o Grêmio por 2-1. O Galo tirou a invencibilidade da Chapecoense na Arena Condá em 2026, venceu por 4-0 e o Santos bateu o Remo pelo placar de 2-0. Você acompanhou tudo aqui na Rádio Bandeirantes. A tabela do Campeonato Brasileiro neste momento, Ana, tem o Palmeiras líder com 22 pontos, se isola na liderança do Brasileirão. O segundo colocado é o Fluminense com 19. Na terceira e quarta posição com 17 pontos, o Bahia e o São Paulo, respectivamente. O quinto é o Atlético Paranaense. Na sexta posição, o Flamengo com 14 pontos, mesma pontuação do sétimo Coritiba. O oitavo colocado é o Vasco com 12 pontos. Depois da equipe do Vasco vem o Atlético Mineiro com 11, é o 9º, o Grêmio tem 11 também, é o 10º, e o Bragantino é o 11º também com 11 pontos. Mais uma vez, uma sequência de 3 times com a mesma pontuação. Agora com 10 pontos, o Vitória é o 12º, o Santos é o 13º e o Corinthians é o 14º. O Botafogo, que venceu o Mirassol ontem, é o 15º, tem 9 pontos, mesma pontuação do primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Internacional. E aí os 4 últimos do Brasileirão, Ana. Cruzeiro, 17º com 7 pontos, mesma pontuação da 18ª colocada Chapecoense. Na 19ª posição, o Mirassol com 6 pontos, mesma pontuação do lanterna do campeonato, o Remo. Tá certo, obrigada, Pedro, pelas informações. 11h45 agora, deixa eu chamar o Everton Ramos. Everton, você tá por aí? Tô sim, Ana, na sala de imprensa do Palmeiras, onde daqui a pouco vai falar João Martins. 32º jogo dele no comando do Palmeiras em uma dessas partidas em que o Abel Ferreira acaba sendo um desfalque no banco de reservas. A gente vai ouvir o técnico português daqui a pouco para falar, o auxiliar técnico português daqui a pouco, para falar desse Palmeiras, né, que terminou antes da data FIFA vencendo e retorna a data FIFA com mais uma vitória, de fato um belo começo de campeonato do Palmeiras. E aqui do lado, Ana, a gente também de olho na zona mista, porque a gente sabe que enquanto o treinador do Palmeiras, geralmente o Abel Ferreira que tá falando, alguns jogadores já estão do lado de fora dando entrevista, então a gente vai ficar bem de olho nisso, até porque sabemos que um desses jogadores, se eu fosse palpitar aqui, quem que a assessoria do Palmeiras vai separar para falar com a gente na zona mista, tem nome e sobrenome. Você chuta algum nome aí? E aí, Lelê, você chuta algum nome aí? Pra falar na zona mista. Ah, o Marlon Freitas eu acho que seria o um cara legal, jogo, né? Que noite, né? Inclusive, eu acabei encontrando aqui, enquanto estava vindo para a sala de imprensa do Palmeiras, o nosso companheiro Alexandre Pretzel, que hoje está na cobertura de Palmeiras e Grêmio para a Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul. E ele me perguntou, ele falou, ele trouxe um belo questionamento. Será que o Marlon Freitas marcou 2 gols em algum momento da carreira? É uma boa. João Martins já por aqui. Vamos ouvir. É o Vitor Castanheira quem vai falar por aqui, tá bom? Vamos lá então. Castanheira, tudo bom? Boa noite, Gustavo Soler da TMC. Queria que você falasse primeiro sobre o Marlon Freitas, né? Porque quando
o Grêmio faz o gol numa desatenção por parte do Palmeiras, o Marlon Freitas é o cara que tenta reorganizar rapidamente o time do Palmeiras e hoje coroado com 2 gols. Queria que você falasse da importância de um jogador com essa maturidade do Marlon Freitas. E uma segunda, se me permite, né? Hoje o Vitor Roque não teve condições de estar com vocês à disposição para o jogo de hoje. Como tem sido esse tratamento do camisa 9? Tem a possibilidade dele retornar para o jogo contra o Bahia ou o trabalho é um pouco mais distante para a volta dele? Boa noite. Boa noite a todos. Começar pela última, pelo Vítor. Ainda não sabemos, ele está num processo de recuperação. Vamos esperar estes dias para depois decidirmos se realmente ele está em condições de poder viajar para a Bahia. Em relação ao Marlon, eu não gosto muito de estar a individualizar. Temos que valorizar a equipa, o esforço da equipa, o trabalho da equipa, mas logicamente o Marlon é um jogador importante na equipa, um jogador maduro, um jogador experiente, conhece muito bem este campeonato e tem aportado qualidade à equipa, que era isso que nós queríamos e por isso que o Palmeiras o foi buscar. Tá bom? Anderson Correia do Verdazo. Hoje o Grêmio forçou demais a jogada em cima do Carlos Vinícius, né, um centroavante que tem característica de força física. Inclusive passou pela base do Palmeiras, né, o Carlos Vinícius. E mesmo o Grêmio insistindo bastante nessa jogada, o Palmeiras tentando ali defender, mas em algum instante ele acabou escapando e conseguiu fazer o gol. Isso já era algo que estava no radar de vocês, essa jogada longa em cima do Carlos Vinícius, o que o Palmeiras poderia ter feito também para tentar evitar esse gol do Grêmio? Não, em relação ao gol, acaba por ser uma desatenção, mas logicamente nós estávamos preparados para este jogo mais direto, porque é um jogador extremamente forte, segura bem, consegue segurar, experiência de futebol inglês, que é um futebol também muito, muito físico, com muito contacto. Infelizmente uma desatenção geral da equipa, naquela situação ali, daquela confusão, bola na mão, a bola atrasada, gerou-se ali um bocadinho de desconcentração na equipa e acabamos por sofrer o gol. Castanheira, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Queria te perguntar em relação aos jogadores que voltaram da data FIFA, alguns deles que até jogaram na terça-feira. Queria que você explicasse um pouquinho a condição que eles tinham para o jogo de hoje, alguns até como titular. Quanto que isso afetou também o Palmeiras no segundo tempo? O Verdão teve uma queda ali em relação à produtividade do primeiro tempo. É um facto. Calendário apertado, não é? Muitos jogos, muito desgaste, viagens grandes, não é? Sabemos o risco que corremos. Os jogadores sempre prontos para ajudar, mas nem sempre as coisas correm como eles desejam, não é? Acima de tudo por causa do desgaste físico que eles têm, como referi, e as viagens longas, essencialmente isso. Boa noite, Vitor. Meu nome é Gabriele Simoni, parabéns pela vitória. Obrigado. Falando sobre o atual G6, o Palmeiras ganhou do Fluminense, ganhou do São Paulo e as próximas rodadas são contra o Bahia, o Atlético Paranaense e o Corinthians, que não está na parte de cima da tabela, mas é um clássico. E nesse ano o Palmeiras ganhou todos os jogos que são considerados importantes, o que foi uma cobrança muito grande ano passado, tanto contra os times do G6 quanto contra o Corinthians. E eu gostaria de saber, na sua opinião, o que mudou no poder de decisão desse time do ano passado para esse. Obrigada. Todos os jogos são importantes. O Palmeiras, quando vai jogar, não olha para a classificação, olha para o adversário e para 3 pontos que quer ganhar, que estão em disputa. É verdade, vocês fazem essas estatísticas. O ano passado, se calhar, não ganhamos tanto contra o G6. Este ano tem acontecido as vitórias, mas o que nós queremos é os 3 pontos, independentemente da equipa, independentemente do adversário. Sabemos que há jogos que são diferentes, naturalmente, mas o foco é jogo a jogo e 3 pontos. Este é o foco da equipa. Vitor, boa noite. Lucas Basílio, da Nova Brasil FM. Boa noite. Eu queria te perguntar a respeito do período de paralisação para a data FIFA, né? Como é que foi o trabalho especificamente? Até porque nesse retorno agora vai ser mais frenético do que nunca, né? Vai ser quarta e domingo e tendo o Campeonato Brasileiro, cuja pressão é muito alta por conta da liderança, mas também na semana que vem já tem Libertadores da América, que é uma prioridade para vocês também. Como é que foi administrar esse período que é tão raro e sabendo que vem uma agenda tão frenética agora? Em relação à semana da data FIFA, é lógico, com muitas baixas de atletas, não é? Porque tiveram que ir para as seleções, nós normalmente repomos com atletas de base para podermos ter relação numérica, para fazer o tipo de trabalho que a gente quer. E, para além disso, também poder ver
os meninos que têm qualidade e futuramente poderem integrar o nosso plantel. Em relação à segunda que me disse, em relação ao que vai entrar aí, é verdade, vamos ter agora 2 meses até à paragem do Mundial, que vai ser extremamente desgastante. Sabemos o que vamos enfrentar, estamos preparados e depois é ir fazendo a gestão diária do dia-a-dia e dos jogos que vêm aí 2 em 2 dias. Castanheira, boa noite. Everton Ramos da Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória. Obrigado. Até pegando o gancho do colega nessa agenda frenética, antes da parada da data FIFA, havia uma expectativa pelo retorno do Paulinho. Queria saber de você como foi esse trabalho durante a data FIFA com o jogador e se o Palmeiras hoje tem uma data para um possível retorno dele ao gramado. Data, também não sou a pessoa responsável para falar de datas. Em relação ao Paulinho, o Paulinho está num aumento gradual de carga. É o que eu posso dizer. Ele está a treinar, está aumentando a carga, está a ganhar condicionamento e realmente quando o departamento e a estrutura técnica entenderem e o próprio atleta entenderem que ele está disponível, logicamente ele vai integrando gradualmente. É o que eu posso dizer em relação ao Paulinho. Está bem? Boa noite, Vitor. Guilherme Giuliari, da 105 FM. Palmeiras, falando de agenda frenética, Palmeiras vai a Salvador, depois vai a Colômbia, volta a São Paulo, enfrenta o Corinthians. Hoje, fisicamente, depois dessa pausa de treinos na data FIFA, o Palmeiras está apto fisicamente para conseguir jogar com os 11 ideais nesses 3 jogos importantes da temporada? Com os 11 ideais, o Palmeiras vai estar preparado. Logicamente, a estrutura do Palmeiras é extremamente competente para poder recuperar estes jogadores. O esforço dos jogadores que eles também fazem para se recuperarem rápido e o plantel do Palmeiras dá-nos garantias de, se for preciso, estarem todos disponíveis para corresponder. Está bem? Obrigado, Castanheira. Obrigado a todos. Tá aí, então, Ana, a gente ouvindo o Vitor Castanheira, chamou a atenção, ele ficou no banco do Palmeiras ali ao lado do João Martins, o João Martins foi o auxiliar técnico ali na vaga do Abel Ferreira, foi quem esteve, né, nesse banco de reservas totalmente como treinador ali na posição do Abel, mas é o Vitor Castanheira quem deu as declarações por aqui após a vitória do Palmeiras. Você viu, né, tentei arrancar uma data ali, mas passando o tempo e nada do Paulinho em campo. Difícil, né, Everton? Se a gente pensar, voltar lá na Copa do Mundo de Clubes, pensar que o Paulinho fez aquele gol tão importante naquele momento para o Palmeiras, olha que loucura. E aí se imaginava, assim, deu uma esperança, nossa, o Paulinho fez esse gol tão pontual para o Palmeiras nesse momento. E agora a gente não tem nem previsão de quando o Paulinho está de volta, né? Everton que está ouvindo a gente lá na Zona Mista e o Quesada que está aqui comigo, né, Everton? Não é isso? É exatamente isso. E você viu ali que o Vitor Castanheira, ele frisou, né? E, de fato, o Paulinho nos últimos dias, ele tem alternado os trabalhos. Não treinou, por exemplo, ontem com a equipe no gramado, mas nessa semana ainda fez um trabalho tático em que o Abel Ferreira dividiu a equipe em 2 times, né? Aquele chamado coletivo. E o Paulinho, ele foi usado como um coringa, veste aquele colete diferente, até para não ter ali uma pegada mais forte nele. Ele acaba jogando para os 2 times. Só que ainda assim, mesmo com ele treinando no gramado, indo com esse controle de carga, como a comissão técnica do Abel Ferreira diz, a gente não tem uma data precisa de quando ele deve ser aproveitado, de quando ele deve retornar aos gramados, agora ainda com os times começando essa agenda, como a gente chamou, né? Agenda frenética. Vem jogo no fim de semana, meio de semana, é Campeonato Brasileiro e competições continentais também, além da Copa do Brasil, né, mano? Torcer para que seja logo, se recupere 100% aí, para agregar esse time do Palmeiras que está voando, porque aí ninguém segura e quem sabe seja num outro momento aí decisivo para o Palmeiras, né, Quesada? Essa vinda do Paulinho para o Palmeiras, ela não foi muito bem explicada pelo clube, né, de uma forma mais clara, com muita transparência, né? Eu acho que faltou uma comunicação melhor. Agora, o Paulinho, ele no Mundial, mesmo não estando bem, ele faz o gol de empate contra o Inter Miami do Messi, né? O jogo aconteceu em Miami, inclusive, no Hard Rock Stadium. E ele faz o gol da vitória da classificação contra o Botafogo, né? Então você vê, o cara não estando bem, ele já foi decisivo. Imagina na hora que esse cara voltar em condições razoáveis, né? Plenas não, porque jogador de futebol sempre sente alguma dor, mas
em condições, né? Condições clínicas bacanas e na parte física também legal. Pô, esse cara vai ser fundamental, pode ser a cereja nesse bolo do Palmeiras, para o Palmeiras ficar ainda mais forte, né? Agora, repito, faltou, na minha visão, como cronista esportivo, como comunicador, uma comunicação mais transparente do Palmeiras com o grande público do Palmeiras. Porque ficou muita coisa no ar, sabe? Quando se fala do Paulinho, quando vem, quando volta, mas vai ser agora, não vai demorar mais um mês, não vai. Ano passado a gente ouvia, não, vai estar pronto para o Mundial. Não esteve, ficou fora. Agora, nesse início de ano, vai estar legal. Já estamos em abril, 2 de abril. Já 2 de abril? No Japão não é 2 de abril, daqui a pouco 3, tá? Hoje ainda é 2, tá faltando 3 minutinhos para meia-noite. Então, tem sempre uma expectativa que não se confirma. E o cara já tá indo para 3 anos de clube, não é isso? Pois é, são 70 dias para a Copa do Mundo, né? Para a Copa do Mundo. A gente está falando de notícias pipocando no ano passado inteiro e... Assim, lead da notícia, Paulinho está treinando com bola. Uma vez que você lê, Paulinho está treinando com bola, acende a esperança do palmeirense, né? Nossa, sim. Agora vai. É uma luz no fim do túnel, né? Agora vai. Oi, Everton. Não, só para sinalizar para vocês, eu não lembro se deu tempo de palpitar porque o Castanheira chegou bem na hora. Mas vocês lembram que a gente tinha um palpite de quem a assessoria do Palmeiras traria para a zona mista, né? É que agora tem uma fila, né? Primeiro as empresas com direito de transmissão, depois ele atende a TV, mas estamos nesta fila para ouvir o dono da noite. Olha, teremos então Marlon Craque Freitas falando. Justíssimo. Que bom, hein? Então vamos combinar o seguinte, então, Everton, chamando por aqui, te atendo prontamente para ouvir o Marlon Freitas. Combinado? Fechado. Agora, faltando 1 minuto para meia-noite, 1 minuto para o feriado. Quesadinha, já. Esse é o apito final na Rádio Bandeirantes. Agradecer todos os nossos ouvintes que estão interagindo com a gente, firmes e fortes aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Agradecer o carinho de todos que estão participando com a gente. Tem até uma pergunta para o Quesada aqui, eu vou deixar para daqui a pouco, que a gente vai falar um pouquinho dessa partida do Santos, do Neymar. Tem uns elogios aqui do nosso ouvinte, fala que é a melhor equipe esportiva do rádio, Miro Torino, e ele tem uma pergunta para o Quesada aqui sobre o Neymar, vou deixar para daqui a pouquinho, tá? Quero saber o seguinte, sobre a partida de hoje, Quesada, o placar reflete o que foi o jogo em relação a ambas as equipes? Não, o placar reflete como resultado o melhor time, que é o Palmeiras. Você falar de placar especificamente, né, o placar numérico ali, não o resultado de vitória, mas os gols que a gente viu, né, o Palmeiras podia ter feito 3-4 hoje contra o Grêmio. Acho que seria um placar até mais justo pelo volume ofensivo que o Palmeiras construiu. Então, agora, não dá para ser cri-cri, né? Campeonato Brasileiro não é jogo fácil, não. Cada rodada você tem que encarar como se fosse, né, uma decisão. Eu sei que às vezes parece meio clichê isso, né? Claro que hoje não foi um jogo decisivo, mas se o time entra em campo com esse caráter, vai acumulando pontos necessários para depois, numa reta final, alcançar o objetivo. Quando eu falei do Paulinho, deixa eu só me retratar aqui, quando eu falei que está indo para o terceiro ano, né? O terceiro ano é só no ano que vem. É que do jeito que está indo, daqui a pouco a gente vai estar no início de 2027 falando quando é que o Paulinho volta. Né? Porque 25 inteiro foi assim. Sim, mas é isso. Nós já estamos praticamente na metade do ano. Você falou aí 70 dias para a Copa do Mundo. Aí para, aí volta. Será que volta mesmo? Daqui a pouco tá batendo 27. Então o cara daqui a pouco tá indo para a terceira temporada sem poder entregar aquilo que se espera dele. E o Paulinho não foi contratado para ser um reserva. Ele foi contratado para ser o cara para dar jeito no ataque do Palmeiras. E uma pena, né, que ele não tenha condições, porque esse cara, para mim, inclusive eu acho o Paulinho jogador de nível de seleção brasileira, fácil. Se não tivesse se contundido aí em 2025 e esses primeiros meses de 26, a gente poderia estar falando de um Paulinho até brigando por alguma coisa, sabe? Em termos de seleção brasileira, sim, sabe? E se a gente... Sem exagero. Não, e se fizermos um retrospecto antes da lesão que ele teve, o que ele fazia com o Hulk era fora da curva ali. Impressionante. Fizeram uma dupla, né? Uma dupla sensacional. Eu não tenho o número agora, mas assim, de uns 100 gols que o time do Atlético fez aí, vou até levantar aqui, os dois juntos participaram de quase 90.
impressionante. participações em gols, né? Quer dizer, fazendo gols e dando assistência. Então essa dupla realmente foi uma dupla xodó aí numa conquista importante que o Atlético teve de Campeonato Brasileiro. Não, é sensacional. Agradecer aqui os ouvintes que estão no WhatsApp. Aqui tem o Elivelton, de Sapopemba, São Paulo. Estou muito feliz de saber que a Ana Martins está na Bandeirantes, acompanhar o trabalho dela. Obrigada, viu, Elivelton? Tem aqui a Adelina, ó. Pretzel foi incisivo com o técnico do Grêmio sobre o trabalho no Grêmio. O Castro foi liso, só concordou que o desempenho está fraco. Sou a Adelina de Campo Grande. Adelina, um beijo para você. É o seguinte, a gente vai fazer um break rapidinho agora, 00:02. Daqui a pouco tem o Guilherme Agrela falando sobre essa partida que a gente teve mais cedo hoje, às 19h, com Santos e Remo, o lanterna do campeonato. Tem as palavras do Cuca, tem muito mais para você. Esse é o apito final na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Você sabia que tem uma bandeja no seu carro? Calma, ninguém esqueceu um utensílio de cozinha lá dentro. A bandeja da suspensão é a peça que liga a roda à carroceria, dando mais suporte e controle para o veículo. Ela é essencial para manter a estabilidade em curvas, frenagens e ajuda a absorver os impactos e vibrações da estrada. Decorou? Aposto que não. Mas tudo bem. Só não se esqueça que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. 10 de maio é dia de corrida e caminhada GRAC. Um dia especial para fazer o coração bater mais forte pelas crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A sua participação ajuda a transformar meu futuro e de milhares de pacientes atendidos pelo Hospital do GRAC. Estou esperando por você. Acesse o site grac.org.br para fazer sua inscrição e nos ajudar a vencer o câncer infantil. GRAC, um hospital cheio de vida. Apoio Instituto Bandeirantes. Buenos dias, vamos à convocação. Para uma base forte, o cimento resistente. No ataque, vamos de Votomassa na finalização. E para fechar, a dupla Superfix e Hiper Plus. Mr. Leonardo, qual vai ser o esquema de jogo? Tranquilo, tranquilo. Cimento Votorã em todas as fases e no final, o churrascão. Até que enfim, uma convocação que ninguém vai reclamar. Cimento Votorã seca rápido, é resistente, é bom demais. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Estamos de volta com o apito final pela Rádio Bandeirantes, 00:07, fazendo as contas aqui do artilheiro Paulinho, para a expectativa dos palmeirenses, que não vem a hora, né, dele integrar esse grande elenco de craques de 2026 do Verdão. Quesada, você tá bom de conta, hein? Olha... Eu lembrava desse número porque ele era tão excepcional, né? Em 2023... leia-se onde eu falei, participando do Campeonato Brasileiro, o Paulinho esteve com o Hulk na tentativa de ganhar a Libertadores da América. Exatamente. Tá? No Brasileiro só estava o Hulk. Mas em 2023, que foi o melhor ano dos dois juntos, o Atlético marcou 92 gols e eles, com gols e assistências, Hulk e Paulinho, fizeram 83 participações em gols. 83 e 92. Absurdo. Ou seja... não era o Clube Atlético Mineiro, era o Clube Hulk Paulinho Mineiro. Que esses caras sozinhos resolveram a parada toda. Não, e era sempre Hulk Incrível. E Paulinho mais um pro Atlético, Hulk e Paulinho mais um pro Atlético. É isso. Tomara que se recupere logo o Paulinho e possa agregar ainda mais essa equipe do Palmeiras, que hoje venceu por 2-1 o Grêmio na Arena Barueri. E é hora do nosso gabarito. Gabarito do jogo. Pois é, as notinhas aqui dos nossos jogadores. By Leandro Quesada. Vamos começar então pelo Palmeiras? Bora! No gol, Carlos Miguel. Carlos Miguel, né? Nota 6 pro Carlos Miguel. Tô gostando da saída de bola do Carlos Miguel, não, sabe? Às vezes parece que ele fica meio no meio do caminho, né? Perigoso, né? Com um tamanhão daquele lá, só ele chegar perto que os caras já abrem, né? Já abrem o mar, precisa se impor um pouco mais. E o Jefté? Nossa senhora, o Jefté nota 4,5. Jefté saiu e entrou o Arthur depois, né? O Jefté só fez lambança, né? Teve uma hora que ele fez um cruzamento lá que, nossa, nada a ver. E um chute que ele tentou dar, a bola foi parar do outro lado. Arthur, sem nota. O Sérgio elogiou bastante o Arthur, né? Precisa ter rodagem aí e ficar mais tempo em campo. Precisa de mais minutos, né? Sim. Sem nota pro Arthur, vamos para o Murilo. Murilo, nota 6. Acho que no lance do gol ele poderia ter ficado mais esperto, tá? Ficou muito na conta do Fux, mas o Murilo também estava ali, né? Para tentar ficar um pouco mais grudado ao Carlos Vinícius, atacante do Grêmio. Nota 6. Ainda na zaga, Bruno Fux. Aí um meio a menos, né? 0,5 a menos. 5,5 pro Fux, porque ele bobeou ali, né? E não pode bobear, né? Com Carlos Vinícius, até pelo tamanho dele, pela imposição física. Quando o Fux observou o que estava acontecendo, o Carlos Vinícius já estava preparando aí, armando o chute para vencer o goleirão Carlos Miguel. 5,5 pro Fux. Para fechar a zaga, vamos lá, Quesada, pro Giai. Giai, nota 5. Eu não gosto do Giai. Acho que nenhum palmeirense gosta, né? Andréas Pereira no meio campo. Andréas Pereira, nota 6. Desenvolve muito bem. Foi dele ali o passe, né, na cobrança de falta para que o Marlon Freitas marcasse o primeiro gol do Palmeiras. Eleito hoje na Rádio Bandeirantes o craque do jogo, Marlon Freitas. Jogador de nível de seleção, assim como Andréas Pereira. Fez o gol de cabeça. Depois um arremate certeiro no canto direito do goleiro Everton. Sem defesa para o Everton, espertíssimo no lance. Geralmente ali o jogador dá uma dominada na bola, uma ajeitada, não. Do jeito que a bola veio, numa espanada errada da defesa do Grêmio, ele toca de prima e faz um golaço, 7,5. Repito, jogador de seleção brasileira, hein?
Vamos ver aí se o homem não formatar a tal da cadeira cativa que o Tite fez em 2 Copas do Mundo, esses jogadores podem aí em 45 dias apresentarem algo e despertar algum tipo de interesse diferente para o técnico Carlo Ancelotti. Arias. O Arias já fez partidas melhores, tá? Hoje eu até gostei do início do jogo dele, mas o drible curto, aquele drible que ele passa no meio dos 2 marcadores ali, do TT e do Pavon, foi qualquer coisa. Mas faltou pro Arias um pouco mais da categoria que ele realmente tem, entendeu? O capricho, né? E ele é caprichoso, então eu tô fazendo uma crítica de um cara que é muito caprichoso e vai ser um cara fundamental nesse ano. O palmeirense está feliz e vai ficar mais feliz. Vou dar uma nota 6 pro Arias, tá? Nota pro Kelvin. Sem nota o Kelvin. Sem nota. Sem nota e sem comentários, né? Sem nota. Sem nota e sem comentários. Maurício, nota 6. 6 pro Maurício. Felipe Anderson. Felipe Anderson entrou bem no jogo, gostei do Felipe Anderson. Participou aí de momentos cruciais aí na reta final do jogo. Participa do lance do gol, né? Sim. Ele trabalha essa bola e tal. Depois ele dá um lançamento também pro Kelvin. O Kelvin faz aquele chute que não foi nem um cruzamento e o Lucas Evangelista tropeça sozinho. Vou dar uma nota 6 aí pro Felipe Anderson. Nota pro Alan. O Alan, né? Nota 6 pro Alan. Lucas Evangelista. Nota 5,5. Bom, hoje acho que ele não apareceu muito, mas o Flaco Lopes. O Flaco Lopes hoje ele não estava muito ligado, não. Teve um lance no primeiro tempo que o Alan estava entrando na área, era só tocar com um pouco menos de força, que ele teria colocado o Alan numa situação de fazer o gol. Tava 0-0 a partida. Então hoje o Flaco, parece que o Flaco sente muita falta do companheiro, do fiel escudeiro, o Vitor Roque, né? Então vou dar uma nota 5,5 pro Flaco hoje. Sousa sem nota. Sem nota pro Sousa hoje? Sem nota pro Sousa. Sem nota, eu Sousa, se eu fosse amigo do Sousa, eu diria: Sousa, você joga na Sociedade Esportiva Palmeiras. Se cuida um pouco mais, cuida um pouco mais da sua carreira, porque não é toda hora que vai ter um Palmeiras te pagando salário, entendeu? O trem só passa uma vez, né? Então aproveita esse bonde que tá legal, esse trem, tenta se inserir melhor no contexto, né? Porque só não joga nesse time quem é ruim. Só nota pro comando hoje do João Martins. Verdade, Bel, né? Tudo que os caras fazem vem da mente do homem que tem a cabeça fria e o coração quente. Então o jogo de hoje não foi um jogo fácil, não. Jogo de muita estratégia. Vou dar uma nota 7 para a comissão técnica do Palmeiras. Boa, vamos lá pro lado do Grêmio. Bora. O ex-Palmeiras, o Everton. Estranho, né, ver o Everton. Uma hora o Everton tava repondo uma bola, eu falei, mas o que o Flaco Lopes está fazendo ali na defesa? Foi aquele hábito, né, de ver durante tantos anos o Everton ser o goleiro do Palmeiras, né? Nota 6 pro Everton. Pedro Gabriel. Teve culpa nenhuma nos gols, tá? Pedro Gabriel bate muito, não gostei dele não, viu? 5. Vieri, nota 5. Gustavo Martins. Gustavo Martins é que deu o lançamento pro Carlos Vinícius fazer o gol, né? Mas na defesa não estava muito seguro, não. Pelo lançamento, 5,5. Nota pro Juan Nardoni. Nardoni, nota 5. Bernardo Zortea. Sem nota, né? Entrou no lugar do Nardoni. Entrou no lugar do Nardoni. E o Eric Noriega? Eric Noriega, nota 5 também. O meio-campo hoje do Grêmio passou a maior parte do tempo tentando marcar, né? Nem sempre com o mesmo sucesso aí. Aí sai o Noriega, entrou o Dodi, né? Que entrou firme também. Entrou. Futebol muito pragmático, de muita força física, nota 5. Miguel Monsalve. Então, o Monsalve ficou a maior parte do tempo correndo atrás da bola. Então, nota 5, né? Um cara que joga nessa posição precisa ser mais criativo. O sistema não ajudou, né? Não ajudou. Aí no segundo tempo, com uma mudança de mentalidade, o time do Grêmio foi um pouco mais ofensivo. Aí a gente teve a entrada do Gabriel Mack. Sem nota o Mack. Sem nota pra ele, Pavon. Pavon é um ponto que hoje jogou na ala, né? E aí ajudava o enamorado na hora do ataque. Foi uma invenção aí do Luiz Castro, né? É difícil você dar uma nota para um cara que não jogou na posição dele, né? Então eu vou de 5,5 pro Pavon. E
E o enamorado, hein? Enamorado, que o Ulisses tanto gosta, nota 4,5. Não gostei do enamorado. Bright White estava em campo, né? Mas Sem nota. estava em campo. Sim, sem nota. TT. TT também, muita correria, pouca efetividade. Se perde às vezes na própria velocidade, nas próprias pernas. Nota 5 pro TT. Amuso. Entrou bem no jogo. Gostei do Amuso. Acho que não foi isso que fez o time do Grêmio marcar o gol, tá? Porque o gol foi um chute lá da defesa, e aí a gente já explicou aqui, né? A bola sobrou limpinha pro Carlos Vinícius fazer o gol. Mas o Amuso deu uma cara nova ao ataque, um time que não atacava, que começou a atacar. E ele é engraçado porque ele vai para cima do marcador e ele tem uma jogada muito parecida sempre, né? Muito original dele. Ele pega, ele corta pro lado e emenda o chute. E mais original, ele sempre chuta no meio do gol. Na hora que ele treinar para ele chutar nos cantos, ele vai deixar alguns gols marcados aí, ou vai tentar colocar o goleiro adversário, no caso o Carlos Miguel, hoje numa situação mais difícil, entendeu? Porque a jogada dele é muito manjada e ninguém consegue parar. Pega a bola, vai pra cima, corta pro lado e emenda o chute. Mas toda hora ele emenda o chute no meio do gol. Aí ele vai facilitar e vai consagrar o goleiro adversário. Nota 6 pro Amuso. Fechando os jogadores, Quesada, o autor do gol, Carlos Vinícius. Pouquíssimo acionado, quando foi acionado fez o quê? O gol. Então a gente precisa entender também, né? Ah, mas fez o gol que não valeu pra nada. Aí não é problema dele. Ou também é problema dele, mas ele fez o gol, né? Quando a bola pintou na frente ali, um belo chute, inclusive, do Carlos Vinícius, nota 7 pro melhor jogador do Grêmio na partida. E a nota pro Luiz Castro? Não tô gostando do trabalho do Luiz Castro, não, viu? Pedro Cohen tá gostando do trabalho do Luiz Castro? Então ele pode responder por mim? Com certeza, então, Pedro. Quesada, não vou mentir não, viu? Eu esperava um pouco mais a essa altura do campeonato, por tudo aquilo que a gente viu ele entregar no Botafogo, foi treinar o Cristiano Ronaldo depois na Arábia Saudita. Eu nem acho que o trabalho seja de todo ruim, mas eu esperava um pouquinho mais sim a essa altura do campeonato. A gente já tá em abril, né? Então, tá vendo? Tá. Nota 5, viu? Falou com propriedade, nota 5. Eu ia falar isso, nota mas 5. É bom sempre ouvir alguém que tá, né? Eu tô acompanhando tanto quanto o Pedro, que acompanha o Corinthians, acompanha todo mundo, mas assim, tem um pouco desse sentimento de um Grêmio que não vem fazendo grandes campanhas nos últimos tempos. E vai ser um ano de sofrimento se continuar desse jeito. A campanha do Grêmio, ela é bem modestinha, né? Bem 10º colocado no Campeonato Brasileiro nesse momento. 10º colocado, né? Qual é a campanha geral aí de vitórias, empates e derrotas? O Grêmio tem, além da 10ª posição e dos 11 pontos, o Grêmio tem em 9 jogos 3 vitórias, todas na Arena, 2 empates e 4 derrotas, Quesada. Olha só, Aninha, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Hoje a campanha do Grêmio é de 40% de aproveitamento. E tem um jogo agora, o próximo, com o lanterna do campeonato, que é o Remo, vai jogar em casa, né? Na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. 40% é para sinal de alerta, tá? Sinal de alerta. Embora a gente veja aqui um Grêmio com 11 pontos, 4 acima do Cruzeiro... Tá no lucro aí, isso é uma rodada. Lugar, uma fez rodada. Bobagem em 2 rodadas, você já tá lá enamorando as últimas posições do campeonato, é isso. Falando nesses próximos jogos, o Palmeiras vai enfrentar o Bahia, né? Lá na Fonte Nova, não é um jogo fácil. Jogo bom de assistir, jogo difícil para ambas as equipes. O que você espera aí dessa próxima partida do Palmeiras? Se o Bahia quer realmente brigar por algo que não é só Libertadores, vaga na Libertadores, que ele também não consegue desenvolver quando ele se classifica aí, né? Ou ele para na fase de grupos ou para na pré, não aconteceu esse ano. Se ele vencer o Palmeiras, ele chega a 20 pontos. Aí abemos um campeonato aí, gente. Que jogo, né? E o Bahia tá com um jogo a menos, é isso? O Bahia tá com 8, né? Tá 8 jogos. Então, ou seja, o Bahia vencendo esse jogo, ele pode ser o líder do campeonato, entendeu? Ainda faltando 1. Não em número de pontos, mas em aproveitamento. Então é um jogo, vai ser um jogaço. No balanço das horas tudo pode mudar. Vai ser muito legal. Eu lembro que a última vez que o Bahia jogou com o Palmeiras lá, o Rogério deu uma cutucada, lembra, Michel, no técnico do Palmeiras, falando assim, mas todo mundo sabe, é só no chutão esse time do Palmeiras. O Abel não gostou muito do outro lado, não.
não foi tão mentirosa essa declaração do Rogério à época, né? Hoje o Palmeiras não tá só no chutão, né? O Palmeiras está passando muita bola por esse meio-campo de altíssima qualidade, que conta com o Marlon Freitas, com o Andrés Pereira, com o Arias, que também vem buscar muito jogo ali na defesa, né? Enfim, acho que vai ser um dos grandes jogos aí da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Quesada, você acha que o Palmeiras, claro, teve muitos desfalques ali, muitos jogadores que foram um serviço às seleções nessa pausa da data FIFA, mas conseguiu aproveitar? A gente sabe que é difícil, né? Muitos aproveitam, outros não, essa pausa. Você acha que isso se refletiu nessa primeira partida? Acredita que o Palmeiras conseguiu aproveitar um pouco essa pausa? Não dá para perceber? Já vinha numa crescente? Enfim, qual a sua opinião? O Palmeiras que entrou em campo hoje é praticamente o titular, né? Não contou com o Piquerez está fora, a gente já trouxe a informação. Baixa super importante, né? E Inclusive. 2 que faltaram de fato, né? Porque agora o Piquerez não dá mais para contar como desfoque porque já tá fora. Então, então já não dá para fazer mais essa análise. Mas assim, dos jogadores que podem utilizar, e também não tô falando do Paulinho que ainda não voltou, a gente já gastou um tempo com o Paulinho aqui. Mas os titulares não estiveram em campo, o Vitor Roque e o Gustavo Gomes. Então o Palmeiras entrou praticamente com o que tem de melhor hoje. E não dá para jogar sempre com os mesmos 11 jogadores, né? Então aí que eu falo do elenco, né? Do elenco. O Fux não tem a mesma qualidade do Gomes, é verdade. O Gomes faz falta, faz. Talvez com o Gomes a coisa tivesse sido diferente hoje, o Palmeiras não tivesse tomado esse gol, né? E com o Vitor Roque, o futebol do Flaco Lopes, ele aumenta, sabe? Ele eleva o nível, né? Eles jogam muito bem, eles se encaixaram muito bem. No início estava meio estranho, mas depois eles conseguiram se encaixar, porque um vira o assistente do outro, sabe? Ora o Flaco é esse assistente para municiar o Vitor Roque, e ora o Vitor Roque faz esse papel com o Flaco, né? Então eles meio que ajudam também a formatar uma criação de jogo do Palmeiras, né? Então faz muita falta quando a dupla não está em campo, só quando um está em campo, né? Enfim, mas é aquela história, também não vai dar para todos os jogos até o final do ano os dois estarem juntos, mas quando estão juntos o nível se eleva muito. Eu adoro esse time do Palmeiras, cara. Eu acho que o que tem de qualidade aqui, torcedor palmeirense, Aninha, ouvintes, é um negócio excepcional. Eu vejo aqui, Andrés Pereira, Marlon Freitas, João Arias, o Paulinho ainda tá fora, o Piquerez se machucou agora, o Vitor Roque nem no banco ficou, cara. É uma qualidade absurda. Se o técnico tiver realmente a cabeça fria e tiver focado, porque às vezes dá uma desfocadinha aí e tal, repito, gente, eu não costumo errar, hein, com o Palmeiras. Vai ser difícil parar o Palmeiras nesse ano, por tudo que aconteceu no ano passado também, por essa pressão grande, né? Ficou uma cobrança muito grande para se ganhar algo poderoso, importante, e o Palmeiras vai estar na briga pela Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil. Não, e já vou aproveitar que você falou dos ouvintes aqui, o José Cevalho de Tatuí está perguntando, Quesada, aí o Carlos Miguel é um goleiro seguro para a equipe do Palmeiras? Eu entendo que o Carlos Miguel tem potencial para ser melhor goleiro do que ele sabe? A bola rasteira ele precisa melhorar, até pelo tamanho, né? A gente sabe que goleiros grandes às vezes têm um pouco mais de dificuldade, então ele precisa treinar mais essa bola rasteira e aproveitar bem a altura dele para nas bolas alçadas na área não titubear, entendeu? Bola na área com esse tamanho não dá para brincar não, pô, né? Não dá para brincar, não dá para ter dúvida, entendeu? A bola no alto é minha, tchau, olha o meu tamanho, aqui eu sou o goleiro do Palmeiras, entendeu? São esses ajustes que o Carlos Miguel precisa fazer. Eu sinceramente não teria dispensado o Everton, tá? Eu acho que a prioridade era outra. Tinha que ter trazido um reserva pro Piquerez, mais um zagueiro. O Danilo, eu teria feito todos os esforços para trazer o Danilo. Aí por birra, alguém lá dentro do Palmeiras fala, não precisamos do Danilo. O Danilo Santos, Botafogo, que foi criado no Palmeiras. Esse cara jogando como primeiro volante, tendo Marlon Freitas, Andrés e João Arias, gente, é o melhor meio-campo disparado do Brasil. Meio-campo de seleção brasileira, tirando o Arias, que é colombiano, entendeu? É isso. Não é isso. Falou tudo agora. Faltava o Danilo aí. Como joga esse Danilo? Precisava do Danilo aí. Eu falei numa roda aí há mais ou menos uns 2 meses. Falei, esse Danilo do Botafogo, cara, quê?
Não, para, eu falei, esse Danilo do Botafogo. É esse Foi Danilo, chamado, ele melhorou até o futebol do Casimiro na seleção. Um jogador dinâmico melhora o futebol de todo mundo. Sim, né? porque tem vai estar na Copa. Jogadores que são agregadores e vai estar na Copa. É o seguinte, agora 00:26, rapidinho, vamos chamar o Everton Ramos. Everton, temos um craque da partida aí? Com certeza, temos sim, mas queria passar para vocês uma cena que eu flagrei agora há pouco, já finalzinho inclusive de zona mista, até porque o Palmeiras só dispôs de um jogador a falar, mas saindo do vestiário juntos, o zagueiro Bruno Fux e o goleiro Everton, ele inclusive cumprimentando todos os funcionários aqui do Palmeiras na Arena Barueri. Então, ainda que com uma derrota voltando para Porto Alegre, mas aparentemente bastante feliz por esse reencontro, o Everton. Pouco antes dele, quem falou e quem atendeu a imprensa aí sim foi o Marlon Freitas, o dono da noite. Vamos ouvir o que disse então o artilheiro desta partida com 2 gols. O torcedor palmeirense conheceu um lado diferente seu, o lado goleador do Marlon. Você marcou 2 gols hoje, você não marcava desde junho do ano passado. Qual que é a sua sensação com esses gols e novamente a sua parceria com o Andreas Pereira aparecendo ali na bola parada, ou a assistência do Andreas para o seu gol de cabeça? Sobre a parceria com o Andrés, né? Um grande amigo, um parceiro, né? Um craque de bola, né? Fico muito feliz de jogar do lado dele, né? A gente tá se entendendo bem, né? Tá sendo uma parceria muito boa, né? Mas eu acho que é mais a conexão fora de campo, a amizade, a parceria, né? A gente sempre tá ali brincando, sempre se cobrando também. Então é um grande jogador, fico feliz de estar jogando do lado dele. Sobre os gols, feliz também. Mas assim, claro que o gol, né, sempre é importante. Às vezes o melhor da partida vai ser sempre quem faz o gol. Mas eu sei da minha responsabilidade. Eu sei também no que eu posso ajudar. E muitas vezes vai aparecer, outras vezes não, mas eu sei da minha qualidade, eu sei do meu estilo de jogo, né? E é isso que eu tento colocar em prática todos os dias, todos os jogos, nos treinamentos, para poder ajudar a equipe, né? Quebrando linhas ali de passe, tendo uma bela saída, né, na linha defensiva para chegar no ataque, deixar meus companheiros em situações... Marlon Freitas. De poder finalizar a jogada, então essa é a minha característica. Então assim, mas claro, tem que ser esse elemento surpresa também, de chegar, de finalizar fora da área. Foi uma semana que trabalhei muito finalização, né? Então é isso, né? Plantar para colher. Eu estou muito feliz, mas o mais importante aqui que vale ressaltar é a vitória, o empenho, a dedicação da equipe, o apoio do nosso torcedor, né? A gente segue firme, né? Suportando o processo, para a gente chegar no nosso propósito final. Hoje o Palmeiras completa 30 jogos como mandante de invencibilidade, 18 no Allianz e 12 aqui em Barueri, que não é o estádio preferido da torcida, mas o quanto que vocês já estão à vontade jogando aqui na Arena Barueri, Marlon? Cara, a gente já está adaptado aqui, né? No Allianz também, a nossa casa, é claro que a gente, né, gosta de jogar lá também, a nossa casa, mas o mais importante, né, não importa o estádio, a gente está sempre dando o nosso melhor, sempre com coragem, com dedicação, empenho. Acho que isso não vai faltar da nossa equipe, né? E claro também que faz a diferença é o torcedor, né? O torcedor que compareceu, nos apoiou do primeiro até o último minuto, até no momento do gol ali, continua cantando. Eu acho que isso aumenta ainda mais a nossa força para a gente poder sufocar o adversário, para a gente poder ganhar as partidas. Então assim, eu acho que essa conexão é importante. A gente sabe que a gente tem uma sequência difícil, então jogadores, torcedores precisam andar lado a lado, e é isso que vem acontecendo. E é isso, cara, é plantar para no final a gente colher os frutos. Marlon, você foi um setor muito criticado do Palmeiras no ano passado, e você já chega sendo titular absoluto da posição. Eu queria que você falasse sobre esse momento de já chegar pegando a camisa para jogar e sendo muito importante também com gols, que não é a sua principal característica. Cara, eu estou feliz, né, o trabalho, né, a confiança de todos, comissão, jogadores, funcionários, né, da diretoria, o esforço que eles fizeram para poder estar aqui. Então assim, eu tô muito à vontade, né, já me sinto em casa, então acho que isso é fruto de muito trabalho, né, eu sou um cara muito dedicado, né, pago o preço, né, todos os dias para poder estar sempre na minha melhor versão. Amanhã já tem que virar a chave, né? Talvez hoje as pessoas já vão esquecer, né? E eu também já vou virar minha página, né? Para poder amanhã já focar na recuperação, focar no treinamento, para domingo estar 100% e estar à disposição do professor Abel,
né? E eu acho que não só eu, mas como todo o grupo vai estar 100%, vamos recuperar bem, trabalhar bem para a gente estar à disposição e fazer um grande jogo no domingo. Tá aí então a gente ouvindo o relato do artilheiro da noite, Ana. Inclusive, ó, ali na zona mista é uma loucura, uma correria. E a assessoria do Palmeiras já tinha avisado, né? Apenas 3 perguntas. Mas em off, depois das 3 perguntas, eu consegui tirar uma do Marlon, que era se essa era a noite mais goleadora da carreira dele. E sabe qual foi a resposta, Ana? Me conta. Negativo. Ele marcou 2 gols na vitória do Botafogo sobre o Fluminense em 2024. Tava 4-2 ainda no Campeonato Carioca. Então tá aí, ó, ele mesmo relembrando uma outra noite goleadora. Marlon Freitas, que assim como todo o elenco do Palmeiras já se reapresenta amanhã. A expectativa é que os titulares façam um trabalho regenerativo. Isso porque no fim de semana o Palmeiras já tem um novo compromisso. A grande expectativa é de saber as condições de Vitor Roque para viajar ou não com a delegação para esta próxima partida. O Palmeiras que entra em campo no domingo, 7h30 da noite, na Arena Fonte Nova, diante do Bahia. Ana. Obrigada, viu, Everton? A gente se encontra novamente aí nesse final de semana, né? Você vai estar por aqui na nossa jornada esportiva, certo? Certíssimo, que é sabadão estamos na produção aí do jogaço entre São Paulo e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e do nosso Concentração e também Apito Final. Abraço pra você, Ana, a todos os ouvintes ligados no Apito Final, ao Quesada, ao Pedro Cohen, nossa equipe técnica. Valeu, ótima noite a todos, um abraço. Obrigada, querido. Everton Ramos trouxe as informações direto da Zona Mista nesse finalzinho de jogo. E aí, nosso Marlon Craque Freitas, hein, Quesada? Seu destaque final. Foi uma confusão esse post-it, né? Se tivessem colocado na mão de um treinador, teria feito o ciclo completo, né? Foi uma confusão. Aí vem o Ramon, aí depois vem o Diniz já sabendo que era o Ancelotti, aí o presidente da CBF cai, aí vem o Dorival, derrubam o Dorival. Diniz com 2 times, inclusive, né? A Seleção e Fluminense. E aí derrubam o Dorival, aí vem o Ancelotti com pouquíssimo tempo. Tô passando pano aqui pro Ancelotti não, porque nenhum treinador da seleção tem tanto tempo assim, a não ser o Tite, nesse recente trabalho que ele fez. Ele ficou 6 anos lá, né? Mas assim, a gente perdeu o tempo precioso de observar outros jogadores que, com todo respeito, nós estamos mais acostumados a ver do que o próprio Ancelotti, entendeu? Olha que maluquice. Não tô aqui tirando a importância do Ancelotti, o maior treinador do mundo, mas assim, se ele sentar aqui com a gente, ele vai ter algumas dúvidas a respeito de alguns jogadores, porque ele não criou essa cultura de acompanhar os últimos 3, 4, 5 anos do futebol, entendeu? Ele não sabe, por exemplo, o que o Paulinho e o Hulk fizeram no Atlético Mineiro. Não estou falando de convocar o Hulk, não, Sim. Longe disso, e nem o Paulinho que está machucado. Mas não acompanhou essa. Mas ele viu o Gregory formar dupla com o Marlon Freitas, entendeu? Ele viu o Léo Pereira realmente como zagueiro antes disso, né? Será que ele viu... Entendeu? Será que ele viu? Ou será que é muito de ouvir pessoas que viram e estão passando por conselheiros, né? Não, acho que a gente tem que ter conselheiro, claro que tem na vida, em tudo que a gente faz, né? A gente, no dia a dia, nós temos um aconselha o outro, um aprende com o outro, a gente está aprendendo, embora a gente já está com... Eu já fiz 55 anos, mas eu aprendo todo dia, né? Acho que essa é a minha sacada, eu estou sempre aprendendo, eu não sei tudo. Então, assim, eu acho que a gente queimou muito tempo precioso deixando de... Pô, por que o Danilo só agora na seleção, o Danilo do Botafogo? Por que não antes, né? Por que o Andréas não voltou mais a jogar na seleção? Por que o Marlon nunca teve uma grande oportunidade sendo esse motor do time do Botafogo, entendeu? São perguntas que eu faço, porque aí a gente fica muito em cima do mesmo, que é a Europa e dos velhos caras que estiveram nas últimas Copas do Mundo. Não dá para abrir mão dessa experiência, não é isso que eu estou dizendo, mas será que o Marlon Freitas hoje... A resposta eu já estou dando aqui, tá? Será que o Marlon Freitas não joga mais que o Casimiro hoje, gente? Ou eu estou vendo o futebol errado? Desculpa, ele mudou o jogo, como você disse, mudou o jogo do Casimiro. Eu entendo um pouquinho desse negócio chamado futebol. Hoje o Marlon Freitas joga mais que o Casimiro. Com todo respeito ao Casimiro, tenho o máximo respeito pelo futebol do Casimiro. E quando eu falei do Danilo, teve gente que torceu o nariz. Olha aí, o Danilo estava na Inglaterra e veio pra cá, ele já deixou de ter valor. Porque esse moleque jogou de bola, tomara que quando chegue na Copa do Mundo também jogue, pra não queimar minha língua. Mas assim, eu acho que a gente vê muito pouco, sabe? Quem tá comandando lá
também viu pouco para formatar alguma coisa. Infelizmente, perdemos aí um ciclo. O Brasil pode até ser campeão, aí vai na raça, vai na camisa, vai no talento do futebolista brasileiro, vai na experiência de um treinador do tamanho do Ancelotti. É só um desabafo. Tá aí, então, o destaque final do Leandro Quesada, sempre um prazer estar junto com você. Prazer é meu, Aninha, você tá muito aqui bem. Na Rádio Bandeirantes. Tá adorável te acompanhar. Que honra ouvir você falando uma coisa dessas. É verdade. Fico feliz demais. Você trouxe algo que estava faltando para nossa equipe, que é... Eu não tô falando de sexo, não, de mulher, homem, não. Tô falando de uma leveza aliada a algo que quando tem que ser mais forte entendeu? Porque às vezes coloca um monte de homem aqui, fica um negócio muito cri-cri, muito pesado. Então é legal ter a leveza para ver que aquele negócio ali é na leveza. E quando você precisa ser crítica mais forte, você é também, entendeu? E só a mulher consegue trazer essa insustentável leveza do ser. E o segundo para falar do Neymar, tá? Ah, por favor. Gente, pelo amor de Deus, né? O Neymar jogou hoje contra a França ou contra o Remo? Muito respeitosamente eu falo isso também, né? Ele não fez uma grande partida, fez? Ele fez uma grande partida, gente? Ele conseguiu encontrar, né, o Tassiano para fazer então, eu acho que ele teve bons lances, né? Ali, bons lances. Bons lances, mas bons lances é o mínimo que um jogador do tamanho dele pode ter. Eu só me decepciono com uma coisa. Pô, eu sou um defensor do Neymar, sabe? Defensor da qualidade técnica. Pô, jogo importante contra o Flamengo, não é isso? No próximo final de semana. Esse é o jogo para ele jogar. É no Maracanã esse jogo, não é? Isso. Esse é o jogo para esse cara arrebentar a boca do balão. É só isso que eu tenho para dizer. Aí o que ele faz? A postura, né? Toma amarela. A postura. Aí é difícil. O Quesada, antes de você se despedir finalmente, assim, chegar aos nossos finalmente, eu separei uma sonorinha pequena sobre aquilo que a gente estava falando do Luiz Castro, do trabalho dele ser fraco até aqui, e inclusive na pergunta do Alexandre Pretzel, ele deu exatamente essa resposta aí, ó. Em relação a mim, é um trabalho fraco. Pela pontuação, os números não mentem, estou a fazer um trabalho fraco. Oh, que sinceridade, hein? Esse foi o sincerão, como dizem, né? Esse é o sincericídio. Sincericídio. Se bobear, amanhã já tá demitido. Gira do jeito sincera. que... É isso. Que bom, bacana, tá admitindo. Agora é o seguinte, também não adianta falar, tem que resolver, né? Tá sendo pago pra fazer coisa melhor. Um beijo, Aninha. Beijo, tchau, Quesada, Pedrinho. Tchau, Michel. Tchau, ouvintes. Tchau. É o nosso apito final aqui na Rádio Bandeirantes, faltando 20 minutos para 1. A gente teve mais cedo, como eu falei, pela rodada do Brasileirão ontem, às 7 da noite, Santos e Remo. E Guilherme Agrela estava na reportagem, é ele quem traz várias informações para a gente, vai trazer todos os detalhes dessa partida e muito mais. Fala, Agrela! Oi, Ana, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Depois de uma vitória importante pro Peixe, 2-0 para cima do Remo, Santos, que agora sai da zona de rebaixamento, chega a 10 pontos no Campeonato Brasileiro e com algumas polêmicas, claro, referente a Neymar Júnior, que brilhou, deu assistência pro gol do Tassiano, participou também do segundo gol marcado pelo Moisés, mas se envolveu em confusão, tomou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Peixe contra o Flamengo domingo no Maracanã. Quem falou sobre tudo isso foi o técnico Cuca, que no seu segundo jogo nesta quarta passagem pelo Santos já consegue aí a primeira vitória. Vamos ouvir o treinador peixeiro. Boa noite, Cuca. Boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio Nova Brasil FM. Queria que você falasse da importância da vitória, né? Um jogo que foi muito mais físico do que técnico, mas eu acho que o momento que o Santos vive, né, vivia de 4 jogos de jejum, a vitória é importante para você que reestreia aqui na Vila Belmiro. Quero que você fale então desse resultado, né, e de perder Neymar e Rony para o jogo do Flamengo, quanto isso pode modificar de alguma forma o teu planejamento em relação à sequência. Sim, vamos por partes então. Um jogo... Você falou que foi um jogo físico, eu concordo, foi grande parte dele físico, até em virtude do temporal que caiu, né? Forte, muito forte, meia hora, 1 hora antes de começar o jogo, então o campo ficou muito pesado. O Remo, eu já tinha visto o jogo com o Curitiba, que eles jogaram bem, com o Atlético Mineiro lá em BH, que eles empataram, jogaram bem. Até o próprio jogo do Flamengo foi 3-0, mas... O primeiro tempo foi um jogo muito perigoso.
E a proposta deles foi exatamente essa, né? Não ficaram muito com a bola, mas eram muito fortes no contra-ataque. E no primeiro tempo nós tivemos dificuldade, o time estava nervoso, a gente não encontrava a criação de jogadas, nem a condução desse segundo volante, fazer uma ligação com o ataque, não conseguiu em meia hora criar muita coisa, ou quase nada, mas depois o time se assentou, se acalmou dentro do campo, fez o gol. No segundo tempo foi um jogo mais controlado. Eles tiveram uma chance, uma bola em que nós rebatemos e neutralizamos em seguida. E eu acho que ressaltar que é o segundo jogo que não toma gol, é a primeira vez nesse ano que isso ocorre. E faz parte do processo do trabalho, né? Você tem 10 dias para trabalhar como eu tive. E dentro desse trabalho, quando tem uma mudança no comando, você começa na parte técnica, na parte física, nas tuas avaliações, na busca por um time titular que está aberta à disputa, e eles vão se auto-escalando conforme eles treinam e jogam. E depois entra a parte tática, a parte de jogadas ensaiadas. Então não é em 10, 12 dias que você consegue por todo o teu trabalho. Isso aí requer tempo, e se você tem uma vitória como tivemos hoje, é melhor dar mais tranquilidade para seguir confiando no trabalho. Sem o Neymar e o Rony, a gente tem que planejar também agora de que forma fazer o jogo de domingo. Uma pena perder o Neymar, foi do meu ladinho ali, acho que não precisava ter dado o cartão, podia ter administrado, mas enfim, acabou tomando o cartão, fica fora de um jogo importante, um jogador muito importante que em 2 lampejos que ele teve hoje, deixou 2 jogadores na cara do gol e foi muito importante para nós. Cuca, aqui Vinícius Figo da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Não estive na coletiva de apresentação, então seja bem-vindo ao Santos e parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse a respeito da formação de meio campo para o jogo de hoje, porque você repetiu com algumas mudanças, repetiu os jogadores, mas deixou o meio campo menos povoado, deixou Oliva, Gustavinho, o Neymar um pouco mais próximo do Tassiano. Eu queria que você avaliasse o jogo desse meio campo e que avaliasse o jogo do Neymar para além do cartão amarelo, para além desse cartão que ele sofreu. Uma participação bem direta no primeiro gol com uma assistência e um passe muito importante para o Escobar no segundo gol. Muito obrigado. Então, o que acontece? A gente, quando tem um jogador como o Neymar, você tem que fazer ele participar do jogo, porque ele vai fazer a diferença como ele fez. Se ele jogar lá enfiado de centroavante e você puser ele para correr, não é o jogo. Ele é o pensador, a cabeça pensante do time. Então ele tem que vir jogar na meia. Lógico, tem os 2 volantes que eles marcam e jogam, e numa bola dessas o Neymar pôs o Tassiano na condição de fazer o gol. Na outra ele achou o lançamento na esquerda, nós também fizemos o segundo gol. Então ele joga onde eu imagino que seja o melhor para ele, que é na armação de jogadas, né? E ele foi fundamental para nós nessa vitória de hoje. Cuca, tudo bem? Guilherme Agrela aqui da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre a jogada que resultou na suspensão do Neymar no jogo contra o Flamengo. Você acha que o temperamento do Neymar é infantil e prejudicial ao Santos? Não. Eu acho que se você olhar o lance, ele leva uma cutucada por trás de um, levou do outro, ele veio em cima, veio um jogador do Remo, fez o escoro. No calor do jogo, eu acho que podia ter contemporizado tranquilamente, mas o juiz resolveu agir de outra forma, deu cartão. Mas é um jogador que está no calor do jogo, é sanguíneo, mas poderia não ter levado esse cartão, no meu entender. Está bastante ressentido ali dentro, um jogo muito importante que seria para ele com o Flamengo, mas não deixa de ser importante para nós, mesmo que ele não vá. Cuca, aqui na sua frente, tudo bem? Saindo um pouquinho sobre o assunto do jogo, queria saber se você conversou com a diretoria sobre a possibilidade do Santos jogar em São Paulo antes da pausa da Copa do Mundo. Quais seriam as datas? O que vocês pensam sobre isso? Da importância de contemplar a capital paulista? Tem um mar em campo de preferência? Se puder dar detalhes do que vocês têm conversado, eu agradeço. A gente tem analisado as hipóteses, né? Porque o jogo que se pensava lá, a capital vai receber jogos de São Paulo, de Corinthians, acho que Palmeiras no mesmo dia, então não pode ser.
Então a gente está avaliando que tipo de jogo que a gente leva para lá, mas ainda não temos nada definido, estamos avaliando. Cuca, se não me engano, na entrevista depois do jogo contra o Cruzeiro, você falou que queria dar uma avaliada boa no elenco, aproveitar até a pausa da Copa do Mundo para isso. Você teve aí quase 2 semanas para poder trabalhar com esse elenco. Já dá para fazer uma primeira avaliação? Quais são suas primeiras impressões desse elenco do Santos? Não tem como, né? A gente está ainda em fase de construção de trabalho, né? Eu falaria isso em cima da derrota também, se ela tivesse acontecido, ou do empate. Falo em cima da vitória. Nós podemos jogar mais, nós vamos jogar mais, mas o trabalho vai vir. Agora a gente tem até a parada para a Copa aí mais 12, 13, 14, 15 jogos, se eu não me engano. É muita coisa, é jogo cada 3, alguma coisa, e viagens que também são muito desgastantes, como para o exterior também. Então a gente vai variar bastante, vai girar bastante o time para que a gente possa correr menos risco de lesão. Já perdemos ali ontem o Gabriel Menino e todo jogador faz muita falta para nós. Cuca, aqui do seu lado esquerdo, tudo bem? Pedro La Roca, Energia 97 FM. Voltando na questão do tempo para trabalhar, essa foi a primeira vez que você teve pelo menos uma semana cheia até a parada para a Copa. Como você falou, todas as semanas até a parada vão ser jogos a cada 3 dias, domingo, quarta, domingo. O time que a gente viu hoje vai ser mais ou menos a cara do time do Cuca até a parada para a Copa do Mundo, ou você entende que mesmo com pouco tempo de treinamento vai conseguir tirar algo melhor desse time, ou vai encontrar uma outra estrutura, uma outra base? Se você vê o começo do jogo, você nota que o time estava nervoso, que o time estava sem a confiança ideal para jogar futebol, né? A bola estava queimando. E é um perigo, é um risco, porque o adversário, se ele numa estocada faz um gol, é muito difícil você ter força para virar ainda no primeiro tempo, né? E eu já estava até pensando nas trocas que eu ia fazer no intervalo se não tivéssemos nós feito o primeiro gol. Lógico que quando você faz o primeiro gol, você tenta passar a confiança no meio tempo para repetir os jogadores e dar sequência, mas nas trocas que nós fizemos, o time, eu acho que encaixou bem, à medida que a gente sentiu que podia ter uma velocidade mais forte pelo lado, pusemos o Moisés, ele fez o gol, o Rony pelo outro lado, tiramos o centroavante, jogamos com bom tempo e o Neymar. Então as ideias foram boas e o time jogou mais seguro no segundo tempo, né? O Remo teve uma chance que foi perigosa, mas no geral a gente controlou bem. Cuca aqui, boa noite, Guilherme Barga, Baixada Esporte. O Santos mais uma vez passa uma partida sem sofrer gols no seu comando. Como você avalia o sistema defensivo e se vai manter esse padrão para as próximas rodadas? Boa noite. São 2 partidas que a gente não toma gol e não tivemos grandes sustos, né? É um bom início, né? Agora, daqui 72 horas tem outro jogo dificílimo lá com o Flamengo, que a gente vai ser testado de novo. Vamos avaliar, amanhã faz a revisão, ver como que a gente está com o pessoal, se não tem alguma surpresa negativa, que o jogo puxado como o de hoje assim sempre pode ter, né? Para daí a gente definir o time, para jogar lá no Rio, e do Rio seguir viagem direto para o Equador para jogar lá com o Cuenca. Cuca, boa noite. Renato Rodrigues do Tic Tac Sports e Esporte por Esporte. Parabéns pela vitória. Durante a semana saiu a notícia que o Santos havia encaminhado a contratação do volante Newton do Botafogo. Eu queria entender se foi um pedido seu, se você ficou frustrado com o não acerto da negociação e como você avalia esse meio campo do Santos. Você repete a mesma formação de 2 volantes com o Christian Oliva e também o Gustavo Henrique, e na última partida trouxe o Tomás Rincon, hoje novamente com o Gabriel Bontempo, o João Schmidt, Arão. Qual é o seu entendimento sobre esse meio de campo do Santos também? Eu trabalho com o que eu tenho aqui. Eu em 2020 para 2021, eu não trouxe nenhum jogador. E resgatamos e lançamos meninos, né, que não preciso falar quem eram, e fizemos aquela campanha maravilhosa. Então eu trabalho com quem eu tenho aqui. E a base aqui sempre foi muito reveladora e eu vou continuar trabalhando assim aqui. Então, temos observado muito o pessoal da base para daqui a pouco, quando precisar jogadores, também ir ali buscar. E até o meio do ano a gente vai trabalhar com esse pessoal e vamos ver para a sequência
né, o que de melhor a gente pode fazer. Mas eu estou contente aí com a entrega, com o profissionalismo que o pessoal tem tido aí ao longo desses dias. Cuca, tudo bem? Queria ir um pouquinho mais adiante, na estreia do Santos na Sul-Americana na semana que vem no Equador. Com a ausência do Neymar contra o Flamengo, o torcedor do Santos pode ter expectativa de, quem sabe, contar com o Neymar nessa estreia na Sul-Americana? Então, hoje vai ser conversado amanhã. Você viu que ele levou um tostão no começo do jogo, agora estava lá dentro fazendo tratamento. A gente tem que ver amanhã como o jogador está, para daí decidir o que fazer. Depois, na sequência, nós temos aqui o Galo, nós temos o Curitiba, nós temos a volta do jogo da Sul-Americana, tem 4 jogos seguidos aqui também no período de 3 em 3 dias, então a gente vai tratar com bastante cautela essa condição dele. Aqui, Cuca, boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. No primeiro tempo o Santos ficou bastante com a bola, inclusive até a segunda bola, quando a bola ia na área, voltava para o Santos, que era uma dificuldade que o Santos tinha antigamente, que a bola sempre ia para o adversário, mas quando o Santos ficava tocando para um lado, para o outro, acabou até irritando um pouco a torcida, porque o Santos não conseguia quebrar a linha. Você acha que essa falta de quebrar a linha era outro cara no meio de campo? Como fazer para o Santos até consertar isso? Você tem que criar, né? E para criar você tem que ter os números de jogadores ideal ali no meio. A gente tinha o Gustavinho, o Oliva, o Neymar, a entrada do Barreal, são 4 jogadores, mas a gente estava sem profundidade. Então se tinha bola naquele setor, mas não tinha profundidade. E se você não tiver isso, você não vai oferecer perigo para o adversário, como a gente não estava oferecendo. Quando tem uma jogada que o Neymar cria e que tem a profundidade do Tassiano fazendo um facão, uma diagonal, ela é posta, ele faz o gol. Então é aquele jogo sem bola que a gente trabalha também, né, que tem que ter, atacar os espaços. Quando atacou, o Neymar, com a inteligência dele, deixou o Tassiano na condição de fazer o gol, e dali para frente o jogo foi outro. Cuca, desconversa aí sobre o Neymar, sobre o temperamento do craque, também já projeta os próximos jogos por parte da equipe do Santos, que, repito, volta a campo diante do Flamengo, domingo 5h30 da tarde, no estádio do Maracanã. Além do Neymar, o Rony também fica de fora deste duelo, e até uma correção, o Gustavo Henrique, volante da base, que tomou amarelo contra a equipe do Remo, não está suspenso, tá? Eu falei ali durante a partida, porém ele não está suspenso, pode sim ir para o jogo e está à disposição do técnico Cuca. Quem deve também retornar nesta partida, no caso um retorno, é o Gabigol, artilheiro do Santos na temporada, com 7 gols marcados. Ele passa por transição física e talvez esteja aí à disposição também para um duelo importante, que seria mais um reencontro com o clube pelo qual ele mais marcou gols em sua carreira e também que tem uma grande história por lá. Quem comenta esta partida aqui na Rádio Bandeirantes é ele, o mestre Cláudio Zaidan. Fala, Zaidan! O jogo na Vila Belmiro não foi tecnicamente bom. O primeiro tempo foi fraquíssimo. O Santos fez um primeiro tempo muito ruim. E o Remo, embora até tenha tido algum controle do jogo naquela etapa, tem muita dificuldade para se organizar ofensivamente, individualmente. Alguns jogadores que são importantes no Remo não jogaram bem, e o Santos, que vinha se arrastando sem conseguir finalizar no primeiro tempo, no finalzinho, um passe brilhante do Neymar, que não estava bem no jogo, mas aí achou um passe formidável pro gol do Tassiano. Então o Santos foi para o intervalo com 1-0, volta obviamente mais tranquilo, e no segundo tempo aí sim o Santos foi melhor do que o Remo. O Santos jogou bem mais no segundo tempo do que no primeiro, e foi melhor que o Remo no segundo tempo. E aí, já na parte derradeira do jogo, fez o segundo gol, um contra-ataque, uma bola do Neymar para o Escobar, que foi muito bem, pela esquerda, da esquerda para o meio, ele entra em velocidade, a bandeira até achou que havia impedimento, foi necessária a revisão no VAR, e no cruzamento o gol do Moisés. O Moisés, para mim, deve ser titular, né? Ele dá mais qualidade, mais velocidade, mais força para o ataque do Santos. E há jogos que não vão permitir esse esquema que o Cuca usou para começar o jogo. Basicamente, um 4-2-4, um ponto de partida, né? Mas isso obrigava o Neymar a voltar muito. E aí o desgaste era muito maior, porque ele tinha de jogar ali de uma intermediária a outra. E quando o Neymar, no segundo tempo, joga mais avançado, ele rende mais, não há dúvida.
num espaço menor e tendo de correr menos. Aí quando a bola chega, ele rende muito mais. Quando o Arão, em bom tempo, entra no time, o meio-campo do Santos passa a acertar mais passes. Enfim, o segundo tempo foi um time mais ajustado, mas tem de evoluir muito, muito, muito para ter uma temporada tranquila, né? Para não ficar sofrendo como nas temporadas anteriores. Quanto ao Remo, a luta agora é permanecer na Série A, não vai ser fácil. O Remo já mudou de técnico, assim como o Santos, e fez uma mudança, inclusive, de visão de jogo, né? Porque saiu o Osório, entrou o Léo Condé. O clube apostou muito em jogadores rodados, experientes, mas até aqui a coisa não funcionou. No geral, o Santos foi melhor, principalmente pelo segundo tempo, e mereceu a vitória. Ótimo trabalho, Ana. Até a próxima. Valeu, Zaidan. Fim de papo, portanto, aqui na Vila Belmiro para Santos 2, Remo 0. Inclusive, segue a sina do Remo aí, que em 10 jogos agora completados diante do Santos na história, nenhuma vitória. O Peixe venceu 9 vezes e o Remo conseguiu apenas uma vez sair sem ser derrotado, no caso, um empate dentro de campo. A gente volta aqui ao longo da programação com tudo sobre o Santos Futebol Clube na Rádio Bandeirantes. Tá certo, então, faltando 3 minutos para 1 da manhã. Obrigada, Guilherme Agrela, pelas informações. Ele que esteve aí na reportagem do jogo de ontem entre Santos e Remo. O Remo que vai pegar o Grêmio, que ontem perdeu para o Palmeiras por 2-1 na Arena Barueri. Falando em rodada número 10 nesse final de semana, a gente volta a se encontrar no sábado, na partida entre São Paulo e Cruzeiro. Tem transmissão da Rádio Bandeirantes. A nossa jornada esportiva começa às 6 da tarde, o jogo às 6h30, e você acompanha tudo com a narração do Pedro Martelli, comentários do Léo Gens, do Leandro Guerreiro, sempre com a gente aqui, nossa equipe de craques, Luiz Fabiani na reportagem e a produção do Everton Ramos. Vou estar junto com você mais cedo no Concentração a partir das 5 da tarde. Continue com a gente, faltando agora 1 minuto para 1. Eu sou a Ana Martins, sempre um prazer estar na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Agradecer meu companheiro Pedro Cohen aqui, que esteve no plantão esportivo. Obrigada, viu, querido? Bom descanso aí para você. Volta daqui a pouquinho. Exatamente, a partir das 6 horas da manhã, já no Pulo do Gato, primeira hora, amanhã Bandeirantes e nossa área. Amanhã não, né? Hoje, 3 de abril. Daqui a pouco, exatamente, né? Daqui Pedro a pouquinho. Campos, maravilhoso, sou fã. E agradecer o nosso querido Michelzinho aqui na técnica e toda a equipe técnica da Rádio Bandeirantes, todo mundo que faz acontecer aqui na nossa jornada esportiva. Fica por aqui o apito final. Tá de volta na rodada número 10 do Campeonato Brasileiro. Um beijo para todos os nossos ouvintes e todo mundo que participou aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tchau. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.